Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O jogo vai começar, a galera toda vibrar, ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol Interior é dedicado, com a bola rolando no gramado, é emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol Interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol Interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Agora 7h04. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo.
Marcelo Cossato. Tudo bem? Boa noite pra você. 7 da noite mais 4 minutos, confirmando a hora certa em Campinas. Hoje é sexta-feira, 24 de abril de 2026. Está no ar mais uma jornada esportiva do portal Futebol Interior, Série B, B-Zona 2026. A sexta rodada do Campeonato Brasileiro. E você acompanha conosco Ponte Preta e América. América e Ponte Preta Macaca encarando o Coelho. Duas equipes que estão lá na parte de baixo da tabela. A bola rola 8 da noite e você acompanha aqui no portal Futebol Interior. A narração do Carlos Corsato, comentários do Frank Francisco, mesa de áudio do Felipe Marques, com a direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, a coordenação do Carlos Corsato. Simbora juntos! Direção comercial é do Roberto Marcondes, tá? Vamos juntos na jornada esportiva da Rádio Futebol Interior. É o nosso pré-jogo nessa noite de sexta-feira para Rivalo. Nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Hipercap Brasil, Sinditaxi e Auto Posto Casa do Taxista. Os melhores combustíveis, troca de óleo na Barão de Itapura. Restaurante Dudadá, diz que entregas pelo WhatsApp 99788 3821. Pizza é do Dadá. Placar ao vivo Futebol Interior, o mais completo. E Casa do Perfurador tem tudo para o seu poço artesiano. 19 25 14 11 71. São 7 da noite mais 6 minutos. Canal de áudio também no YouTube Futebol Interior. Já manda like. Você que está chegando com a gente aqui na live, já compartilha a nossa transmissão. Faça como fez o José Ponte, continuar deixando o Elvis de fora. Na minha opinião, ele já deu o que tinha que dar. Fazer como fez com o Jé, dispensar ou mandar para o exterior. Tá dizendo ele aqui. É a primeira mensagem de muitas que já tem aqui. A gente vai registrando. Aproveita para deixar o seu like, para compartilhar a nossa transmissão. Fique à vontade. Se não está inscrito no canal, se inscreva. Futebol Interior, já somos mais de 25 mil inscritos e a gente quer você aqui também no nosso YouTube. Se quiser mandar um superchat, a firma agradece e a sua mensagem vai ter prioridade aqui na nossa transmissão. Fechou? 7 da noite, mais 7 minutos. Ponte Preta e América, América e Ponte Preta é o jogo em destaque nessa noite de sexta-feira e a gente já gira as informações da peleja para você. Ponte Preta. Para narrar o jogo daqui a pouquinho, mas ele vai chegar com as informações da Macaca. Me traga boas novas da Associação Atlética Ponte Preta. Fala, CJC. Solta a vinheta primeiro, Felipe. Carlos Cossato. O nosso CC, ele cheira gol. E aí, querido? E aí, Marcelo, como é que você tá? Tudo bem? Grande abraço. Boa noite pro torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Para você ligado conosco também na Rádio Futebol na Canela. Um abraço lá pro grande TLF, o Thiago Lopes de Faria. E na Rádio X Alphaville, lá pro Décio e toda a equipe. Bom, Ponte Preta, você pediu boas novas, né? Eu vou focar dentro do campo, tá? Porque daqui a pouco também a gente vai falar um pouco da saída do diretor comercial e marketing da Ponte Preta, o Ricardo José Silva. 88 dias ficou à frente desta pasta na Associação Atlética Ponte Preta e hoje ele foi desligado. Tem a nota da Ponte Preta e depois tem a nota do Ricardo José Silva. Mas do time, a gente acertou. Na hora da Macaca, nós dizíamos que a Ponte iria a campo com o time que começou o segundo tempo na vitória contra a equipe do Avaí. E é isso que faz o Rodrigo Santana, time escalado na pedra com Diogo Silva no gol, Thales, Lucas Cunha, Márcio Silva e Kevson, André Lima, Murilo Cavalcante, Brian Borges, que vai ser o capitão do time hoje, o Luiz Felipe, que é a novidade, entra na vaga do Rodrigo Saravia, que vai para o banco de reservas, Diego Tavares e Potker. Essa a Macaca, que vem de vitória, venceu o Avaí pelo placar de 2-1 na ressacada na última rodada e tenta a segunda vitória consecutiva na competição. Corsato. Muito bem, vai encarar o Coelho, que até pouco tempo atrás tinha um treinador ex-Ponte Preta, o Alberto Valentim, mas tem
vários ex-Ponte Pretanos no elenco. Será que por isso é o lanterna do campeonato, Carlos? Não, acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você realmente é muito maldoso, né? Ô, louco. Mas é isso. Você falou de treinador, saiu um ex-Ponte Preta e entrou outro, né? O Roger Silva, Verdade. não como técnico, né? Mas como jogador, ex-jogador da Ponte Preta. No time titular da Ponte, no time titular do América, ex-Ponte, somente o Felipe Amaral. Mas no banco de reservas tem um monte, viu? A começar pelo goleiro William, que passou pela Ponte Preta na temporada 2024. Quem? O William, lembra dele? Não. Jogo contra o Avaí, inclusive até estava na escalação. Jogo contra o Avaí na Série B de 2024, ele foi o goleiro reserva da Ponte. Jogou uma partida. Jogou um jogo com a camisa da Ponte Preta. Boa. O William. Não lembro. Tá na reserva, tá no banco de reservas. Tem mais aqui. Tem o Emerson, que aqui era chamado de Emerson Santos, lá ficou só Emerson. O Everton Brito também, além, obviamente, do Roger Silva. Então são 5 ex-Ponte Pretanos por aqui, viu, Corsato? O Felipe Amaral, o William, goleiro, o Emerson, zagueiro, o Everton Brito e também o Roger Silva. O América está escalado, pronto e definido. A novidade é o Eduardo Persson, aquele mesmo volante que começou no Guarani, foi pro Ituano, é bom jogador, hein? O Eduardo Persson, recuperado de contusão, está de volta ao time titular. O América de Gustavo no gol, Johnny, Natan, Rafa Barcelos, que vai ser o capitão, e o Dalbert, Felipe Amaral, Eduardo Persson e Iago Santos, Segovinha, olho nele aí, Mastriani e Tauan, o time do técnico Roger Silva. Que tem também o Arthur, né? Mas que tá no departamento médico. sim. Né? Jogador que é lateral, que passou pela Ponte Preta, lateral esquerdo, recentemente. Muito bem, a bola vai rolar, é a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que já teve uma partida, né? O encontro entre Cuiabá e Botafogo. Esse jogo foi na quarta-feira e lá na Arena Pantanal o resultado foi de 1 pro Cuiabá, 1 pro Botafogo. O Cuiabá que vinha de vitória, né? Tinha vencido o Goiás pelo placar de 2-0 fora de casa. O Eric fez o gol do Cuiabá e o Luizão empatou pro Pantera, portanto, o único jogo. Daqui a pouco eu falo dos outros, vou seguir aqui o placar ao vivo do portal Futebol Interior. A macaca de Diogo Silva, Thales, Lucas Cunha, Márcio Silva, Kevson, Murilo, André Lima, Brian Borges, Diego Tavares, William Potker e Luiz Felipe, Rodrigo Santana, o treinador. 4-3-3. O Frank Francisco vai comentar o jogo e a gente vai de carona com o Frank, né? Já o Carlos trouxe as primeiras informações, o time da Ponte está escalado, pronto, definido, e ele vai dar a sua primeira palhinha nessa transmissão de carona com ele. Frank Francisco. Tudo bem, Frank? Grande abraço, boa noite para você. Boa noite, Marcelo, boa noite, Carlos, Felipe Marques, boa noite você que está nos acompanhando aí, dando o seu like, participando da transmissão, deixa seu comentário e mais um bom jogo, Ponte América, jogo difícil, o Carlos já falou, o Marcelo falou, a gente vê uma boa equipe do América numa colocação ruim, mas no futebol essas coisas são normais, às vezes enrosca, depois pega no breu. O que nós podemos dizer dessa partida hoje, Marcelo? Uma partida sem previsão, eu não consigo ter previsão até pelo que acontece em termos de Ponte Preta. Vou tentar fazer como o Carlos, focando no campo. A Ponte vem apresentando melhora de jogo a jogo, vem de uma bela partida contra o Avaí, uma vitória realmente gigante, e vai enfrentar uma equipe dificílima hoje, mas tem o extracampo, né? Eu vou deixar o extracampo de lado e vou dizer o seguinte, espero um jogo dificílimo, espero ver uma boa partida de futebol com uma vitória da Ponte, o que seria o melhor dos mundos. Mas a gente não pode ter certeza, né? Então vamos assistir o jogo, vamos ver o que acontece, Marcelão. Beleza, esse é o Frank Francisco, comentarista aqui do portal Futebol
Interior. Muito bem, daqui a pouco o Franco vai falar mais, o Carlos também vai falar um pouco dos bastidores da Ponte, porque é sempre uma caixinha de surpresa. Hoje tivemos várias movimentações nos bastidores e o Carlos vai falar daqui a pouquinho também, depois do intervalo. Mas antes, deixa eu já abraçar a nossa audiência. E tem convidados também. Quais são os convidados, Carlos? Teremos o Potker, William Potker, que falou em entrevista coletiva antes do último treinamento da Ponte Preta para este jogo contra a equipe do América. E também a gente vai colocar a resposta do Alberto Valentim, né? Resposta que ele deu pra gente na jornada esportiva do jogo contra o Avaí. Alberto Valentim, do Rodrigo Santana, obviamente, que não é o Alberto Valentim. A resposta do técnico da Ponte Preta, o Rodrigo Santana. Cara, ele fez bom trabalho na Ponte. Toda vez que alguém fazer essa pergunta que você fez aí em tom jocoso, eu vou responder que ele foi muito bem na Ponte Preta. Claro que eu tenho saudade, porque o último Campeonato Paulista nós fomos rebaixados e com ele a Ponte passou de fase, né? Fez um ótimo campeonato. E na Série C do Campeonato Brasileiro, apesar de ser Série C, a pontuação que ele deixa a Ponte Preta já era... não, agora eu vou responder a pergunta que você fez em tom jocoso. A pontuação em que ele deixa a Ponte Preta na Série C, se o Marcelo Fernandes não tivesse conquistado nenhum ponto na fase de classificação, a Ponte estaria classificada. Então, obviamente, que eu tenho saudade dele, mas claro que é o Rodrigo Santana que vai falar com a gente também. Muito bem. João Batista de Paula tá aqui no YouTube. Já estamos com 67 aparelhos conectados, né? Isso não significa que tem 67 só acompanhando. Porque tem muita gente que põe na TV e tá lá 10, 15 pessoas assistindo. Nem sempre, né? Ou ninguém. Nem sempre, né? João Batista de Paula, um abraço a todos. Pra você também, querido. Ademir Ribeiro, 3-0, Macaca, boa noite. Castro, no Paraná. O Paulo César, boa noite, FI. É vexame atrás de vexame, mas vamos confiar nos profissionais, like 10. Hoje eu tava conversando com um repórter, campineiro, Ponte Pretano, mas Ponte Pretano roxo. E aí tava choramingando, né? Fazer o quê? Com todo respeito, né? Aí ele, e aí, quanto que vai ser o jogo? Falei, vamos ganhar de goleada. Ele, tá otimista, hein? 1-0, gol do Potker. Boa noite, time FI, já dentro do majestoso, mesmo com o pior momento da história da Ponte, o extracampo. Fala, Akira, rapaz. Continuar deixando o Elvis de fora. Já li essa aqui, foi do José, né? Aí depois a gente, claro, sobe a live mais cedo. Eu, por exemplo, meti meu like lá, o número 2, bem cedinho hoje. O Carlos não tinha nem acordado ainda. Aí o Carlos mandou o like 5. Aí o Alex Júnior tá perguntando quem será o narrador. É o nosso titular, cara. Você dá moral pro Alex, cara. É o nosso Everaldo Marques, aqui do Portal Futebol Interior. Né? É o nosso Galvão Bueno, do SBT. É que eu não vou lembrar o nome. Vai, Marcelo, a gente tem bastante coisa pra fazer, velho. Vai. O Cebola Verde tá aqui também, Carlos. Cebola Verde? Eu gosto de cebola roxa. Na minha comida eu só uso cebola roxa. Como cebola verde também. Coelhão 1-0, tá dizendo Magnata. Vai bem, não vai? Magnata, concorda com o Magnata? Coelhão 1-0. Ô, Magnata, obrigado pela audiência aí, mas eu já falei meu placar, né? Macaquinha 1-0. Valeu, Coelhão Magnata. Ó, tem enquete pra você votar lá. O Felipe já subiu a enquete, 68% entendendo que a Ponte Preta vai vencer o jogo, 12% no empate e 20% no América Mineiro. Bom, intervalo. Daqui a pouco eu vou passar aqui no Placar ao Vivo também e vou passar no site Futebol Interior, viu? Pra trazer as manchetes pra você. E os bastidores da Ponte, hein, Carlos? Hoje... Temperatura daquele jeito. Temperatura elevadíssima, sem falar... Os bastidores da Ponte tá igual aquele cara que tomou 2 Tadala. Aí, tá vendo, cara? Você procura, né, velho? Cuidado, hein? Não faça isso, não. Isso pode dar problema. 7h18, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa?
Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Marcelo Cossato. 7 da noite mais 21 minutos, 7 da noite mais 21 minutos, a bola rola 8 da noite. A gente vai falar muito de bola rolando, é claro. Ponte Preta já tá escalado, eu passei o time aqui, daqui a pouco o Carlos vai confirmar. O time, pra mim, tá bem escalado, porque eu meti uma corneta que no último jogo que o time tava mal escalado. Agora, pra mim, o time tá bem escalado. Se vai ganhar ou não é outra coisa. Mas vamos falar dos bastidores. Carlos, começando os meninos começaram a concentração, mas não dormiram na concentração da Ponte Preta. Eles voltaram hoje na hora do almoço, é isso, né? Como forma de protesto, né? Mas a gente tem que deixar aqui. É obviamente que eles não passaram a noite lá. E aí, quando não passa a noite, por exemplo, o que eles fizeram no hotel? Eles jantaram. E por que eu tenho que colocar, essa palavra? Porque a janta, ela é importante, ela faz parte de todo um trabalho pré-jogo, né? Antes da partida. Então, eles jantaram, né, no hotel e após a janta, isso foi um acordo feito após o treino coletivo. Após o coletivo, e interessante que o Potker, ele deu entrevista e o Diego Tavares também deu entrevista. Agora a informação que nós temos, isso pode acontecer que mude, né? Mas que os jogadores da Ponte Preta não vão dar entrevista. Tem essa informação também. Tem essa informação. Não sei se para televisão no intervalo, mas no final da partida, a informação é no final da partida, os jogadores da Ponte Preta não vão falar à imprensa. Esse é um ponto, tá? Aí, depois do treinamento coletivo, eles se reuniram e aí ficou aquela dúvida, vamos para casa? Vamos pro hotel? Vamos para casa? Vamos pro hotel? Aí os líderes do elenco, né, resolveram que não, vamos pro hotel, porque tem a janta, que é uma parte importante, né, do pré-jogo, e vamos, após a janta, a gente volta. Eu não tenho informação de que, por exemplo, após a janta, todo mundo sabe que tem a palestra do técnico, né? Que aí ele mostra os pontos negativos, ponto positivo, onde tem que atacar, onde não tem que atacar. Isso ele mostra no telão, tá? Porque no treinamento, obviamente, na semana, foi trabalhado tudo isso no time. Eu não tenho a informação de que os jogadores assistiram essa palestra. A informação é de que, após a janta, os jogadores informaram a comissão técnica de que, olha, nós não vamos ficar, porque não foi mais uma vez cumprido o planejamento para pagamento de uma folha salarial, e a gente vai para casa. Não tem o que fazer. Hoje eles se reapresentaram na hora do almoço.
Outra informação que pipocou aí, informação do Lucas Rossafa, de que... Essa deles terem saído da concentração, a gente tem que falar, porque às vezes... Pessoal, foi a Ponte News que deu primeiro, tá? Primeiro foi a Ponte News. Foi o Cerone da Ponte News. Foi quem passou a informação primeiro. Depois todo mundo foi checar e a informação passada pela Ponte News foi verídica, tá bom? Bom, e aí eles voltam, né? Eles retornam agora, depois do meio-dia. A informação que a gente tem, não confirmada pela Ponte Preta, é de que o diretor de futebol reuniu os jogadores e deu uma carcada. Cobrou os jogadores. Diretor de futebol? O diretor de futebol da Ponte Preta é o Marco Antônio Berni. Com que moral, né? Mas... Com que moral ele faz isso, né? Eu só vou falar Não isso. sei. Com que moral. E a gente já falou disso aí, agora tem a história lá do Bruno Lopes, né? Hoje saiu a rescisão de contrato dele. Sim, mas isso todo mundo já esperava, né? Porque tinha também o problema do Noroeste, que ele tinha um prazo para se inscrever, já foi anunciado pelo Noroeste. E agora, para cereja do bolo, Carlos, o diretor de marketing... O Ricardo José Silva foi desligado da Associação Atlética Ponte Preta. A nota chegou às 16h50 para a imprensa e logo depois, meia hora depois, o Ricardo José Silva ele também se pronunciou via nota de imprensa. Bom, vamos lá. A nota da Ponte Preta. A nota da Ponte Preta foi uma nota bem curta, viu? A nota da Ponte. Comunicado oficial. Que eu não entendi. Comunicado oficial. E aí o comunicado diz o seguinte, eu vou até ler aqui, ó. Isso, lê que eu vou falar a parte que eu não entendi. A presidência executiva da AA Ponte Preta comunica, eu tô lendo do jeito que está escrito aqui, aos pontepretanos e à imprensa que a partir desta data, por motivos associativos, o senhor Ricardo José Silva não mais exerce as funções de diretor comercial e diretor de marketing da nossa associação. Interinamente, exercerá tais funções o Dr. José Henrique Specie. Campinas, 24 de abril de 2026. O Dr. José Henrique Specie é advogado e é o diretor jurídico da Associação Atlética Ponte Preta. Ele vai, nesse momento, acumular funções. Quem assina a nota? Luiz Antônio Alves Torrano, presidente da diretoria executiva. Esse motivo associativo aí, gente, o Torrano foi juiz, né? Então, pode ser que ele colocou numa palavra juridiquês, sei lá se isso existe, ou palavra jurídica, mas eu não entendi esse motivo associativo, eu não entendi. Mas depois o Frank vai comentar, lê a versão aí do Ricardo. E aí eu procurei o Ricardo José Silva, logo depois que saiu a notícia. Por que procurei? Porque na terça-feira, viu, gente, até informar aqui, né, Marcelo? A Hora da Macaca vai acontecer na terça-feira, porque na segunda-feira nós vamos estar na apresentação da festa da Série A3 do Campeonato Paulista. Então não há possibilidade de a gente estar, apesar de nós termos duas pessoas, mas de estar os dois em dois lugares ao mesmo tempo. Então, a Hora da Macaca ficou para terça-feira. E eu havia agendado, né, uma conversa com o Ricardo José Silva. Ele ia participar comigo da Hora da Macaca. Que falou com todo mundo de Campinas aí na quarta, na quinta e na sexta. Falou com um monte de gente. A gente ia falar na terça, e ele foi era o que mais aparecia da diretoria executiva, tá? Era o que mais aparecia. Inclusive até em apresentação de jogador. A live da terça-feira com o Ricardo José Silva ainda não foi cancelada por ele próprio. Ele falou, Corsato, segunda-feira a gente conversa com mais calma, né? E aí ele pegou e me encaminhou a nota que depois saiu em tudo quanto é lugar, né? E eu vou ler aqui a nota é bem grande, viu, gente? Mas vamos lá. Campinas, 24 de abril de 2026. Venho comunicar que, efetivo no dia de hoje, por decisão do presidente da Associação Atlética Ponte Preta, Luiz Antônio Alves Torrano, deixo de ocupar o cargo de diretor comercial e de marketing da diretoria executiva do clube. Após 88 dias de intenso trabalho, e aqui tem coisas boas que ele coloca, ó, despeço-me com orgulho do que realizei em tão pouco tempo. No comercial, concretizei importantes acordos de patrocínio, como a Melo Brasil Holding, Bebidas Poti, Dai Pharma e Mega Loterias. Os últimos dois em fase de assinatura de contratos, portanto, Dai Pharma e Mega Loterias, tá? Assim como as renovações da Cortag e Única Saúde. No marketing, iniciei
um plano para recuperar o prestígio da nossa marca, através de diversas notas e entrevistas à imprensa, enfatizando nossa rica história e nossa gigantesca nação de torcedores. Em paralelo, iniciei a implementação de um ambicioso plano de marketing, visando o reposicionamento institucional da nossa marca, bastante desgastada em face à grave situação financeira vivida pelo clube. Igualmente importante, iniciei o processo de reformulação do nosso programa de sócio-torcedor, que pretendia relançar em maio de 26, com novo nome, posicionamento e planos. Para alavancar o seu crescimento, contava com o influenciador digital Toguro para ser o embaixador do programa, pois além de forte identidade com o torcedor, possui maciça presença digital e sólido engajamento em uma base de 30 milhões de seguidores. Volta agora às arquibancadas, como um torcedor comum dessa nação apaixonada. Tenho plena convicção de que o clube encontrará um profissional à altura para dar continuidade ao trabalho necessário para que a Macaca volte a ser gigante e retome o seu lugar como um dos protagonistas do futebol nacional. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus por ter me escolhido para esta curta, mas grandiosa missão e minha família por ter sido compreensiva e pela minha ausência nesse período. Agradeço ao presidente Torrano, aos colegas de diretoria, funcionários e colaboradores pela confiança e especialmente ao time comercial e de marketing, do qual me sinto privilegiado por ter sido seu líder. Agradecimento especial aos jogadores de comissão técnica pelo carinho que recebia sempre que os encontrava nos corredores do Majestoso, aos veículos de comunicação e aos profissionais de imprensa pela atenção e pelo espaço sempre disponível, e também aos patrocinadores e prospectos patrocinadores aos quais tive o prazer de apresentar a marca Ponte Preta como um excelente investimento. Por fim, e de maneira muito especial, agradeço à nação ponte-pretana pelo acolhimento, pelas críticas e elogios. Peço desculpas se meu esforço em algum momento pareceu não ser suficiente. Saibam que foi um grande orgulho representá-los e que tentei, dentro do que foi possível fazer em tão pouco tempo, desempenhar o meu papel da melhor maneira. Saudações ponte-pretanas. Ricardo José Silva, ex-diretor comercial e de marketing da Associação Atlética Ponte Preta. É isso. Portanto, ele foi desligado, né? Dessa função aí que ele ocupava no estádio Moisés Lucarelli. É aquela história, né? Quando o negócio tá bagunçado, chega alguém que quer organizar, vai contra tudo e contra todos. Dá nisso. E aí, Frank, a visão desses 3 aí assuntos que abordamos aqui. Os 2 mais importantes, o Ricardo, esse último que o Carlos falou, e também a rapaziada aí, os meninos não passando a noite na concentração. Aliás, antes até do Frank, aproveita, Ponte Preta, que tá faltando o Cascaio. Esse negócio de concentração, quando for o jogo em Campinas, se representa uma hora antes do jogo. Futebol cara. Não é assim, cara. Se representa uma hora antes do jogo, vai economizar. Eu sei que você tá brincando, futebol não é assim. Não, tô falando sério. Frank, e tem a história do Bruno Lopes que a gente já sabia que ia dar nisso, a Ponte rescindiu o contrato. E que moral que o diretor de futebol tem para criticar uma ação que foi tomada pelos jogadores, né? Que eu acho que nesse momento são os caras que têm mais moral aí com a nação ponte-pretana por tudo que estão passando. Mas eu quero a sua opinião, que é muito importante, Frank. Bom, Marcelo, é extremamente... Eu vou dizer para você, é surreal o que acontece com a Ponte Preta hoje. Os jogadores tomaram uma atitude que para mim ainda mostra respeito. Treinaram, fizeram o que tinham que fazer e como um protesto, porque você prometeu que ia me pagar e não me pagou, eu vou dormir na minha casa. Eu acho que foi suave até. Agora, com todo o respeito que me merecem as pessoas, eu não gosto nem de citar nome, porque hoje em dia tá difícil. Mas vem cá, você vai chamar a atenção dos jogadores que você prometeu pagar e não pagou? Você está criticando? Você está expondo eles? Desculpa, eu acho que eu não entendi direito. Você está querendo colocar a opinião pública, a torcida, contra o grupo de jogadores? É isso? Eu sou meio burrinho, então de repente eu estou interpretando eu acho errado. que isso ele não quis fazer, e assim, obviamente que a Ponte Preta... Porque é o seguinte, quando você cala... esse ditado é mais velho que a vida. Quando você cala, você consente, né? E a Ponte, ela não confirma e nem desconfirma nada, né? Então, como a fonte é o repórter Lucas Rossafa, e o Rossafa sabe muito das coisas, né? 99% ele acerta, né? Então, a informação é de que
O diretor de futebol chegou lá, mas vamos lá, né? Aí a gente tem que dar a César o que é de César. Ele está na função dele, de diretor de futebol. Ele está representando o clube. O teor da conversa, ninguém sabe. Eu não sei o teor da conversa, né? Ninguém sabe. Mas nós conhecemos o Marco Antônio Eberlin. Ele não, com certeza, ele não chegou, meu querido. Isso é legal pra caramba. Ele não chegou assim, não é dele. Esse não é o Marco Antônio Eberlin, né? Mas ele foi cobrar. E assim, se tem direito ou não, eu até acho que ele tem direito, né, de cobrar. Desde que, né, ele estivesse, ou o clube, aí não vamos falar ele, porque os caras não são funcionários dele. Os caras são funcionários do clube, né? Desde que o clube estivesse fazendo o correto com eles também. É o que eu penso, né? Mas jogar para a imprensa e jogar para a torcida ele não quis, porque também não divulgou. Quem divulgou foi um repórter. Mas de uma certa forma, o que mais preocupa na Ponte é isso, é o silêncio. E assim, eu vou falar de mim, que eu acho até bom, porque quando vem também a público para falar, é um terror. Eu não vejo nada assim que acrescente. Mas essas atitudes, elas estão a cada dia denigrindo a nossa Ponte Preta, a instituição. Esse é o problema. Você, ao invés de aumentar a capacidade do clube, trazer torcedor, trazer investidor, você está fazendo o serviço ao contrário. Até onde eu aprendi na vida, o que a Ponte faz hoje é o inverso. Ela joga contra ela mesmo. Né? Vai nesse ponto, infelizmente. Marcelo. Marcelo, deixa eu só falar rapidinho da questão que você me perguntou aí. O Bruno a gente realmente já sabia, né? Essa da concentração. É isso. Na verdade, a Ponte precisa urgentemente que alguém se pronuncie e diga assim, olha, vamos pagar, tá tudo certo, tá encaminhado, e não tem. E o Ricardo é uma baixa, mas não tem nem como a gente mensurar. Eu vou resumir com uma frase, tá? Gente competente na Ponte Preta parece que não fica. Ele estava aparecendo demais, né? Ele estava aparecendo demais. Mas, assim, é claro que todo mundo trabalha, né? Mas ele estava tentando fazer o papel dele, né? Ontem ele deu uma entrevista para Bandeirantes, falando eu acho que foi na quarta. Mas você tem razão, a entrevista foi... Eu acho que foi na quinta, mas tudo bem. Falando sobre essa história do Toguro. Que vai daqui, vai dali, a Ponte recebe 300 mil por mês, a Ponte recebe tanto por jogo, um falava uma coisa, outro falava outra, e aí ele vai e explica a real situação, meio que parceria. Né? Eu não sei se ele falando isso, se tem alguma coisa a ver, mas é bem estranho que depois que ele dá essa entrevista falando, explicando qual é a história do Toguro, né? Se isso teve alguma coisa a ver, mas a gente já sabia, e a gente falou falou na transmissão, falou na Hora da Macaca, que ele estava tendo algumas dificuldades lá dentro. O Carlos sabe disso, a gente já chegou a falar. Falamos. A gente já chegou a falar que ele estava tendo algumas dificuldades lá dentro. Eu sinto pelo Ricardo, pela Ponte Preta. Eu acho que ele poderia ajudar muito, agregar muito. Ainda pode, né? Não sei qual vai ser a relação dele lá com o presidente, com a diretoria. Só para lembrar que ele é da chapa, tá? Então, ele é conselheiro eleito. E além de ser ponte pretano, é muito competente. Assim, a Ponte, gente, é terra arrasada. A gente tem que falar isso. E ele estava tentando reconstruir o caminho do marketing da Ponte Preta, porque precisa de uma reconstrução, né? E se não deixar trabalhar, gente, não vai, cara. E o caminho digamos assim, do respiro da Ponte Preta a curto prazo é o marketing. A curto prazo é o marketing, porque a longo prazo, vocês que estão aí já há alguns anos, né, não conseguiram fazer minimamente deixar a Ponte, pelo menos, para ter um investidor, que no caso seria uma SAF, né? Agora, com muitas dívidas, mas não caminhou isso. A Ponte não tem nenhum jogador que ela pode vender e, de uma tacada só, pegar 100 milhões, 150 milhões, porque a base está, entre aspas, sucateada, apesar de ter bons jogadores, mas também que não recebem. Né? Então, assim, se vai sair, acaba saindo, como já saiu no começo do ano, jogadores que foram para outras equipes e a Ponte ganhar nada, ou ficar com pequena porcentagem, porque não paga também. Então, assim,
A situação da Ponte realmente é muito complicada. A gente tem convidado, Carlos, você vai chamar já? Eu não estou devendo mais comercial, né? Mas agradecer todo mundo que está com a gente. Somos 136 Dapaleiros conectados aqui no YouTube Futebol Interior. Se inscreva, dá um joinha, fique à vontade para mandar mensagem. Vamos chamar convidado então, Carlos? Deixa eu abraçar aqui o grande Thiago Lopes de Farias. Obrigado, viu, Thiago? Você é sensacional. Agora estamos no áudio também, Rádio Futebol Interior, na Alexa, no site futebolinterior.com.br, lá na Rádio Futebol na Canela e na Rádio X Alphaville. Lembrando que a Rádio Futebol na Canela, que além de transmitir os jogos lá do Mato Grosso do Sul, transmite também jogos internacionais. Por exemplo, nesse final de semana tem City e Southampton, o time do Guardiola contra o Southampton, é Copa da Inglaterra, 1h15 da tarde. No domingo, jogaço, hein? Chelsea e Leeds United, 11 horas da manhã. E depois, o clássico italiano, Milan e Juventus, com toda a trupe lá do TLF. Grande abraço pro Tiagão. Bom, o William Potker, atacante da Ponte, que depois de um ano, hein? 33 jogos. Você já imaginou para um atacante jogar 33 jogos e não conseguir fazer um gol? Pois é, o Potker fez, dá para dizer que ele fez um gol e meio, né? Porque o segundo gol da Ponte sai de um pênalti sofrido por ele, ele bate, o goleiro do Avaí defende duas vezes o chute do Potker e aí o Diego Tavares manda a bola para o fundo da rede. Mas o William Potker fala aqui nos canais Futebol Interior e é bacana porque ele vai falar a relação dele com o Roger Silva. Eles jogaram juntos no ataque da Ponte Preta. Vamos conferir. Bom, até então o mês de abril não era muito especial para mim, mas agora passou a se tornar, né? Então, feliz, né? Muito feliz de ter marcado esse gol, tirou um peso muito grande das minhas costas, mais pela importância dos 3 pontos também, que os meus companheiros precisavam. Quanto ao América, eu me sinto muito mais na obrigação de estar muito mais concentrado contra o América do que contra o Avaí. Te digo isso porque quando você enfrenta um clube que está na parte superior da tabela, sua concentração, sua vontade de mostrar para eles que você é melhor é muito mais natural. Quando você enfrenta uma equipe que está abaixo da tabela, por mais que não esteja por muitos pontos atrás, certamente vem um relaxamento. Vem um relaxo, que foi o que aconteceu com o Avaí quando enfrentou a gente. Eles eram líder e a gente era o último colocado. Então vem esse conforto. E quando vem o conforto é o sinal de alerta. Então a gente tem que estar com o alerta ligado, sabendo que a gente vai enfrentar uma grande equipe. Eu conheço muitos atletas que lá estão, conheço o treinador, foi meu parceiro de ataque. E eu sei o quão competitivo ele é e o quanto ele quer mostrar o valor dele como técnico, ainda mais por um clube que ele é o maior artilheiro da história. Então você imagina a vontade que não vai vir o Roger aqui de fazer o seu melhor e de mostrar o seu potencial como técnico. Então a gente tem que estar atento a isso, assim como eu fui lá contra o Avaí, né, que já representei o Avaí e tive uma motivação a mais. Assim vai ser o Roger aqui, certamente vai motivar muitos jogadores dele. E espero que a gente esteja em alerta quanto a isso, para que a gente não tenha nenhuma surpresa aqui dentro diante do nosso torcedor. Posso só pedir, como é que era o teu relacionamento com o Roger? Foi aqui na Ponte, não foi? Foi 16, né? Era isso que eu ia perguntar. Meu relacionamento com o Roger é um dos melhores. Ele é um amigo que eu fui no futebol. Eu, na época, tinha 22 anos, ele já tinha acima dos 30. E eu me lembro muito bem que tinha o Wellington Paulista e o Roger de centroavante. E eu vim contratado como um ponta, né, do Linense. E aí, esporadicamente, o Eduardo Batista falou, você vai ser meu 9. Daí eu falei, nunca joguei de 9? Não, mas você vai ser meu 9. Eu só quero que você corra para frente. E era o que eu fazia. Os zagueiros pegavam a bola, o João Vitor, na época, o volante, pegava a bola, jogava no espaço. Eu, por ser mais rápido, sempre saía à frente e saía cara a cara com o goleiro e fazia os gols, né? Graças ao Eduardo Batista e graças depois ao Roger, o Wellington Paulista, que mesmo eu sendo um jogador da posição deles, depois eles foram me aperfeiçoando, né, me dando conselhos. Então, eu sou muito grato ao Roger, ao Wellington Paulista, que naquele momento da minha vida era um momento muito importante. Eles sempre me auxiliaram para que eu me aperfeiçoasse na posição. Então, meu relacionamento com o Roger é muito bom e eu espero, depois da Ponte Preta, que ele
se dê bem aí na competição. Tá aí então, William Potker, que fez o primeiro gol da Ponte na vitória contra o Avaí, sofreu o pênalti, bateu, o goleiro do Avaí defendeu, ele tentou 2 vezes, desencantou, depois de 33 jogos, viu, Corsato? Fez o gol pra Ponte Preta e parece que tá mais leve, né? Tira um peso aí das costas. Ó, pra você ver como... Cara, é assim... Só que eu prestei atenção, então eu vou falar como prestei atenção que a Ponte naquele jogo contra o Ceará, né? O Vila. Contra o Vila, a Ponte tinha um patrocinador, não estava com patrocinador na camisa, depois tinha a Mansão Maromba. Nessa entrevista aí, o Potker tá com uma camisa de treino, com um patrocinador de bet e com um Feijão que não estão mais na Ponte Preta. Não, o Feijão tá. Feijão tá? Feijão tá. Mas o patrocinador de bet não tá. Não tá. A Ponte não tem uniforme de treino, cara. Então, assim, vai pra entrevista coletiva, bota do jogo. O Ricardo explicou isso, né? Teve um problema com a empresa que fabricava. Mas você vai dar entrevista coletiva assim, pô? Você tá fazendo propaganda de graça. Põe a do jogo, cara. Põe a do jogo. Ah, cara, mas eu acho que a gente tem que valorizar o pessoal do papel da imprensa, o papel da assessoria de imprensa que pôs o cara pra falar, entendeu? Não, sim. É um problema deles. Assim. Não é, cara. Você tá dando mídia de graça e é um clube associativo, não pode. Não pode. Você tá dando mídia de graça pra um patrocinador que não tá mais aí. Cara, você tá falando de um time que não paga, tem jogador que não recebe há 8 meses, velho. Você tá falando de um time que os caras não concentraram no hotel. Você tá preocupado, sério mesmo, com um patrocinador que tá na camisa que não é mais patrocinador? Sai fora. Você quer colocar a outra? Não, vambora, não vai dar tempo. Dá 7:45, pô. Dá tempo sim. Então bora lá então. O Rodrigo Santana, técnico da Ponte Preta, depois da vitória contra o Avaí, respondeu uma pergunta aqui dos canais Futebol Interior. Vamos ouvir, técnico Rodrigo Santana. Boa noite, Corsato. A escolha dos 3 volantes é que o Murilo, ele tem um pouco de característica de um meia, né? E a gente precisava de ter um meio de campo muito forte, uma vez que o Avaí, líder da competição, tem jogadores de muita mobilidade no meio de campo, né? E eu precisava de um meio de campo muito forte, uma vez que a gente perdeu o Elvis. Então a gente optou por ter um meio de campo de mais marcação, né, e explorar ali a velocidade do Tavares, do Potker e do próprio Brian ali pelos lados, né? Então o nosso objetivo foi em cima da leitura de jogo, até mesmo para competir, para ganhar um pouco mais de duelo, entendeu? Para a gente não ficar sofrendo muito lá atrás, porque é um time que pesa muito com 5 atletas ali na nossa linha de 4, e se a gente tivesse com inferioridade no meio de campo, a gente poderia ser surpreendido, né? Como a gente tem o Brian, que também tem essa possibilidade de, durante a partida, fazer um segundo volante, a gente optou por trazer com 3 de um pouco de marcação mais forte, né? Para conseguir resistir, pelo menos, o primeiro ímpeto do Avaí do primeiro tempo, né? Foi quando a gente até conseguiu equilibrar o jogo bem, para poder sustentar e aí sim, taticamente, a gente fazer algum tipo de alteração, né? Em relação ao Tavares, foi um atleta que eu fico muito feliz por esse retorno dele. Chegou a passar um momento onde estava com menos espaço, né? E ele vem crescendo muito durante a semana, né? Essas 2 últimas semanas ele veio treinando muito forte, ao ponto de retornar para o banco, entrar bem na partida contra o Vila e dessa vez mereceu a titularidade pela semana que ele fez e foi muito fundamental, né? Com a bola, sem a bola, é um cara que compete, conseguiu fechar muito a linha de passe ali por dentro, ajudar o Thales ali na marcação e acabou sendo decisivo ali para estar fazendo o segundo gol, né? E o Potker isso, é muito duelo, é muita entrega, é um cara que comprou o projeto, que veste mesmo a camisa, já merecia demais o gol, né? Passou, bateu na trave, passou perto e hoje ele teve, né, a alegria de retornar a fazer gol. Isso vai trazer mais confiança, deixa ele mais leve. Foi um cara fundamental no nosso jogo de hoje, né? E muito feliz pelo gol dele, por estar participando dos lances de gol. E eu vejo uma crescente. Isso é um jogo onde a Ponte sofreu muito, mas a Ponte foi resiliente, soube viajar, vir aqui, enfrentar o líder, honrar a camisa,
entregar a raça, e esse grupo eu tenho certeza que vai crescendo muito. Eu acho que essa vitória aí vai dar mais confiança aí pra gente estar evoluindo dentro da competição. Tá aí o Rodrigo Santana, técnico da Ponte Preta, logo depois do jogo contra a equipe do Avaí. Corsato. Tá certo, então. Rodrigo Santana, treinador da Ponte, e agora, não sei se a gente vai conseguir pegar, ele tá falando ao vivo com a TV. Vamos pegar a palavra ao vivo aí do Rodrigo Santana, treinador da Macaca, aqui no portal Futebol Interior. Contra o Avaí? Sim, uma equipe equilibrada, mas ao mesmo tempo buscando sempre o resultado, né? A gente sabe que o América é uma equipe perigosa, né? Mas a gente precisa ser ofensivo, precisa buscar a vitória desde o início. O que a gente prega é ser competitivo, né? A gente também vem de um bom jogo dentro de casa. Acho que taticamente a gente fez um jogo muito bom, o resultado não veio. Mas o jogo fora de casa nos deu mais confiança que a gente está no caminho certo, e a gente espera aqui conseguir a primeira vitória dentro de casa e emendar essas 2 vitórias para dar uma deslanchada na tabela. Tá aí o Rodrigo Santana, treinador da Ponte Preta, falando aí antes do jogo contra a equipe do América. Vamos ver se o Roger vai falar também. Se o Roger falar, até pelo carinho que a gente tem com ele aqui em Campinas, vamos colocar o Roger para falar, né? Técnico do América, aí eu prometo fazer a escalação mais no pique do rádio, viu, Corsato? Muito bem, Série B do Campeonato Brasileiro. Eu já falei aqui do jogo que teve a abertura dessa sexta rodada. O Cuiabá empatou com o Botafogo pelo placar de 1-1. Daqui a pouco a bola rola para Ponte Preta e América. O Carlos vai transmitir esse jogo. 8h30 da noite tem Sport pegando o Novo Horizontino, né? Esse jogo tá marcado para amanhã, tá? 8h30 da noite. 9 da noite amanhã, o Juventude encara o Londrina. No domingo, o próximo adversário da Ponte, o São Bernardo, pega no 1º de maio o Goiás. Também no domingo, às 18 horas, o Operário encara o Fortaleza. O Ceará no domingo pega o Vila Nova. Teremos ainda domingo Atlético Goianiense e Avaí, Criciúma e CRB. E na segunda-feira, 7 da noite, Atlético e Náutico. O Roger tá falando, Carlos? Sim, vai falar o técnico do América, que tem identidade aqui com a Ponte Preta, identificação com a Macaca. Só o Roger capilar. Talvez eu tenha passado grande parte da minha adolescência e juventude aqui dentro, né, desse estádio, desse gramado. Nunca escondi o carinho, o amor, a gratidão que eu tenho por essa instituição, por essa camisa. Eles seguem, mas hoje a gente está do lado do América, a gente precisa fazer um grande jogo. Nós estamos numa boa sequência, fizemos um bom jogo sábado, estivemos muito perto de vencer. A gente precisa continuar jogando como jogou, quarta e sábado, para poder alcançar essa primeira vitória no campeonato, que daqui a pouco nos dá um pouquinho mais de confiança para a sequência. Esse Roger Silva, técnico da equipe do América, viu, Corsato? O implante do Roger deu bem certo, hein? Naquela época, lá em 2016, ele não tinha quase nada de cabelo. Agora. Foi bem. Lotou de cabelo ali, hein? Só, olha, eu conheço 2 pessoas que você vai dar o moral implante pra ele deram de novo, certo. ele não dá moral pra nós, não vai falar o nome dele. Roger e Arthur Eugênio. Tá. Claro que dá. Não, eu achei que você ia falar outro. Eu só falei porque eu sei que ele não tá ouvindo, tá? 8:08. Carlos, vamos escalar as equipes? Vamos, Ponte toda de branco com a faixa preta no peito no gramado, Corsato. Escalação, ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Carlos Corsato. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte escalada, pronta, definida para enfrentar o Coelho. Diogo Silva é o goleiro número 12. Dali Zala pela direita, 22. Lucas Cunha tem a 3, Márcio Silva tem a 44 e o Kevson a 32. Meio campo da Ponte tem André Lima, 8. Murilo Cavalcante, 20. E Brian Borges é o capitão do time, veste a 31. O ataque tem ele, Luiz Felipe, com a 11. Diego Tavares é o 7. Potker, camisa número 9. Vou repetir a Macaca. Diogo Silva, Thales, Lucas Cunha, Márcio Silva, Kevson, 12, 22, 3, 44, 32. André Lima, Murilo Cavalcante, Brian Borges, 8, 20, 31. Luiz Felipe, Diego Tavares e Potker, 11, 7 e 9. O Rodrigo Santana tem à sua disposição o Vinícius hoje pro gol. E mais, Lucas Cunha, lateral, Rodrigo Souza, volante, Rodri Saravia, uruguaio, volante, Danilo Barcelos, ala,
esquerda, o Everton, zagueiro, Miguel, meia atacante, Jonathan Cafu, olha ele aí, atacante, Palácios, colombiano, zagueiro, Tarek, volante, Rodriguinho, atacante, Brandão, atacante. Ponte Preta, se golear por 5-0 o América, pode chegar, dormir na 9ª colocação da competição. A Macaca, 18ª, 4 pontos, 5 jogos, 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, marcou 4, sofreu 6, menos 2 de saldo, 26% de aproveitamento. Macaca volta a campo, 7ª rodada, domingo, dia 3 de maio, 4 da tarde, no 1º de maio, em São Bernardo, contra o São Bernardo. Ponte Preta de Guerra. Futebol Interior. Hora de escalar o Coelho, o América, de tanta gente, lá de Belo Horizonte. Gustavo é o goleiro número 1. Johnny, ala pela direita, tem a 42. O Natan é o zagueiro central 3. Rafa Barcelos é o capitão do time com a camisa 4. E o Dalbert, ala pela esquerda, 29. Meio campo tem ele, menino das categorias de base da Ponte, Felipe Amaral. Persson, Felipe Amaral é o 8, tá? O Persson tem a 21. O Iago Santos tem a 33. O ataque tem Segovinha, 77. Mastriani, 17. E o Tauan, número 11. Repeteco do Coelho. Gustavo, 1, Johnny, Natan, Rafa Barcelos, Dalbert, 42, 34, 29, Felipe Amaral, Persson, Iago Santos, 8, 21, 33, Segovinha, Mastriani, Tauan, 77, 17, 11. No banco, à disposição do treinador Roger Silva, o William, que o Marcelo não lembrava, mas jogou na Ponte Preta, Samuel Alves, Paulinho, Emerson, ex-Ponte, Ale, Iago, Jonathan, Paulo Victor, Everton Brito e W do Bigode, o William do Bigode. Lanterna do campeonato, o Coelho de Roger Silva. 2 pontos, 5 jogos, nenhuma vitória, 2 empates, 3 derrotas. Marcou 3, sofreu 9, menos 6 de saldo, 13% de aproveitamento. Que horror, hein? O América volta a campo no domingo, dia 3 de maio. Que campanha horrível do Coelho, cara. A gente sabe muito bem o que é isso. É. Contra a equipe do CRB no Independência. O jogo tá marcado domingo, dia 3 de maio, às 8h30 da noite, viu, Carlos? Arbitragem. Árbitro da partida é o Lucas Casagrande. Ele é paranaense, tem 25 anos, apitou 2 jogos nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Juventude 2, Goiás 0, Fortaleza 3, Criciúma 1. 6 cartões amarelos e 2 cartões vermelhos. O assistente 1, Andrei Luiz de Freitas, 32 anos. O 2, o Roberto Rivelino, do Santos Júnior. Por que será que ele tem esse nome, hein? Por que será? Ambos paranaense, ambos 32 anos, tá? O 4º árbitro, Leonardo Delfino de Abreu Lima, de São Paulo, também 32 anos de idade. O VAR é o Alexandre Vargas Tavares de Jesus. Esse é carioca, tem 37 anos. Minha idade. Já foi VAR em 2 partidas nesse campeonato. Novo Horizontino 1, CRB 1, CRB 0, Juventude 1. O pessoal lá de Alagoas não quer como VAR não, porque não ganha jogo com ele. De VAR, o Alexandre Vargas Tavares de Jesus. Ficha técnica do jogo. Somos 344 aparelhos conectados aqui no YouTube do Portal Futebol Interior. Dá joinha na transmissão. Hora da Macaca, terça-feira, hein? No YouTube, Hora da Macaca, às 9 da noite, na terça-feira, excepcionalmente, essa semana. Eu falei que se a Ponte golear o América, ela vai para a 9ª colocação, vai dormir na 9ª colocação, mas se ela perder e o CRB vencer o seu jogo, e é claro, perdendo para o América também passa a Ponte Preta, a Ponte pode terminar a rodada na lanterna do campeonato, tá? A lanterna que está na mão do América pode, dependendo de vitória do América e vitória do CRB, o CRB que joga domingo, 8h30 da noite contra o Criciúma lá no majestoso Heriberto Rilse, a Ponte pode voltar à lanterna
da competição. Os torcedores da Ponte não querem isso. Você que está no YouTube, 358, dá joinha pra gente chegar no 100 rapidinho aí, pro YouTube entender que a nossa transmissão é relevante. Obrigado você que tá junto com a gente, acompanhando a nossa transmissão. Carlos Corsato vai narrar o jogo e, é claro, você vai acompanhar com a gente. Vai começar a partida, estou vendo ali os capitães conversando com a arbitragem, só para trazer para você que está junto com a gente, matérias rapidinho aqui, Carlos, do Portal Futebol Interior. Ó, já está lá na primeira página, na capa, a nossa transmissão, então você pode acessar lá futebolinterior.com.br. Tem também São Paulo no Brinco de Ouro, valores de ingresso e operação de trânsito. Final do Paulistão a 13 Valo, terá casa cheia. Lembrando que segunda-feira, aqui no Portal Futebol Interior, vamos ter a cerimônia aí dos melhores, né, com a apresentação lá no hotel em Campinas do nosso Arthur Eugênio. Estaremos lá para fazer a transmissão aqui para o Portal Futebol Interior, tá? Instagram FI transmite final da Série A13 Valo entre Portuguesa Santista e Marília neste domingo. Luísa vai dar o recado, hein? Ó, jogão Operário e Fortaleza. Onde assistir, escalações, tem outras manchetes, por exemplo. Bahia arrecada 45 milhões com venda do Fazendão e investe em novo terreno. É só acessar, viu? futebolinterior.com.br. Vai começar o jogo. Emoção na ponta da chuteira com ele, Carlos Corsato, que vem aí para trazer tudo de Ponte Preta e América, com os comentários do Frank Francisco. Carlos Corsato. Deixa comigo, Brasil. Que gostoso ter você ligado conosco. Ponte, hein? Você me interessa de um jeito que só você me interessa. Dá trabalho pra caramba, né? Mas eu te amo, Macaca. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. O adversário hoje, o gigante América Mineiro, o Coelho, que não vem aqui pra brincadeira não, hein? Aliás, Ponte Preta e América, confronto bastante equilibrado. São 27 jogos entre as equipes. E aí eu vou falar aqui o retrospecto sem precisar olhar no papel. Sabe por quê? Porque é tudo igual. 9 vitórias da Ponte, 9 do Coelhão e 9 empates. 9 vezes 3, Corsato? Que bom. Vai ter equilíbrio, hein? Equilibrado pra caramba. E aí, Frank? O que você espera do jogo? 30 segundos pra você. Carlão, partida dificílima. A Ponte vem numa crescente. O América, através agora da entrada do Roger, também está buscando esse equilíbrio. Espero uma partidaça aqui no Majestoso, Carlos. E com certeza com a vitória da Macaca, né, se Deus quiser. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Quero a sua participação conosco. Quero você mandando mensagem pra cá no YouTube Futebol Interior. É o jeito de você participar. Obrigado, Corsato, obrigado. É o jeito de você participar, tá bom? É o jeito de você mandar mensagem pra gente. Por enquanto, 116 votos na enquete, 70% Ponte, 9% empate, 21% América. Posse de bola do América no primeiro tempo, apita o árbitro. Tem bola rolando no campo FI. É hora de printar a tela, Carlos Corsato. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corra atrás dela para trazer todas as emoções para você. E a Ponte já fez marcação sob pressão ali para cima da equipe do Coelhão. Já foi lá para cima do goleiro da equipe do Coelho. Já foi lá para cima do Gustavo. Mas o América vem pela direita. Bola com o Johnny. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Márcio Silva sobe de cabeça, tira dali. A bola vai voltar para a Ponte. Vem com o Luiz Felipe aqui pelo setor de ponta esquerda. Ponte toda de branco. Faixa preta no peito. A equipe do Coelhão, a equipe do América, meia, camisas, a meia verde, a meia totalmente verde, calção preto, a camisa com verde e branco. E o detalhe em verde, tem um verde mais escuro e um verde um pouco mais claro, que é aquele verde marca-texto na camisa, com algumas faixas aí na vertical. Preta. Bola preta, faixa preta na vertical, na camisa do Coelhão. Bola para a equipe do Coelho, bola aqui para o Johnny. Johnny trabalha, volta aqui um pouco mais atrás, ele volta a bola para Natan. Natan, que é o camisa número 3, jogando aqui pela zaga central. Rafa Barcelos, que é o capitão do time, está lá pelo setor de ponta esquerda. Canto alto de qualquer que seja o seu aparelho, canto alto de qualquer que seja o seu retrovisor. Aqui a transmissão é com som, tá bom? Você ouve como se estivesse
vendo o jogo na nossa transmissão. Bola para a Ponte, lá pelo setor de ponta direita, é comecinho de jogo. A Ponte, para você que está ligado conosco, imagine aí, a Ponte defendendo a direita do seu aparelho, atacando para o lado esquerdo. Obviamente o América defendendo o lado esquerdo, atacando para o lado direito nesse primeiro tempo. Para você que conhece o Majestoso, o goleiro Diogo Silva está defendendo o gol ali da FEPASA. Já a Ponte então atacando para o gol do portão principal, portão 5, portão de entrada. Bola para a Ponte, o Luiz Felipe traz a bola para a perna direita, vai queimando ali, bateu pro gol. Fora. Ele traz aqui da ponta esquerda para a perna direita e bate pro gol, hein, Corsato? Ela saiu à direita do goleirão Gustavo com 2 minutos, primeiro chute da Ponte. Isso, primeira chegada da Ponte Preta aqui pelo lado esquerdo, a bola se perdeu, foi embora, tiro de meta, segue 0-0, comecinho de jogo no Majestoso, expectativa de 4.500 torcedores no Majestoso, tem gente chegando ainda no estádio, viu, Carlos? É isso, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Deixa eu abraçar aqui o Leonardo Capelletti. Boa noite, hoje ganharemos, se Deus quiser. Um abraço. Thiago Barba, salve senhores, like 69. Ricardo Monteiro, boa noite time. Boa transmissão e sucesso para Macaquinha. O Adilson Franco Ferreira, Ponte 2-0. O Ricardo Monteiro, like 59. O Pedro Colombeira, boa noite, Carlos. Marcelo Franco, um abraço do tamanho de Jundiaí. Uma excelente transmissão para vocês. Valeu, Roberto, obrigado. Aparecido Alves, também tá ligado conosco. A Ponte tem uma falta aqui pela ponta esquerda. Canto baixo do seu televisor. Luiz Felipe vai pra bola, não, deixou pro Murilo. Levantamento na boca do gol. Sobe a zaga do Coelhão para tirar. O Thales vem na bola, deixou, bola pro Potker. Potker volta, essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola pro André Lima. André Lima para Murilo Cavalcante. Joga com uma proteção no punho esquerdo. Ele tenta fazer o passe e erra. Era pro Luiz Felipe aqui pelo lado esquerdo. Tá nítido, né? O Diego Tavares abre lá pela direita. O Luiz Felipe abre aqui pela esquerda. A bola vem para ele de novo. Ganha essa bola aqui, a equipe da Ponte. Na ponta, Luiz Felipe para Diego Tavares. Vem o Tavares. Passou por 1, passou por 2. Não passa pelo terceiro. Chega Persson. Ganha essa bola. É bom de bola o Persson, hein? Aí vem o Murilo Cavalcante. Abriu a caneta, ganhou a bola para a Ponte, vai subir ali o Persson contra 2 jogadores da equipe da Macaca. Chega ali o Iago Santos, dá um bico na bola, tira a bola, volta aqui pelo meio, círculo que divide o gramado, sai jogando bola para a equipe da Ponte, bola ali para o Lucas Cunha. Lucas Cunha tem o Márcio Silva pedindo bola na ponta esquerda, ele procura o Brian Borges. Borges trabalha a bola para a equipe da Ponte, vira o jogo para Kevson para Luiz Felipe foi para o chão, falta. O jogo tá parado, é falta para a Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. A falta foi do Johnny, né, Corsato? 42 em cima do jogador da Ponte. Foi sim. A gente destaca o Felipe Amaral, né? Que saudade do Felipe Amaral, é bom volante, esse menino aí. Eu acho ele muito bom jogador. Vai você, Carlos. Ponte, bola com o Brian Borges, tenta fazer o passe pelo meio, chegou o Felipe Amaral, rouba essa bola para a equipe do América, mas toca errada, a bola volta para André Lima, tenta fazer o passe lá pela esquerda, bola para o Thales. Aí o Thales vai fazer ali a marcação em cima do Rafa Barcelos, que tem que sair jogando. Trabalha a bola da ponta esquerda, bola para o Dalbert. Dalbert tem um coquinho ali na cabeça, amarrando o cabelo. Rapaz, que inveja, mas é inveja boa do Dalbert, viu? Que tem cabelo, né, velho? Quem tem cabelo é maravilhoso, deve ser sensacional. Quem tem cabelo deve ser quem tem muito dinheiro também, né? Eu nunca tive nenhum dos dois, então, bola aqui na ponta esquerda, bola para o Tauan. Muito forte o passe, a bola acabou saindo. Lateral para a Ponte fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita, Corsato. O Segovinha meteu uma trivela ali com a perna esquerda, aqui do lado direito lá pro lado esquerdo. E eu falava do Felipe Amaral, que é um jogador que passou pela Ponte Preta, né? A gente já falou do banco de reservas, do treinador o Roger, mas na Ponte, por exemplo, que eu lembro assim, certeza que passou pelo América, o Thales, o Brian Borges, e o que estão no time titular, e o Danilo Barcelos no banco de reservas, né? Sim. Jogadores que passaram pelo América, mas depois eu vou dar uma olhada aqui, mas eu acho que tem mais jogador, viu? Que passou pelo América jogando pela Ponte Preta. É que no futebol atual, né, cara? Nossa. É muito difícil. O cara fica 1, 2 meses no clube, sai, volta. Então, o que tem de lei do ex hoje aí... E vem Lucas Cunha, não tinha ninguém para tocar, ele resolveu andar para frente. Bola para Brian Borges, na ponta esquerda para Luiz Felipe. Vai passar o Kevson aqui, o passe é para ele. O Kevson vai para a linha de fundo, o Johnny na marcação, a bola bate nas pernas do Johnny. Mas o árbitro tá pegando impedimento, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. E sem falar no técnico, né? O Rodrigo Santana. Aí você vai dizer, poxa, Corsato, ele treinou o América? Não, mas ele começa lá em Belo Horizonte, né? Inclusive faz um bom trabalho no Atlético Mineiro por lá, né? E depois vem para Ponte Preta, não do Atlético Mineiro, mas aí ele ganha projeção nacional, Curitiba, Avaí, enfim, mas ele vem da Ponte para Ponte, lá do Volta Redonda. Vem bola para a equipe do América aqui pelo setor de ponta esquerda, bola para o Tauan, tocou para o Dalbert, vai para a linha de fundo, cruzamento, levantamento na boca do gol, pega na zaga, voltou, sobrou para o time do América, vai fazer para fora. Era o Eduardo Persson que estava por lá. Eu não sei se o árbitro está marcando o toque de mão do Persson. Eu quero ver. Mas ele ficou na cara do goleirão da Ponte. E bateu pro gol, ela foi embora ali de fundo, viu, Corsato? Marcou nada não, é tiro de meta, hein? Ele fez um sinal lá que a bola teria batido na mão de um jogador ali. Provavelmente, claro, que se fosse da Ponte Preta tinha dado pênalti, né? Mas não bateu não no Persson, viu? Também não vi, não. O Persson quase aproveita a bobeira ali. O Eduardo Persson, que é base do Guarani, né? Base do Guarani aqui em Campinas, depois passou pelo Ituano. Enfim, é bom jogador, tá agora no América. Primeira boa chegada do Coelhão, viu, Carlos? Márcio Silva está jogando aqui para a equipe da Ponte. Um abraço pro Thiago Barba, pro Felipe Freitas. Escreveu Bora América. O Marcelo Borges. Boa noite, melhor equipe. Marcelão, Corsato, Frank. Melhor trio de comentaristas. Bom jogo. Minha Chape, só por Deus. Meu amigo. Série A não é fácil, né? Na Copa do Brasil o jogo foi até que apertado, mas Série A não é fácil não, Marcelo. A gente sabe a dificuldade, né? De times aí com o poder da Chape, né? A Chape que, para muitos brasileiros, é o segundo time, né? O time é bem querido por todo o Brasil. Mas a gente sabe que a Série A realmente... o sarrafo é bem mais embaixo, né? Então a gente tem que... Ou em cima, como você queira, né? O sarrafo é muito alto, né? Então é complicado. Mas um abraço, viu, Marcelão? Obrigado. Dalbert, pela ponta esquerda. Diego Tavares vem na marcação para cima dele. Ganha essa bola para a equipe da Ponte. Trabalha a bola ali para o Thales. O Thales vai contra o seu ex-clube. Ele bate. Pega ali no jogador da equipe do América. Sai lateral, linha de fundo. Tiro de volta para a Ponte. Canais de Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. Ô Carlos, você falava aí do sarrafo lá no alto, né? E é verdade quando a Ponte tá tocando bola aqui no campo de defesa. E só que assim, muitos times do futebol brasileiro estão endividados até o pescoço, né? Vide Ponte Preta, enfim. Mas times que estão na Série A, vai você. Vem o time do América, bola ali pela ponta esquerda, ganha o América, Tauan, perna esquerda, vai queimada ali, bateu pro gol, Diogo Silva, voltou pro Persson, vai fazer, bateu pro gol. Chega a zaga da Ponte, tira o Diogo, tá caído. Bola lá na ponta, bola pro camisa número 17, é o Mastriani. Trabalha a bola com a perna esquerda, toca a bola para Eduardo Persson. Persson no meio pro Tauan, por baixo. Chega o Márcio Silva, tira. E aí a bola pegou. Pra mim, pega no jogador da equipe do América. Não foi escanteio, não. É tiro de meta pra Ponte, né, Corsato? Na verdade, eu entendi que o Bandeira chegou a sinalizar alguma coisa como impedimento, mas o Márcio Silva estava atento, acabou chegando, travando a marcação ali, mas tem que se destacar a boa defesa já do goleiro da Ponte Preta, o Diogo, né, que depois ficou reclamando de um choque ali com o centroavante da equipe do América, do Coelho, o Mastriani, mas quase o América vai pra rede. A gente falava aqui dos times, né, endividados. A Chape, o Juventude são equipes que estavam, né, ou a Chape na Série A e o Juventude na Série B, mas times que estão tentando se reestruturar, pagando dívidas. Por exemplo, o Juventude conseguiu diminuir a sua dívida em 35% para, claro, pode até ser rebaixada a Chape, mas para 2, 3 anos se seguir a linha aí de não ficar devendo para ninguém, logo vai ficar e vai firmar na Série A. Porque vai ter time grande aí que vai penar na Série B um tempo, viu, Carlos? E vem a equipe do América, Felipe Amaral, trabalha a bola aqui pro camisa número 77, que é o Segovinha. Segovinha pro Persson, Persson bate na bola, Márcio Silva tira a bola, volta pela direita, Johnny pela direita. Ih, parece que o América gostou do jogo, hein? Bola pro Mastriani, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, por baixo, chega a zaga da Ponte. Tira, joga a bola para a lateral para a equipe do América fazer a cobrança. O América tá apertando, o Coelhão tá apertando a Macaca. A Macaca teve um bom começo, mas agora só dá a América. Aqui pela direita, encurralando a Ponte. Fez o passe, bola pro Natan, cruzamento, a zaga tira, a bola volta pro Johnny, pega na zaga, sai.
Agora sim, linha de fundo. Primeiro escanteio do jogo com 11 minutos, Corsato. Era o Brian Borges que estava lá na marcação, né? A bola bateu no capitão da Ponte Preta hoje, foi embora. Escanteio lado direito. Se segura aí, Diogo Silva. Olha o América no ataque, Carlos. Diogo Silva se segura aí. Jogadores do América dentro da grande área. O Dalbert está indo ali para dentro da grande área. O Natan, o Rafa Barcelos. Quem vem ali é o Persson pra bola. Levantou, segundo pau, joga nisso aí, toca de cabeça, Diogo Silva. Cantinho direito, o goleirão vai pra ela, faz a defesa. Foi o Rafa Barcelos. Rapaz, subiu. Mas subiu gigante o zagueiro da equipe do América, meteu a testa na bola, Diogo Silva foi pra ela, fez a defesa, ia no cantinho, hein, Corsato? Assim, esse rapaz é muito bom goleiro, né? E parece que ele machucou ali a mão direita. Mas ele é muito bom goleiro. Tem muito time aí, vou falar a verdade, cara, de Série A que não tem um goleiro com a qualidade que a Ponte Preta tem. Ele fez uma postagem, né? Ele é ativo nas redes sociais. Eu não sei se eu sigo, mas eu vi. Se eu não sigo, eu vou começar a seguir o Diogo Silva. Ele fez uma postagem meio que enigmática, dizendo seguimos, tal. É um cara que tem o respeito do torcedor pontepretano, né? Ele bate as costas ali e o braço também no poste direito ali, Carlos. Mas é um cara que tem muito respeito e ele é muito bom goleiro, né? É muito bom goleiro o Diogo Silva. A Ponte está bem servida de goleiro titular, viu, Carlos? Só para corrigir aqui, não foi o Rafa Barcelos que meteu essa cabeça na bola, não, viu? Quem foi? Foi o número 3, o Natan, que meteu a testa na bola. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Para Rádio X Alphaville, Rádio Futebol na Canela. Ah, meus amigos, a coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite, porque o tempo passa e como passa. Passados 13 minutos. 13, primeiro tempo 32 para terminar o jogo. No primeiro tempo, no giro do giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro. Essa é a sexta rodada, majestoso. América e Ponte empatam 0-0, Corsato. Muito bem, Carlos, aqui no placar ao vivo, eu vejo que pelo Brasileirão Feminino A3, primeira fase, quinta rodada, 3 da tarde hoje, o Araguari perdeu para o Realidade Jovem pelo placar de 2-0. E tivemos também o Mauaense empatando com o Brasil de Farroupilha pelo placar de 2-2. A Rivalo abraçou o futebol de verdade. É hora de você também fazer a sua parte. Acesse o QR Code que está na tela. Tem cashback de 25% esperando por você. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Carlos Corsato. Ah, Ponte, você me interessa de um jeito que só você me interessa. E o que interessa também é o comentário do Franco Francisco com 14 minutos do primeiro tempo. O Diogo Silva teve que trabalhar 2 vezes já, hein, Franqui? Carlos, a Ponte começou bem, né? O América já começa a sobressair, principalmente no setor de meia cancha. O Persson está tendo uma certa liberdade, o que permite com que o América troque passes e apresente riscos sérios para a defesa da Ponte, né? Mas aquilo que eu imaginei, Carlos, um jogo pegado e com certo equilíbrio, mas o América já começa a despontar. Para você que gosta de anotar escanteios vermelhos e amarelos, presta atenção aí no cantinho da tela, você tem os números, tá? No cantinho direito. Parte de baixo da tela, tem um internauta aqui perguntando quantos escanteios. O primeiro escanteio, mas está sempre ali, viu? Anotado ali, sempre no cantinho direito na sua tela aí, tá bom? Obrigado pela audiência, Roberto César Santos, tá ligado com a gente. Valeu, obrigado aí pela audiência. Bola para a equipe da Ponte. Bola com o goleirão da equipe da Macaca. Bola com o Diogo Silva. Tem superchat, tá? Você pode mandar um superchat pra gente, tá bom? Obrigado aí pela audiência. A Ponte vem trocando bola aqui no campo de defesa. Vamos penar essa bola, né? Vamos tirar essa bola. Bola aqui no campo de ataque, sobe a zaga da equipe do América para pegar essa bola aqui. Com camisa número 13, o Natan. O Natan troca a bola aqui para Rafa Barcelos. Rafa Barcelos faz o passe ali pelo meio, era para o Mastriani de primeira. Chega a zaga da Ponte, tira essa bola daí, meu filho. Bola volta ali para o Brian Borges. Ele toca a bola para Luiz Felipe. Luiz Felipe fez o passe na direita, é para correr, para o Diego Tavares, de um lado para o outro, de um para o outro, de outro para um. Aí a bola volta aqui para o Gustavo
que sai do gol com os pés para ficar com ela. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Ponte vem, bola aqui pela ponta esquerda com o Luiz Felipe, tocou pro Potker, vai fazer, bateu pro gol, pegou Gustavo. A Ponte chegou aqui pela ponta esquerda. E aí o Potker bateu pro gol no toque do capitão Brian Borges. Ele bateu, só que não pegou legal. O Gustavo foi pra ela, fez a defesa. Corsato. E tinha um jogador chegando dentro da grande área, o Luiz Felipe, né? O Potker podia ter tocado pro Luiz Felipe ali na marca do pênalti, estava sozinho. Mas é centroavante, fez gol no último jogo, depois de um jejum, né? De uma seca. Ele bateu pro gol, o Gustavo fez a defesa. Segue tudo igual no Majestoso. O Cícero tá dizendo que vai dar América 2-1. Eu espero que você esteja redondamente enganado, viu, ô meu querido? Tá lá no Pernambuco. Valeu, queridão, abraço. Bola pra Ponte, é o Potker. Foi puxado, hein, velho? Falta, pô. Foi puxado e já tomou cartão capitão do América, Corsato. É, o capitãozão do América tomando o cartão amarelo, é o primeiro do jogo, hein? Cara, é o seguinte, o Potker, ele deixou o corpo e o capitão do América foi ali pra cima dele, o Barcelos, né, e acabou fazendo a falta. Segurou, né? Puxou pelo pescoço, agarrou a camisa, quase estragou o manto do Potker lá. Falta, cartão amarelo, primeiro do jogo. É de média para longa distância, mas o Potker pega bem na bola. O Murilo Cavalcante também tá com a confiança, né? Porque ele já bateu algumas faltas. Enfim, vamos ver quem que vai pra essa aí, viu, Carlos? O David Rodrigues foi quem perguntou aqui dos escanteios. Um abraço. Almeida Correia, Dali Ponte, 2-0, Macaca. Somos mais de 300 aparelhos conectados. Obrigado você pela audiência. Hora da Macaca, excepcionalmente, na terça-feira, tá? Na semana que vem. Na segunda estaremos aqui para a firma, cobrindo a festa de premiação da Série A3. A final entre Marília e Portuguesa Santista. Mas na segunda-feira, os melhores da Série A3, a partir das 8 horas da noite. Estaremos lá com o Marcontes, com o Pedro Lino, e eu e Marcelo Corsato também, com a festa que terá a apresentação de Arthur e Eugênio Matias. E o Roger tá discutindo lá com a rapaziada, com a arbitragem. Lembrando que a última vez do Roger aqui no Majestoso foi na final, né? Isso, contra o Londrina. Na final da Série C do Campeonato Brasileiro. O Roger foi expulso e a Ponte foi campeã. Uma confusão danada ali, viu? Uma confusão danada naquele jogo contra a equipe do Londrina. A Ponte tem uma falta. 19 minutos passados do primeiro tempo de jogo. Cara, a falta foi com um pouquinho mais de 17, mais de 2 minutos, muita demora no futebol. Falta pra Ponte, falta pra Macaca, é o Potker que tá ali? Não, Murilo Cavalcante, ele pra bola, perna esquerda, vai queimar dali, bateu pro gol, falta perigosa dessa, aí o Murilo Cavalcante bate na barreira, bola voltou pra equipe do América, aqui na ponta não tinha ninguém do Coelhão. Todo mundo no campo de defesa, bola pra equipe da Ponte, com o goleirão Diogo Silva que sai da grande área com os pés para fazer o toque. Ele vira, toca a bola aqui para Lucas Cunha pro Kevson. O Kevson toca essa bola aqui na ponta. Ele já abriu. Aqui bola pro Diogo Silva com a perna direita. Vai dar um bico nessa bola. O Diogo Silva que já teve que trabalhar 2 vezes. Toca a bola ali pro Diego Tavares. Tô começando, é claro que é tudo treinado, né? Mas sai boas jogadas do pé do Diogo Silva. A bola volta pra Ponte. Bola pra Murilo Cavalcante. Passou pelo primeiro. Passou pelo segundo. Fez o passe lá na ponta direita. A bola pra equipe da Ponte. É o Potker que tá por ali. Toca a bola pra Diego Tavares. Foi pro chão. Diz que não foi nada a arbitragem. Bola voltou. Persson ganha no primeiro, ganha no segundo. André Lima chega. Aí a bola vai voltar. Vem o Márcio Silva. Vai ter que tirar dali. O Márcio Silva dá um bico nessa bola, tira. Joga a bola para lateral. Diego Tavares ficou pedindo pênalti na jogada interior. O árbitro mandou seguir. Segue o jogo. Não pode ainda. Tem que esperar um pouquinho. Bateu o lateral lá, o árbitro, porque depois, né? O árbitro tá vendo o lance ainda. O Dalbert foi nada, né? Ele acaba perdendo o passo e acaba... eu não sei se é suficiente para derrubar. Foi nada. Segue o jogo, Carlos. Segue o jogo. Bola aqui no campo de defesa para a equipe do Coelhão. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Passamos de 21 agora do primeiro tempo. 24 para terminar o jogo no primeiro tempo. Rádio X Alphaville, Rádio
Futebol na Canela conosco. Te contei não, placar do Majestoso. Sexta rodada, Série EB. Brasileirão, Ponte América 0-0. Corsato. Cara, pelo Campeonato Espanhol, 32ª rodada, o namorado Davi, o Vi, foi pra rede, mas o Real Madrid empatou. O Real Betis empatou no finalzinho. Então, tudo igual. Real Betis 1, Real Madrid 1. O Barcelona é o líder do Campeonato 82. O Real Madrid tem 74. Informou o Rivalo. Nada ganha da emoção. Acesse o QR Code que está na tela. Faça parte desse movimento em prol do futebol de verdade e aproveite o cashback de até 25%. Jogue com responsabilidade. Ô, Cabeção, site para maiores de 18 anos. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Carlos Cossa. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Vem Coelhão, vem América, bate pro gol, Persson e espalma Diogo Silva. Voltou pro Iago Santos, bateu pro gol pra fora. Rapaz, que perigo. Que perigo, quase que o Coelhão chega lá, hein, Corsato? Eu acho que até estava impedido o atacante do América no primeiro lance, mas eu acho, não tenho certeza. Mas o goleiro da Ponte pegou e depois o Iago isolou, mandou a bola para fora do gol, a bola subiu, foi embora. Metade do primeiro tempo, o Coelho, Carlos, está se assanhando aqui no Majestoso, hein? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado conosco, já já o Franco Francisco vai falar, porque a Ponte vem apertando aqui a saída de bola do time do América. Bola pela direita, bola com o Coelhão, canto baixo da sua tela, lado direito, bola para Johnny. Johnny faz o passe, vira, perde, recuperação de bola para a equipe da Ponte. Quem perdeu a bola ali foi o Segovinha, voltou, bola para Macaca, Brian Borges, na grande área, trouxe para a perna direita, virou, fez o toque, era pro Luiz Felipe. E aí, teve um encontrão ali do Luiz Felipe com o jogador, o zagueiro da equipe do América. O Luiz Felipe foi pro chão, jogador da equipe do América também, mas o Brian Borges tentou fazer o passe ali pro Luiz Felipe na briga com o Dalbert. Deu ruim pro Dalbert, hein, Corsato? Na verdade estava na jogada também o Felipe Amaral, né? Acabou empurrando ali, ou disputando com o jogador da Ponte Preta, que acabou acertando o Dalbert dentro da grande área, né? O árbitro acabou marcando a falta, né? Se sai o gol não valeria. Mas um lance muito perigoso, aí os jogadores estão caídos e solicitam o árbitro ali atendimento para os jogadores, tanto da Ponte como também do América, viu, Carlos? Bora, só para lembrar que o Luiz Felipe, ele tá pendurado, hein? Pendurado. Luiz Felipe e Brian Borges. Borges, Os dois jogadores pendurados aí do time da Ponte. Ô, Frank, e o jogo, Frank? 24 do primeiro tempo, tá 0-0. Continua bem disputado, Carlos, em pese o América chegue bastante. A Ponte também está chegando. A Ponte deu uma melhorada na questão da meia cancha. Você pode ver que o Persson já não está aparecendo tanto, mas é aquilo que eu falei, é um partidaço. Não pode despregar o olho aqui que você perde a jogada. É um jogo gostoso de assistir. A Ponte precisa dar uma melhoradinha nessa última bola. Falta um caprichozinho nela. Mas tá ótimo o jogo, Carlos. O José Moraes está mandando um oi. O Almeida Correia diz que está em Portugal assistindo a gente. Valeu. E essa aqui eu juro por Deus que eu não entendi. Mas eu vou mandar pro ar. Porque eu não entendi, quem sabe alguém pode me ajudar. Vamos lá. Olá. Boa noite. Buenas. É o Marcelo Fonseca. Meu xará. Tô assistindo esse jogo. Sei. Mas pra minha surpresa, essa moça é muito linda. Eu tô lendo aqui. Eu não sei. Eu sei que meu óculos tá com problema. E assim, eu não costumo beber, entendeu? Eu não costumo beber. Diogo Silva, sai da grande área, lá no canto alto da sua tela. Ele bate nessa bola. Aí tira dali. Eu só li porque eu realmente não entendi, cara. Eu também vou ficar calado. Ô, Carlos, a camisa do Diogo Silva é linda, hein? É cor de ouro, né? Bonita, hein? Tem uma música do Gustavo Lima que fala cabelo cor de ouro. Bola pro América. Bola pro camisa número 77. Quem é? É o Segovinha. Ele vira pro Persson. Persson tentou fazer o passe lá no meio. Meu Deus! Se passa pro Mastriani. Vou falar a coisa pra você, viu? Nós tava lascado.
Rodrigo Santana colocou a mão aqui na cabeça. Meu Deus do céu, a sorte é que o Thales estava esperto e tirou, mas vem de novo, vem os caras, é o Segovinha aqui pelo setor de ponta, ele trocou ali com o Tauan tá lá na ponta esquerda, agora o Segovinha tá aqui na direita, aí chega a zaga da equipe do América com o Felipe Amaral, mete o pé na bola, tira, joga a bola para a lateral, é lateral para a equipe da Ponte, Sérgio Carvalho também é futebol interior, um dos ícones do jornalismo esportivo brasileiro, acesse futebolinterior.com.br e confira a coluna Toque de bola. Será que o futebol interior estará na Copa do Mundo? Será? Você sabe fazer igual os caras fazem na internet, no TikTok lá? Não sabe sei. fazer, Francisco? Será? Você sabe que agora é meme isso aí, né? Será? Vem a equipe do América, bola aqui pro campo de ataque, é pro Mastriani, fez o toque, chega a zaga da Ponte para tirar com o Márcio Silva. Ganha essa bola aqui para a equipe da Macaca. Quem estava por lá era o Segovinha. Aí a bola volta para a Ponte. Luiz Felipe recuperado, mas sofreu falta. O jogo está parado. Falta do Johnny. Para cima dele, o jogo está parado. É falta para a Ponte. Quer falar, Frank? Carlos, o Luiz Felipe está fazendo um partidão. Ele, inclusive, está descendo aqui na marcação e tomou várias bolas. E também está tomando várias pancadas. Estou gostando demais do Luiz Felipe, partidaço dele. Pedro Paulo Ribeiro Neto, Ponte 1-0. Edson Cláudio, boa noite, amigos. Começou a sessão do Pix na transmissão pirata, hein? E aqui ninguém manda superchat. E aqui ninguém, aqui não tem nada de cada pirata. Superchat Ô, Edson Cláudio, se você véio. sabe é porque você também tá lá, né, velho? Você tá lá, mas você tá com a gente aqui no YouTube. Mas você sabe é porque você também tá lá. E aqui, ó, ninguém pra mandar superchat. Tem na telinha aqui, ó. Na tela aqui, ó. Deixa eu colocar na do Frank. Ô, Frank, eu vou colocar na sua aqui que fica melhor, né? Ó. Aqui, ó. Tem na tela aqui, ó. Um cifrãozinho ali. Aqui nada. E aqui não tem nada de pirata. Mas também não tem imagem. Não tem pô, imagem. tem gente que tá vendo mulher na tela, pô. Cara, deu uma melhorada boa no torcedor da Ponte, hein? Ó. Eu acho que vamos passar de 5 mil hoje, viu, Carlos? O José Bigode, Ponte 2-0, valeu, obrigado pela audiência. O Marcelo Borges manda um kkkk. Segovinha tava na bola aqui, a bola acabou saindo, vai embora. Lateral para a equipe do América fazer a cobrança aqui pela direita. Vem Johnny para fazer a cobrança. Parece que os caras começaram no 220, agora deram uma chegadinha lá na tomada e trocaram para 110. Mas bola o na Segovinha ponta. não para, esse cara é liso, hein? Ele é do Botafogo, né? Bola aqui pro campo de ataque. Vem o time do América. Chega a zaga da equipe da Ponte, tira. Persson tava na jogada. A bola volta pro Johnny aqui no canto direito, canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor. Quase meia hora de jogo. Quase meia hora, 29 para ser mais exato. Tem um amigo meu que fala, agora, precisamente, 19 horas, 2 minutos, 33 segundos, precisamente. Bola para a equipe do América, Vinha, chega a zaga da Ponte com o Thales, tira, volta a bola ali para o Diego Tavares. Diego Tavares fez o gol da vitória da Ponte contra o Avaí, a primeira do campeonato. Aí o Tavares toca a bola para o Thales, todo desengonçado, ele tem que tirar com a perna esquerda. Sobe ali o Barcelos, que já tem cartão, o único cartão amarelo do jogo é para ele. Ele volta, a bola volta para a Ponte, chega Kevson, aqui no campo de defesa, perto da grande área. Ele dá um bico, tirou a bola para onde deu. A bola acaba saindo lateral para América. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Sentiu. Quem? Brian Borges. Cabeça com cabeça é perigoso, né, Carlos? Ele mesmo fala, ele mesmo dá risada. O Marcelo Fonseca. Oi, pessoal da mesa. Valeu, Marcelo. Obrigado. O Alisson Souto. Pelo menos mais 2 escanteios. Vai ter um monte mais, vai ter muito mais. Mas acho que ele quer no primeiro tempo. Ah, tá. Quer no primeiro tempo. Já Ele tem entendi. negócio, né? Aquele negócio lá das bets lá no primeiro tempo, né? Deixou Ele quer 13, ele quer 13 escanteios por enquanto, só um, viu, querido? Na Só Rivalo. Só um. Bola aqui pro campo de ataque. Chega a zaga da equipe da Ponte para tirar com o André Lima. Ele mete o pé na bola, joga a bola para lateral. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Quer saber tudo o que acontece com o seu time do coração? Acesse futebolinterior.com.br da Albert. Lá na ponta esquerda, cruzamento, levantamento na boca do gol. André Lima, cabeça na bola, bola volta. Felipe Amaral tira. Aí vem a zaga da equipe da Ponte, completa ali o Murilo Cavalcante, mas não tem ninguém da Ponte, todo mundo no campo de defesa. A bola sai para lateral, é lateral para a equipe do América. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Valeu, pessoal aqui tá ligado nos lances das bets aqui, né? Valeu, pessoal vai lá na Rivalo, jogue com responsabilidade, site para maiores de 18 anos. Vem América, bola aqui pro campo de ataque, chega a zaga da equipe da Ponte para tirar. Tira, joga a bola, linha de fundo, ó. Escanteio. O ouvinte queria mais dois, pelo menos um agora, pro América, né, Corsato? O Kevson, na bola que veio lá da esquerda, ele acabou fazendo o cruzamento, mandando a bola pra fora. Persson, escanteio, lado direito. Persson pra bola, levantou, primeiro pau, toca de cabeça, chega a zaga da Ponte, tira. E aí o Diego Tavares tirou pra bico da grande área, bate na bola, a zaga da equipe do América, chega tirando errado, a bola voltou pra equipe da Ponte, contra-golpe pra Macaca, Diego Tavares corre, desaba lá da carreira, lá pelo setor de ponta direita, ele vai com a bola, chega a zaga da equipe do América. Mas aí a bola tocou por último do Diego Tavares, né? Chegou lá o Iago Santos, rapaz, apostaram corrida ali, foi bem, hein? O Diego Tavares, mas o Iago Santos não largou dele. Mas eu achei que o Diego Tavares poderia ter jogado a bola no meio pro Potker, né? Porque o Potker estava correndo lá pelo meio, estava fazendo facão e entrando na grande área. Mas é claro, tinha dois jogadores do América na marcação, a bola acabou batendo por último no Diego Tavares, deu azar ali e a bola foi embora. Lateral, lado esquerdo, campo de defesa favorece o Coelhão. Hora da Macaca, toda segunda, 9 da noite no YouTube, Hora da Macaca, excepcionalmente nesta semana. Vamos fazer a Hora da Macaca na terça, vem Ponte, bola com o William Potker, perna esquerda, ele vai bater pro gol. Aí não tem conversa, velho. Aí ele vai de um jeito, vai de outro. O Potker deixou o pé, hein? Deixou o pé ali pra cima do Tauan e tomou cartãozinho amarelo, hein, Corsato? A gente falava, né, na outra transmissão, no último jogo, vitória da Ponte contra o Avaí, e também na Hora da Macaca, que é segunda-feira, cara, tem VAR, velho. E o Potker, ele tá indo um pouco acima do que é pra fazer, cara. É que o pé dele não tava tão alto assim, mas ficou ali no limite, cara. Ficou ali no linear pro VAR chamar, viu, Carlos? Porque, olha, se o pé dele tá um pouquinho mais alto, ele ia tomar cartão vermelho. Tem que ter um pouco mais de calma, cara. Não pode ser assim. E parece que o Rodrigo Santana tá conversando com o quarto árbitro, e o quarto árbitro falou pro Rodrigo Santana, ó, tô analisando o lance lá, hein? Não, mas já deu amarelo, né? Não, mas se o VAR entender que é pra vermelho, chama o juiz, chama o árbitro. Chama o árbitro e dá cartão vermelho, tira o amarelo e dá o vermelho. É que já bateu a falta, não vai ser nada. Mas se o VAR entende que é pra vermelho, o VAR chama e fala, ó, esse lance aqui era pra cartão vermelho. Esse negócio de VAR é muito esquisito. A informação que eu tenho é que amarelo é amarelo, né? A não ser que seja tipo o último jogador. Não, pode trocar, pode trocar. Olha a equipe do América lá pela ponta esquerda. Vem o América com o Tauan. Vira o jogo pro Dalbert. Vai pra linha de fundo. Cruzamento. Chega a zaga da equipe da Ponte. Bate na bola. A bola fica pro Diogo Silva. Sai do gol pra ficar com ela. Bola pra Macaca. Vem bola pro campo de ataque. Brian Borges ganha a bola aqui no círculo que divide o gramado. Ganha a bola pra Ponte. Toca a bola pra Luiz Felipe. Brian Borges passou, pediu. Luiz Felipe sai da ponta, vem pro meio, vira o jogo. Trocou a bola pro Murilo Cavalcante. Só que o Murilo é canhoto, né? Aí ficou ruim pra ele. Volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola para Lucas Silva para André Lima tem o Murilo Cavalcante que pede a bola, perna esquerda, ele vai tocar, bola na ponta, é pro Diego Tavares pra bola, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça, chega a zaga da equipe do América, tira. E o Potker já tinha feito lá o gesto para meter a testa na bola. A bola voltou para a equipe da Ponte, que ganha essa bola aqui pela ponta esquerda. Luiz Felipe ganha essa bola para a Ponte. Tem o Kevson pedindo bola aqui na esquerda. Não tocou. O Kevson ficou pé da vida. Toca a bola para André Lima. André Lima por Murilo Cavalcante. Murilo Cavalcante pro Thales. Fez que ia bater, não bateu, voltou. Trabalhou. Bola para Diego Tavares. Vem cruzamento. Levantamento na boca do gol. Sobe Barcelos, tira. 2 amarelos no jogo. Para a Ponte. Pro Potker, 1 pro equipe do América, pro Barcelos, bola pro Diego Tavares, está na direita, cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga, tira, a bola voltou pra Luiz Felipe, dentro da grande área, não tem pra quem tocar, vai pra linha de fundo, cruzamento, mas a bola saiu. A bola havia saído, o árbitro tá mandando só tiro de meta pra equipe do Coelhão. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol.
A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 35,5, quase 36 desse primeiro tempo. 9,5 para terminar o jogo. Mais acréscimos do árbitro da partida, o Lucas Casagrande do Paraná, jovem ainda. 25 anos de idade. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, Brasileirão 2026, sexta rodada, majestoso. Ponte América, Macaca e Coelhão empatam 0-0. Placar ao vivo, futebol interior, rivalo.bet.br, Corsato. Vou gastar o meu francês agora, merci beaucoup. 31ª rodada do campeonato francês, o Brest empatou com o Lens pelo placar de 3-3. E você tem todas as informações no placar ao vivo do portal Futebol Interior. Informação para Rivalo, a maior patrocinadora do futebol paulista. Agora também apoia o seu time do coração. Acesse agora o QR Code que está na tela e aproveite até 25% de cashback. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Eu espero que a alegria te convença, que a tristeza não compensa. Franco Francisco, fala do jogo aí, 37 do primeiro tempo, tá 0-0. Carlos, uma partida muito agradável de ser assistida, né? O América vem, a Ponte também, quando retoma essa bola, desce em contra-ataque. É como eu falei, tá precisando de um caprichozinho da Ponte nessa última bola. Mas a partida é muito boa e equilibrada, como nós esperávamos. Bola para a equipe do América que bate o tiro de meta. Depois daquela jogada, a bola foi voltar agora. Girei o placar, o Marcelo fala em francês aí. A bola não tinha voltado a rolar ainda. O jogo é muito picotado, o jogo é muito parado. Agora pintou um cartão amarelo ali, viu? Eu acho que foi para o auxiliar do Roger, tá? Se não foi pro Roger, foi pro auxiliar do Roger. Os caras estão inquietos ali, viu? Não param. E o Dalbert estava sentindo alguma coisinha. Tinha um jogador do América fazendo aquecimento ali. Não sei se vai dar pro Dalbert, mas ele estava sentindo uma contusão lá. O Dalbert, jogador do América. E não é só auxiliar, não. Tá o banco inteiro do América lá, bravo com a arbitragem. Bola para Thales, lá na ponta direita, tenta levar a Ponte, canto alto da sua tela, canto alto de qualquer que seja o seu aparelho, bola para Diego Tavares. Tavares tem o Thales pedindo bola, ele toca a bola para ele. Aí o Thales tentou fazer o passe pelo meio. Cara, essa foi aquela marcação que o povo fez o cara levantar a bandeira, porque ele não tava com muita vontade não, viu, Corsato? Não, mas foi toque de mão, pô. Mas ele não tava com vontade, não. Eu acho que ele deu a falta, mas com um delay danado. Depois você fala o nome do caboclo aí. O povo que fez ele marcar. Roberto Rivelino, do Santos Júnior. Tem nome de craque, mas na bandeirinha, vou falar, talento, hein? Não tava ligado o Riva, não. O cartão amarelo, a informação que eu tenho aqui, foi pro Roger Silva, o treinador da equipe do América, Carlos. Então, Roger Silva. Rapaz, ele não faz um jogo sem tomar cartão amarelo no Majestoso. Depois eu vou contar uma história curiosa da última vitória da Ponte, da última vitória de um jogo da Ponte contra o Coelhão pela Copa do Brasil. Pela Copa do Brasil. Daqui a pouco eu vou contar essa história pra você. Bola aqui na direita. Trabalha a bola o time da Ponte. É falta pra Macaca. Murilo Cavalcante e Luiz Felipe. Murilo Cavalcante para fazer a cobrança. É que o Murilo bate com a perna esquerda. Isso. Né? Murilo Cavalcante para fazer a cobrança da falta. É pra equipe da Ponte. Deixa eu ver se é ele que vai. Não. É ele mesmo. É ele mesmo. Murilo Cavalcante, perna esquerda, levantou, fechado na boca do gol. Chega a zaga, tira a bola, botou pro Tavares, vai fazer, bateu pro gol. Pegou na zaga. Chegou com força o Tavares, hein? Mas aí, ele fechou o olho e bateu. Ela pegou na zaga, voltou pra Ponte. Vem cruzamento, Cavalcante, a bola volta de novo pro Tavares. Vai, Tavares, mas tá impedido, não vale nada. Tá marcando perigo de gol o árbitro da partida, o jogo tá parado. Bola pra equipe do Coelho, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Para você ligado aqui nos canais de Futebol Interior, tava falando aqui, a última vitória da Ponte contra a equipe do América foi em 2016. Né? No dia 2/6 de 2016. Para 10 anos, a Ponte venceu o América fora de casa por 2-1. O Roger jogava na Ponte. Era jogador da Macaca. Pois é. Bom, como eu disse aqui, são 27 jogos, né? Com 9 vitórias da Ponte, 9 derrotas, ou 9 vitórias do América e 9 empates. O América fez 30, sofreu 28, a Ponte marcou 28, sofreu
30 gols. No Majestoso, dos 27, 13 partidas. 5 vitórias da Ponte, 4 empates e 4 derrotas. Vem o time do América na ponta esquerda. Vai queimada ali, bateu pro gol. Passa por todo mundo. E aí no carrinho, por último, o Mastriani. Quem bateu foi o Tauan, lá na ponta esquerda. Virada do Segovinha, pega o Tauan, ele bate cruzado. Velho, essa deu trabalho, hein, Corsato? E o Mastriani, ele tem o CC do gol, né? Ele tem o cheiro do gol, ele é artilheiro, não pode bobear, não. Segovinha faz barulho, né? Boa virada de jogo, quase. A Ponte toma o gol. Olha a Ponte se complicando aí, Carlos. Diogo Silva vai sair jogando aqui. Na pequena área, ele bate, põe bola pro campo de ataque, bola pro Potker. E aí agora vão pedir cartão pro Potker. Ele já tem cartão amarelo. Se o árbitro der outro amarelo, ele vai ser expulso, né? O Potker mesmo... O Potker, quando ele tá na jogada, ele mesmo já, tipo, meio que confessa que fez sem querer. Sem querer também é falta, velho. Cara, não é querendo, mas outro dia eu falei no jogo contra o Avaí, tá com raça, tem vontade, eu sou fã do Potker, mas tem que jogar com calma, cara. Vamos ver o lance aqui. Nem pegou, cara. É aquele movimento pra subir, né? É que ele não acerta. A bola passa, a mão dele passa em cima da cabeça do menino. Não foi nada. Mas olha, por muito pouco ele não é expulso, viu? Vamos ver se o VAR não vai entrar no esquema aí, né? Porque se o árbitro quisesse dar o cartão amarelo pra ele, ele já tem um cartão amarelo. Não, então, aí teria que ser pra expulsão. Aí se o VAR chamar, é pra expulsão. Ele não pegou, cara. Não, eu sei, não, mas se o árbitro dá o amarelo no campo, ele estava expulso. Ah, sim, aí sim. Aí não tinha nem como o VAR entrar, né? Eu até acho que não foi para cartão amarelo. Mas, de novo, fica no limite. Tem que tomar cuidado. Pô. Correu risco. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Jogo parado o jogo para atendimento do camisa número 3 da equipe do América, o Natan. Vamos ver se o VAR vai chamar, né? Porque o VAR, você sabe, né? É uma caixinha de surpresas. E você sabe que Kinder Ovo. E você sabe que o Natan, claro, o departamento médico entrou, mas ele também fez tudo isso para ver. Vai que o pessoal lá do VAR entende também que foi uma agressão, chama o árbitro, para dar mais tempo o pessoal do VAR trabalhar também. Porque em campo o árbitro não deu nada, né? Não deu cartão, não deu nada. Mas, né, e foi aquilo, ficou no linear e ele tá conversando lá com a rapaziada da arbitragem. E aí, Frank, fala do jogo, 43, primeiro tempo 0-0. Carlos, partida agora no finzinho, os times deram uma arrefecida também, né, condicionamento ninguém de ferro, mas continua muito equilibrada. A Ponte precisa melhorar a última bola, né, e o Pote que alguém precisa falar pra ele ter um pouquinho de calma, né. Ele mesmo, né, precisa se conscientizar que ele já tem amarelo, né, velho. Agora passou correndo ali, bola pro Murilo Cavalcante, troca a bola aqui pra equipe da Ponte, bola pro Potker, aqui na ponta esquerda, linda finta, fez o passe pro Luiz Felipe, tá na meia esquerda, entrou dentro da grande área, cruzamento, levantamento na boca do gol pro Potker! Gol! É da Ponte! É gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol. Bola na rede, campeão. É do William! É do Potker! É mais um pra conta dele! O William Potker! 9 a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Majestoso. Vai, Ponte! Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Vai, Macaca! Potker estufa a rede do Coelhão e faz o torcedor pontipretano no Majestoso, no Brasil e no mundo, muito mais feliz. Potker, é assim que faz, de cabeça, Ponte na frente, Macaca 1, Coelhão, América 0, goleirão Gustavo, essa você só pega lá no fundo da rede, me conta, me dá um detalhe do primeiro gol da Ponte, o gol do Potker, o segundo dele no campeonato,
Printa a tela aí, Corsato. Momento Potker no jogo, né? Por pouco não recebe o segundo cartão amarelo. Na seguidinha ele começa a jogada, faz uma linda finta e toca pro Luiz Felipe, que não pode ser reserva desse time da Ponte Preta, né? E o Luiz Felipe ainda, a bola antes dele fazer o cruzamento com a perna esquerda dentro da grande área, a bola deu uma pingada. E aí o Potker foi no espaço vazio, onde não tinha ninguém marcando dentro da grande área de cabeça. Meteu a bola pro fundo da rede, canta e vibra o torcedor da Ponte Preta. Já era, Macaca na frente, 1-0, Carlos. E aí, Frank Francisco, que jogada. Tudo começa com o Potker. Rouba a bola, abre pro Luiz Felipe. Só Potker e Luiz Felipe na bola. Último passe do Luiz Felipe pro Potker. Cabeça na bola, 1-0, Ponte. A dobradinha tá ficando boa, Carlos. Eu falei desde o começo do jogo, eu tava alertando, né? Que o Luiz Felipe tá com uma bela partida hoje. E o Potker fazendo o que ele sabe fazer, gente. É gol. E eu falava, Carlos, a hora que acertar o último passe, a Ponte marca. Juizão deu mais 4, vamos até 49, bola pro América, aqui no campo de ataque. Vem o Kevson, vai brigar ali com o jogador da equipe do América, a bola acabou saindo. Vai embora a linha de fundo, tiro de volta para a equipe da Ponte. Canais Futebol no Interior, aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. Baixe o placar ao vivo Futebol Interior e acompanhe os resultados em tempo real dos campeonatos pelo Brasil e pelo mundo. Disponível gratuitamente na loja virtual. Placar ao vivo Futebol Interior, o mais completo. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. E como passa? Passados 47. O gol da Ponte foi a 44. 47 do primeiro tempo, mais 2 para terminar o jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro majestoso. A Ponte vence, Potker marcou a 44. Ponte 1, América 0, Corsato. 34ª rodada do Campeonato Inglês, o Sunderland tomou uma sapecada do Nottingham. Pelo placar de 5-0, Igor Jesus, brasileiro, fez um dos gols, viu? Cashback de 25% e apoio total, futebol de verdade, só na Rivalo. O QR Code já está na tela para você fazer seu cadastro e também vestir essa camisa. Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Vai, Ponte, segura aí, por baixo, chega a zaga da equipe da Macaca para tirar. O jogador do América ficou pedindo falta, a bola está aqui no campo de defesa, a bola com o goleirão Gustavo. Gustavo trabalha a bola aqui pro camisa número 3, o Natan. Já levantou rapidinho o jogador do América, hein? 1 minuto para terminar o jogo no primeiro tempo. Tá 1-0 para Ponte, vem a equipe do América, Segovinha, cruzamento, levantamento na boca do gol, Lucas Cunha tira. Aí a bola volta para Ponte, Luiz Felipe vai bater ali no jogador, foi esperto. Bate no jogador do América e ganha lateral para Ponte. Lateral para Macaca. Blog do Ari, a coluna do jornalista Ariovaldo Isaac no portal Futebol Interior. Acesse futebolinterior.com.br e confira segunda-feira aqui no YouTube Futebol Interior. Tem a transmissão dos melhores da Série A3. A final nesse final de semana entre Portuguesa Santista e Marília. Primeiro jogo empatado, né, Corsato? Isso. Primeiro jogo empatado. E aí, na segunda-feira, a premiação, a seleção com os melhores. Você vai conferir tudo aqui com imagens no YouTube Futebol Interior. Uma festa em parceria da Federação Paulista de Futebol, o Sindicato dos Atletas e Futebol Interior. Vem Ponte. Brian Borges fez o passe, virou, tocou pro Potker. Vai fazer, chega a zaga do América, tira! E que pecado, a bola ficou na perna direita do Potker. E aí, quando ele foi tentar ajeitar a bola para a perna esquerda, chegou o zagueiro do América, correu o risco, mas jogou para fora, tirou o pedido, escanteio para Ponte, Corsato. O Potker tinha que ter batido de primeira, né, com a perna direita. Ele acabou dominando a bola, se enroscou com ela. Parece que foi o Dalbert que chegou lá, quase fez contra, mas mandou a bola para escanteio para Ponte, mais um de acréscimo. Vamos até 50, Carlos. Ponte perdeu um gol feito, agora o Potker era só bater, só que veio na perna direita. Escanteio para Ponte, vem Murilo Cavalcante, é o primeiro escanteio para Ponte no jogo, pra bola, levantou, fechado, o primeiro pau, sobe a zaga da equipe do América, tira. Sobe a zaga da equipe do Coelhão, tira, joga a bola pra lateral, mas o árbitro tá apontando o centro do gramado.
Não quer saber de jogo mais não. Aponta o centro do gramado. O árbitro Lucas Casagrande do Paraná, 25 anos. Fim de jogo no primeiro tempo. Potker foi para a rede a 44 e quase fez agora no finalzinho do jogo de novo. A Ponte vence. Potker na rede. Ponte 1, América 0. Saída dos jogadores, o detalhe do reportão. Que bacana hoje, hein? Meu reportão. Vai, Corsato, 1-0 pra nós. Potker foi pra rede e quase fez o segundo gol. Aí os jogadores da Ponte vão conversar ali. É claro que provavelmente não vamos ter palavra de jogador da Ponte na saída pra o intervalo. Mas a Ponte Preta vence o América pelo placar de 1-0. Deixa eu dar uma chegada aqui no placar ao vivo enquanto os meninos vão conversando ali. Pra dar uma olhada aqui. Eu vou ficar atento aqui então. Pra saber a colocação da Ponte Preta neste momento na competição, né? Deixa eu dar uma atualizada aqui, porque eu falei que a Ponte, se golear, pode chegar até a 9ª colocação, mas com essa vitória a Ponte está indo a 7 pontos, 13ª colocação na competição com 7 pontos, vai passando o Sport que tem 7, o Cuiabá que já jogou 7, o Náutico que tem 6, o Londrina que tem 5, o Atlético Goianiense 4, o CRB 2 e o América 2 pontos, e a Ponte Preta, portanto, com esse resultado no momento é a 7ª colocada. O Persson vai falar pelo lado do Coelhão, falando desse resultado negativo neste primeiro tempo. Fala, Persson! Equipes a gente está criando ali e não estamos conseguindo finalizar. Teve uma bola comigo, algumas outras duas passaram ali. Ver o que o Roger tem para falar para melhorar no segundo tempo, vir e poder empatar o jogo, consequentemente a vitória. Melhorar para empatar e virar o jogo. É a palavra do Eduardo Persson, jogador que é da base do Guarani, né? E que não, eu acho que ele não é da base do Guarani, ele veio pro Guarani, mas do futebol gaúcho, mas é bom jogador, já passou pelo Ituano e agora está jogando no América Mineiro. Como a gente falava aqui na abertura dos trabalhos, né, jogadores da Ponte Preta não estão dando entrevista coletiva, então provavelmente no intervalo a gente não vai ter nenhum representante da Ponte Preta, mas a Ponte vence o jogo, Carlos, 1-0, o Potker foi pra rede. Eu vi o Paulinho Santana chamando o Potker. E o Potker parece que, né, seguiu andando, né? Então o Paulinho já entendeu o recado aí. Eu vi o Paulinho indo para um lado, o Potker descendo, eles saem aplaudindo a torcida, que fica ali perto do placar eletrônico, né, que é onde sai a Ponte Preta no vestiário da Ponte Preta. Eles saem aplaudindo a torcida. Já fizeram isso antes de começar o jogo, né? Porque com certeza a torcida aplaudir os caras, né? E tem que aplaudir mesmo, né? É claro, a gente pode criticar os caras, mas eu confesso, cara, com toda a bagunça administrativa da Ponte, eu não tenho coragem de criticar jogador, né? Mas é isso, a gente já sabia que os jogadores da Ponte não iriam falar no intervalo e a informação é de que também não vão falar também no final do jogo. Falamos isso aqui, inclusive, na abertura da jornada. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo rapidinho aí, Frank, 1-0 pra Ponte. Aquela pergunta de sempre, que você já tá calejado. E aí, justo o resultado no primeiro tempo? Carlos, hoje eu vou responder ela diferente. Não tem justiça no futebol. Mas assim, a Ponte foi extremamente competente. Competiu o jogo todo. Um jogo muito equilibrado. O time do América fazendo uma partida muito boa. Com uma característica dos times do Roger, né? São times muito objetivos. Mas a Ponte bem posicionada em campo. Uma partidaça do Luiz Felipe. Ele tá arrebentando no jogo. Na zaga, nossa zaga mantém um equilíbrio muito bom. Márcio Santos bem. E 1-0. Tá tudo certo, representou o jogo. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Segue mandando mensagem pra gente aqui no YouTube. Daqui a pouco o Marcelo vai ler as mensagens. 8 e algumas, né? 8 da noite, mais 55 minutos. Voltamos já já pra Rádio Futebol na Canela, Rádio X Alphaville. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa?
Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Coçador. Salve, salve você, boa noite. 8 da noite, mais 58 minutos. A Ponte Preta tá vencendo a equipe do América Mineiro pelo placar de 1-0. O Potker foi pra rede e quase fez o segundo gol. E quase foi expulso também, é bem verdade, né? 1-0 para Macaquinha, vitória importante da Ponte dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Brasileirão Série B, você que está acompanhando conosco a transmissão, já tivemos a abertura da sexta rodada na quarta-feira, o Cuiabá na Arena Pantanal empatou com o Botafogo por 1-1. Teremos amanhã, 8h30 da noite, Sport e Novo Horizontino. 9 da noite, Juventude e Londrina. Domingo, 4 da tarde, São Bernardo, próximo adversário da Macaca, pega o Goiás. Às 18 horas, o Operário encara o Fortaleza no Paraná. No Castelão tem Ceará e Vila. No Antônio Ascioli, o Atlético Goianiense pega o Avaí. 8h30 da noite, domingo, no mesmo horário também. O Criciúma encara o CRB e na segunda-feira, 7 da noite, o Atlético pega o Náutico, fechando a sexta rodada. A Ponte, no momento, 13ª colocada com essa vitória parcial, 7 pontos na competição. 9 da noite é um intervalo FI que está no ar. Estamos com 9 minutos e meio de intervalo. Francisco, à vontade para analisar esse primeiro tempo. 1 para a Ponte, 0 para o América. Vai, Frank. Marcelo, a gente tem que dar a César o que é de César, né? A Ponte vem tendo uma melhora de jogo a jogo, um acréscimo. Hoje uma partida muito boa essa primeira etapa da Ponte. Luiz Felipe tá comendo a bola, ele, o Potker muito bem na frente. Brian Borges dando uma mobilidade a essa meia cancha da Ponte. Essa última jogada, um arranque dele aqui muito bom, dupla de zaga legal. E assim, o Carlos falou lá e eu vou brincar aqui, a turma já sabe isso, né? Não existe. Mas assim, resultado justo, uma partida muito equilibrada. A Ponte com muita competência fez seu gol. E aguardo um segundo tempo pegado também, Marcelão. Que o time do América vai vir com tudo também para buscar seu resultado. A gente já conhece os times do Roger, né? Como são treinados. Marcelo, eu queria te fazer uma pergunta, na verdade, passar para o Carlos, que foi feita para o Carlos aqui na nossa live, que eu também achei muito estranho, não sabia disso, então vou passar aqui. Perguntaram por que a torcida jovem não estava no estádio, mas aí um ouvinte respondeu, o Marvin Barros. A torcida jovem está no portão 5, mas está sem bateria e sem uniforme. Devido à punição, estamos aqui sim. Alguém sabe alguma coisa? Não, punição
Só se foi da decisão, né? Ponte Preta e Londrina, porque teve também punição, tanto que a Ponte pagou R$3.000. A Ponte paga R$3.000 de punição pela invasão, né? Não sei se foi por isso, tá? Não sei dizer se foi por isso. Vamos com os números do jogo. Posse de bola, a Ponte 40%, o América 60%. A Ponte trocou 121 passes, o América 204. A Ponte 77% de aproveitamento nos passes, o América 85%. E olha que, por incrível que pareça, eu achei que a Ponte errou menos do que no primeiro tempo da última partida, mas está igual. Aqui, pelo menos na porcentagem, foram 77% no primeiro tempo do jogo contra o Avaí e no primeiro tempo do jogo contra o América também. A Ponte finalizou 2 vezes, uma no gol, o América 5 vezes, 2 no gol, né? Tivemos escanteios. A Ponte não teve um escanteio? Teve, né? Então foram 3 escanteios, 2 para o América, 1 para a Ponte Preta. E cartões no jogo, 2 para o América, 1 para a Ponte. Contando aqui o cartão do Roger pro América, né? Tivemos faltas, a Ponte fez 8 faltas, o time do América 5 faltas. Ô Frank, destaque do primeiro tempo no time da Ponte Preta, você consegue passar pra gente, destacar um jogador da Ponte aí, na sua visão como melhor em campo? Ô Corsato, só o Frank tá mostrando aqui, né, Frank? O nosso querido Fábio Almeida, grande Fabião, mandou uma mensagem aqui, ele tá na resenha, falando que essa punição da torcida jovem é por causa daquela faixa que a torcida da Ponte colocou lá pro Neto, lembra? Homenageou o Neto. E aí a Ponte, além de pagar, a Ponte teve que pagar R$3.000 por causa daquilo, né? A torcida jovem também foi punida. Beleza, tá explicado. E aí, Frank, destaque da Ponte no primeiro tempo ou destaque do jogo, se você quiser falar alguém do América? Tá, não, o Marcelão, uma partida muito boa, a Ponte teve, para mim, 3 ou 4 jogadores aí jogando muito bem, redondinho, mas o meu destaque, apesar de não ter feito o gol, a jogada sai também com ele. Luiz Felipe, para mim, o cara do primeiro tempo. Muito bem, 252 aparelhos conectados. Obrigado você que está junto com a gente. Dá joinha na transmissão, compartilha. Se não está inscrito no canal, se inscreva aqui no nosso canal. As nossas parceiras também. O Carlos vai divulgar bastante no segundo tempo. A arbitragem do Lucas Casagrande, Andrei Luiz de Freitas e Roberto Riverino dos Santos. Os auxiliares, o quarto árbitro Leonardo Delfino e o VAR, o Alexandre Vargas Tavares de Jesus. É o seguinte, deixa eu abraçar aqui então a rapaziada. Tem o IJDKKN. Valeu. Cuidado. Eu não entendi a mensagem. Cuidado. Concordo. O Jacir Ferreira tá dizendo aqui. O IJGDKKN tá falando que apostou no América. Fábio Almeida, valeu pela informação. Marvin Barros também tá aqui. O Frank já registrou, né? O Abimael. Próxima falta, o William Potker vai pro chuveiro. O time tá competitivo, tá dizendo ele. Jogando com vontade. O Abimael tem razão. Se ele fizer mais uma coisa para amarelo. A Amélia foi que falou aqui da torcida jovem, né? O Jonathan Nogueira, camisa 9 é F. Renata Dalgalo. Eu não sei se foi a Renata Dalgalo ou a Maria Luísa que eu vi lá na geral da Ponte Preta. As duas, você viu as duas? É que a televisão mostrou e uma delas estava lá mexendo no celular. No nosso grupo lá, elas mandaram fotos. Ah, é? Renatinha, um abraço pra você. Nery Menezes, vamos agradecer ao árbitro. Sorte de não ser lance de VAR. Cara, ó, é o seguinte... mas ele não pegou, cara. Mas não era pra amarelo? Ele já tinha um amarelo. Não era pra amarelo, ele não pegou. Não pega, foi encenação do cara do América, pô. O Cássio Lima. O braço passa perto, mas não pega, pô. A Ângela Maria. O 64 Edilson. O Ricardo Monteiro. O Michael Black tá aqui também. Tá falando que os dois times têm que cair. Tá falando que o jogo é ruim. Que maldade no seu coração, hein, Michael? É o Michael Black? Michael Black, mas é a opinião dele. Louco. Esse lateral Tales é uma avenida, tá dizendo o Ricardo Monteiro. O Gilberto Manuel, a Ponte vai fazer o gol já já. Isso aqui, essas mensagens chegaram antes do gol da Ponte. Ó, valeu, viu? Aqui o narrador não registrou aqui. Deixa eu mandar abraço pro Patrick Moreira. É porque eu sei que tem muita coisa, né, Carlos? O Proper, Speed 27. Ele primeiro dá um tapa, depois ele alisa. Você vê que eu nem respiro pra você não falar. O Marcelo Fonseca tá com a gente aqui. Enfim, valeu todo mundo que tá mandando mensagem. Segunda-feira, 9 da noite. Sempre tem a Hora da Macaca, mas excepcionalmente nessa segunda-feira estaremos
com a premiação da Série A3. Lembrando que domingo, 10 da manhã, a final, Portuguesa e Marília, a primeira partida 2-2. Potker vai sair. E esse jogo cobertura no Instagram. Potker já tá lá no banco de reservas, é o Brandão, é? É o 99. E depois vai ter também alteração no time do Coelho. Serão duas, um é o Jonathan 88, o outro é o número 11 e vai entrar também o 6, Paulinho. Então, alterações pro atacado. Na Ponte, Carlos, você anota aí, sai o 9, Potker. Entra o 99, Brandão, tá? E agora, com calma, o 33 está indo embora para a entrada do 88. Anota aí, depois eu falo o nome dos caboclos. O 6 vai entrar também. O 6 vai entrar também. Vamos ver na vaga de quem? Na saída do 29. Né? E vai entrar o número 11. O número 11 também tá no jogo. Só não sei quem vai sair, mas daqui a pouco a gente traz a informação. Já tava no jogo, né? É o Tauan, pô. É o Tauan? É. Ué, mas tava lá no... Mas o árbitro subiu a plaqueta 3 vezes ali, viu? Deixa eu ver. O Tauan já tava. Não, pode que foi a primeira. O 88 é o Jonathan, o meia dúzia é o Paulinho. Paulinho, Então vamos lá. Paulinho e Jonathan, novidades aí no time do Roger Silva. Vai começar o segundo tempo, fim do intervalo FI. Ele assume o comando. Carlos Cossato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Apita o árbitro, tem bola rolando no campo da FI. É hora de printar a tela. Carlos Cossato. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções pra você. No caso do Dalbert, certeza que foi contusão, ele já saiu sentindo a perna, né? Sai então, troca um lateral pelo outro. E o Jonathan entrou no lugar do Iago, 33. Entrou no lugar do Iago Santos, camisa número 33. Foram só duas mesmo. O Tauan tava lá pra bugar o repórter aqui, viu, Carlos? E o Rafa Barcelos, que tomou cartão amarelo, continua no time, né? E a Ponte tirou o Potker. O Rodrigo Santana, apesar do Potker ter feito um bom primeiro tempo, teve a mesma visão que o nosso internauta aqui. Escanteio para a equipe do América. Vem para fazer a cobrança aqui o 77, o Segovinha, lado esquerdo. É mais um escanteio no jogo para a equipe do América, o primeiro no segundo tempo. Segovinha, chega a zaga da equipe da Ponte, tira. A bola volta com o Paulinho. Agora a Ponte tem um centroavante mais estático, né? Que é o Brandão. Continua ali com o Luiz Felipe e o Diego Tavares, mas tem um grandão ali, um grandalhão na grande área, que é o Brandão. A bola volta para a equipe do América, lá no campo de defesa. Bola para o Natan na direita, toca a bola ali para o Johnny. Vai o Johnny, cruzamento, levantamento na boca do gol, a zaga tira, a bola voltou, vem com o Coelhão, chega, a zaga da equipe da Ponte tira. E agora vai dar contra-golpe, isso se o Diego Tavares pegar essa bola. Ele pega, volta a bola aqui atrás, bola para o Thales, meu Deus, hein? O Tauan chegou pra cima do Diego Tavares, cometendo falta. O árbitro marcou, falta pra Ponte. Murilo Cavalcante abre o jogo, toca a bola para Luiz Felipe. Luiz Felipe na ponta direita, toca a bola aqui pro Thales. Vem o Thales, ganha essa bola pra equipe da Macaca. Linda, finta do Thales. Passou pelo jogador da equipe do América, que é o Paulinho. Passou por ele de novo. Fez a finta, 1 pra lá, 2 pra cá. O passe do Murilo Cavalcante era pro Thales, chegou. Olha o Thales, hein, velho. Quem te viu, quem te vê. E aí tá caído lá o jogador da equipe do América. A bola para a equipe da Ponte, ele vai parar o jogo, obviamente, né? Porque o Kevson cometeu falta ali e ele tá dizendo que foi choque de cabeça. O jogador da equipe do América tá caído, tá no chão. É o Felipe Amaral. Vamos aguardar para conferir aqui, para ver quem é o jogador da equipe do América que tá caído. Não é o Felipe Amaral, não. Tá parado. Bola para a equipe do América Segovinha. Fazer a cobrança. É o Segovinha. A perna do Kevson pega ali, a perna esquerda, sem intenção, obviamente, mas pega no Segovinha, que é pequenininho, né, Corsato? Perna, canela, acabou raspando ali no rosto do Segovinha, que é pequenininho, e o Kevson subiu lá no alto. Cara, agora há pouco baixou o espírito do Messi no Thales. Você viu um monte de finta que ele deu ali, cara? Sensacional. Esse aí é acidente de trabalho, né? Infelizmente, acidente de trabalho. Agora, a do Potker, o Frank, a saída do Potker para a entrada do Brandão, obviamente, foi pelo cartão, né? E pelo jeito que ele estava no jogo, né? Sem dúvida nenhuma, atitude inteligentíssima do Rodrigo. E aí tira aquela defesa, né? Que talvez eu tenha feito, o internauta falou aí,
que graças ao árbitro, o Potker ficou no jogo, né? O Rodrigo Santana tem o mesmo pensamento. Pensamento diferente meu aqui. Eu acho que... não era para cartão, porque não pega. Ela passou por sobre a cabeça do jogador, mas não pegou. Né? Mas o Rodrigo Santana, astuto, tirou dentro do campo. A Ponte perde. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. São 3 alterações no jogo, manda a Ponte, 2 da equipe do América que vem. Bola aqui pro campo de ataque. Era ali pro Johnny. Chega na marcação a zaga da equipe da Macaca. Gol, rouba essa bola com o André Lima. Ele toca a bola pro Brandão. Brandão faz a parede. Agora os zagueiros da equipe do América tem um centroavante ali para tomar conta. Aí vem o Diego Tavares, briga com o Paulinho. Rapaz, o Paulinho começou aqui com tudo, hein, pelo lado direito. Aí deixa a bola sai para lateral para a equipe do América fazer a cobrança. Ponte toda de branco, faixa preta no peito. A equipe do América, meias verdes, calção preto e a camisa daquele modelo, verde, preto, tem um verde claro nas mangas também, por cima das costas. São 3 cores ali do time do América com o número branco às costas e faixa preta, né, na camisa que é toda verde, faixa preta na vertical da equipe do América. Bola pela direita, bola com o Johnny. O Johnny trabalha a bola ali pro Tauan. Tauan, cruzamento por baixo, chega a zaga da equipe da Ponte, tira. Joga a bola de novo para fora. Era o Eduardo Persson que estava por ali. Escanteio, mais um pro América. Segundo pro América com 5 minutos de jogo, Corsato. Marcação no André Lima para mandar a bola para escanteio. O Persson dando trabalho dentro da grande área. Jogada começou com um passe bonito do Felipe Amaral. Escanteio, o próprio Persson vai para a bola, Carlos. Vem Eduardo Persson para fazer a cobrança. Levantamento na boca do gol. Passou por todo mundo, voltou para a equipe do América. A bola vem para trás. Bola para a equipe do Coelho. Bola na ponta. Era o Johnny. O Johnny tocou pro Persson. Chega a zaga da equipe da Ponte. Pegou ali nas costas do jogador da equipe da Macaca e saiu. A bola voltou. Aí vem aqui o Luiz Felipe. Vem à frente, o Gustavo sai na grande área, quase que na intermediária aqui no campo de defesa. Toque de cabeça para trás, camisa número 4 que estava por ali, o Rafa Barcelos. A bola vai ficar com o Diogo Silva para ficar com ela, o goleirão da equipe da Ponte na marca de 6 minutos passados do segundo tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ponte vem, bola na ponta à esquerda para Luiz Felipe, o Brandão pede. Luiz Felipe trouxe a bola para a perna direita, vai fazer, bateu pro gol, para fora! Rapaz, o Luiz Felipe fez tudo certo. Saiu da esquerda, veio para a direita, só que na hora de tirar o 10, Corsato, bateu longe demais, ela foi embora, linha de fundo. Aquele kick no gramado da bola aqui no gol da Ponte do Potker ajudou ele no cruzamento com a perna esquerda. Agora, aquela quicada no gramado da bola antes dele bater pro gol dentro da grande área com a perna direita prejudicou o Luiz Felipe. Poderia ter tocado também pro Brandão, que estava livre, leve e solto ali pertinho da marca do pênalti. A Ponte perde a chance de fazer o segundo gol, Carlos. Falta pro América no campo de defesa, o América atacando a esquerda do seu aparelho, a Ponte atacando a direita. O América vem Coelhão, bola aqui pela ponta esquerda, é com o Tauan, e entrou na grande área, tirou para dançar o Thales, fez o toque para trás, chega a zaga da Ponte, tira. Chega a zaga da Ponte com o André Lima, meteu o pezão na bola, tirou, jogou bola para lateral. O Thales agora foi tirado para dançar. Vem América com o Jonathan na ponta esquerda, toca a bola para o Persson pro Johnny, o Johnny virou, trabalhou na ponta pro Segovinha, perna esquerda, cruzamento, Diogo Silva. Só dá América no jogo, hein, Corsato? E o Segovinha sempre livre, de novo dentro da grande área, Diogo Silva saiu, fez a defesa, segue 1-0 para Macaca, Carlos. Diego Tavares, briga ali com o jogador da equipe do América, o Paulinho, mas ele fez falta para a equipe do América fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. Conosco, Rádio Futebol na Canela, Rádio X Alphaville. Obrigado você que está conosco, obrigado você que está com a gente também aqui no nosso canal de áudio. Muito bom ter a sua audiência. Obrigado você que está conosco também no YouTube. Já já a gente vai ler mais mensagens aqui no YouTube, lembrando que tem superchat para você mandar para a gente aqui. O Tauan tá sentindo ali, o Tauan. O 9 fez um gol e o 99 vai fazer 2. Final, Ponte 3-0, diz aqui o Gilberto Manuel. Jacir Ferreira, tá ligado com a gente, tá dizendo aqui, ó, melhor o Potker sair do que ser expulso. O técnico acertou. O Fabrício,
O Mirassol vai ganhar do São Paulo. Valeu. O Jaci Ferreira, obrigado. Fábio Almeida, obrigado, viu, Fabião? Fabião que tirou a nossa dúvida aqui a respeito da torcida jovem. Ricardo Monteiro, o Thales é Avenida. Tá dizendo ele aqui na mensagem do YouTube. Obrigado, viu, pela audiência. Renatinha Dalgalo, o Jonathan Nogueira, o Jor Felipe também tá com a gente. Valeu. John Felipe, o Cassiol Lima. Valeu, obrigado pela audiência. Muito obrigado você que está conosco. Vem a equipe do Coelhão lá na ponta direita. Segura esse cara aí. Esse cara é o Segovinha, velho. Esse cara sou eu. Kevson vem pra cima dele. É invocado, hein? O Segovinha, hein? É invocado o Segovinha, hein? Partiu pra cima do Kevson. Tem que tomar cartão, hein? Tamanho não é documento, né? E agora o Márcio Silva vai lá. O Brian Borges, capitão do time, vai tirando todo mundo, né? Pode ser ruim pra Ponte, porque provavelmente os dois vão tomar cartão, né? Tanto o Segovinha como também o Kevson. Eu não entendi muito bem porque foi a treta, né? Porque, na verdade, assim, o Kevson fez a falta. Mas o Segovinha parece que não gostou, não. Do jeito que ele chegou ali. E aí os dois encostaram cabeça com cabeça, viu, Carlos? Cara, ele não fez nada, cara. Ele não ele fez falta, ok. Mas e aí? Fez falta e só. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. Ele tá com o cartão amarelo lá, ele tem que ter dado o cartão pro Segovinha, né? Quem agride, na verdade, se a gente for entender assim, quem bate mesmo na perna do Kevson depois da falta é o Segovinha. Ele deixa o braço e bate na perna do Kevson, né? Eu acho que o árbitro vai dar cartão amarelo pro Segovinha e pro Kevson também, né? Deu. Então, confirmado aqui, os dois cartões, os dois tomam cartão. O 77 do América também tomou, portanto, mais 2 cartões no jogo, um para cada time, Carlos. O Kevson não estava pendurado, fica agora pendurado, mas não estava pendurado. E no time do América, o pendurado era o Rafa Barcelos. Ele já tomou cartão, portanto é desfalque do América do Coelhão pro próximo jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. A América vem, bola aqui pro campo de ataque, o passe muito forte, a bola acaba saindo, vai embora, liga de fundo, tiro de volta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Quase 12 minutos passados do segundo tempo, 33 para terminar o jogo no regressivo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B Brasileirão, sexta rodada, majestoso. Te contei não, a Ponte vence, o Coelhão perde. Ponte 1, Potker marcou a 44 do primeiro tempo, América 0, Corsato. No domingo, 10 da manhã, segunda partida da final da Série A3 do Campeonato Paulista. As duas equipes ascenderam à Série A2 na próxima temporada. Portuguesa Santista e Marília com cobertura total no Instagram Futebol Interior. Informação para cashback de até 25% e apoio total Futebol de Verdade? Só na Rivalo. O QR Code já está na tela para você fazer seu cadastro e também vestir essa camisa. Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Eu espero que a alegria te convença que a tristeza não compensa. Fala, Frank, do jogo aí quase 13, segundo tempo. Carlos, como eu imaginava, né, o Roger já mexeu, botou a América para cima, mas a Ponte está com um posicionamento bom, Carlos. Agora, esse Paulinho que entrou joga muito mais bola que o Dalberson, hein? E tá dando um belo de um trabalho. E o Thales hoje vai ter pesadelo, hein? O rapazinho Tauan aí é bom de bola também, Carlão. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Bola para a equipe da Ponte, no campo de defesa. Vem o Jonathan ali para cima do Diogo Silva. E o Diogo Silva agora pega, agarra a bola. Deixa eu abraçar aqui o grande Gesiel Lima, o locutor que faz o clima. O Gesiel tem uma vinheta linda, maravilhosa. Grande Gesi, da Como Web é? Rádio Legal. Gesiel Lima? Gesiel Lima, o locutor que faz o clima. Aliás, Gesiel Lima, que é o culpado por Daniel Farias
estar aqui nos canais de Futebol Interior agora, viu? Gesiel Lima. Grande Gesi. Um abraço, meu querido. Eu vi errado o número lá que eu cantei pra você. Eu tava procurando aqui, é o Miguel, né? 17, que vai entrar na vaga do Luiz Felipe, cara. Não sei se o Luiz Felipe sentiu alguma coisa. Com 14 minutos, se ele não sentiu... É que tem aquela história de que ele tá voltando pro recondicionamento físico, pode jogar 45, 50 minutos. Jogou, se for entender, quase 60 minutos, né? Tivemos acréscimos, então, mais de 60 minutos. Miguel, número 17... na vaga do Luiz Felipe, número 11, a segunda alteração da Ponte. Carlos. Miguel tá no jogo. O Luiz Felipe foi embora. O Miguel fez o gol do acesso ano passado, né? No jogo da Ponte contra o Náutico, ele empatou o jogo e com aquele empate, a Ponte Preta, nós iríamos saber depois, né? Porque aí o Guarani joga e perde o jogo dele na sequência. Aí a Ponte, então, consegue o acesso matematicamente naquele ano. Vem América, Jonathan, passou pelo primeiro, não passa pelo segundo, vem o Thales, rouba essa bola. Ah, Thales, ele roubou bonito, fez o rodo, ele perdeu. A bola voltou pro Persson, vem o Thales, ganha essa bola, tira, ganha, tira, perde. A bola voltou na direita, na ponta, é pro Segovinha, dentro da grande área, vai pro cruzamento por baixo. Chega a zaga da equipe da Ponte, tira. Joga a bola, linha de fundo, o Kevson. Pô, fala pro Thales dar um bico na bola, Corsato, que o jogo é de campeonato, escanteio pro América. Aí não tem como ajudar, né, o Thales. E agora o Kevson, cara, foi pra bola em cima do Segovinha. Deixa eu ver de novo o lance, cara. Pênalti. Vai marcar pênalti o árbitro. Não, Achei. escanteio. Aleluia, irmão. Não chamou? Não. Cara, tem que ver se tem um toque na bola ali, né? Tanto que ele marcou escanteio, né? Olha, na rapidez do lance, ele pega só no pé do jogador. Vem Ponte, bola com o Diego Tavares, passou pelo Paulinho, entrou dentro da grande área, foi pro chão, ganhou, nem pediu pênalti, voltou, bola pra Ponte de novo, é pro Murilo Cavalcante, vem o Cavalcante, volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola pra André Lima toca a bola pra Kevson, vai Kevson, meu Deus, bola na ponta esquerda, é pro Miguel, primeira dele do jogo, trouxe a bola pra perna direita, bateu pro gol, pra fora! A bola passa e vai embora. Foi o Miguel ou foi o Kevson? Eu quero ver aqui de novo. Acho que foi o Miguel mesmo, né? Ele bate, Miguelzinho. Bateu pro gol, a TV mostrou o Kevson, né? Mas aí foi um erro de corte lá. E tinha endereço, hein, Corsato? Olha, não é qualquer um que pode fazer isso não. Ele cortou da ponta pro meio, lado esquerdo, bateu pro gol. Ela passou, mas... muito perto da trave. Cara, aquele lance lá dentro da grande área do Segovinha, confesso pra você que eu tô com ele na retina até agora, viu, Carlos? Eu também fiquei com a percepção do Carlos na questão do toque. Mas pra mim, gente, pegou, hein? E ele não marcou escanteio não, né? Marcou, pô. Marcou escanteio? Que cobraram escanteio. Marcou escanteio, né? Então ele deu toque do jogador da equipe da Ponte. Precisa ver se ele não toca primeiro na bola. Mas assim, na rapidez do lance, achei que foi só na perna do Segovinha. O Segovinha é muito rápido, né, velho? Então, e o Kevson, quando ele corta, ele manda a bola para escanteio, né? A bola vai para escanteio, ele comemora, né? Entendendo que a bola, que ele tenha batido na bola. Enfim, mas foi um lance meio difícil, hein? Felipe Amaral vira o jogo lá na ponta, é pro Segovinha, tá fazendo um salse danado na zaga da Ponte, 2 a marcação pra cima dele, vem o Segovinha, trouxe a bola pra perna esquerda, voltou pro Jonathan, volta a bola pro Persson, pro Segovinha, pro Felipe Amaral, tentou fazer o passe no meio, chega a zaga da Ponte pra roubar essa bola, volta André Lima, tenta fazer o toque, procurava ali o Brian Borges, a zaga tira, a bola volta, Lucas Cunha bate na bola, vem ali o Brandão, faz a parede, ganha essa bola pra Ponte, toca a bola ali na ponta, bola pro jogador da equipe da Ponte, que é o Murilo ganha essa bola na ponta esquerda, toca a bola para Miguel, tem o Brandão pedindo bola, vem o Miguel, fez o passe para trás, o Murilo não entendeu, velho. O passe do Miguelzinho era pro Murilo. Ele não entendeu, chegou a zaga para tirar. A bola volta para a equipe do América. Chega o Thales, vai brigar ali com o Jonathan. Thales vem, é o Márcio Silva que tá na jogada. Vem o Márcio Silva, vem ali o Tony, tira. Márcio Silva dá um pico na bola, tira. Joga essa bola para lateral. É lateral para a equipe do América fazer a cobrança. Lateral para a equipe do América fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta esquerda. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá. Uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vai entrar o 10 no lugar do 21. Vai sair o Segovinha, hein? Rapaz. O Roger mandou bem agora, hein? O Iago tá no jogo e o número 20, Carlos, é o Paulo Victor, tá? Então o Iago 10 e o 20, Paulo Victor.
Agora resta saber na vaga de quem. O Segovinha saiu. O Segovinha saiu. O Persson. Ah, o Marcelo. Persson. Beleza, valeu, Frank. O Persson, portanto, saem Persson e Segovinha. Entram Paulo Vitor, 20 e Iago, número 10, Carlos. Ah, Frank Francisco. Eu acho que ele bugou, hein? Eu não sei não, Roger, hein? Não sei não, hein? Olha, só se os dois estiverem com problema físico. Senão, eu vou dizer que o coração ponte-pretano do Roger aflorou. Mas o Segovinha, se ele tivesse, digamos, com algum problema físico, ele não faria aquela jogada que ele fez ali na ponta esquerda, né? Não sei. É por isso que eu te falei. De repente, o coração ponte-pretano do nosso amigo Roger, ó, aflorou. Ele foi amigo nosso agora, hein, Carlos? E olha, e pra mim ele tira o melhor jogador do time, pô. Falta pra Ponte. André Lima vem pra fazer a cobrança da falta pra equipe da Macaca. Já cobrada. Bola pra Murilo Cavalcante, que agora estava recebendo um passe do Miguel, não ficou esperto. Bola volta pra Lucas Cunha. Lucas Cunha pra André Lima. Felipe Amaral fez falta, mas o árbitro mandou seguir. Bola voltou pra Ponte, na ponta direita. Vem Macaca. Thales, cruzamento. Fraquinho, né, Thales? Gustavo sai do gol pra ficar com ela. Esse Roger é aprendiz de treinador. Professor Pardal, diz aqui o Fabrício. Ele tá falando aqui, ô Fabrício, eu vou ler aqui porque você mandou com todo o respeito, né? Você está dizendo que o Mirassol é maior do interior. O maior do interior é a Ponte, Fabrício. Um abraço. O Ricardo Monteiro também tá ligado com a gente. Valeu, Ricardo. Obrigado. Obrigado pela audiência. E aí ele fala, o maior é o Mirassol. E eu falo, o maior é a Ponte. Ele fala, o maior é Mirassol. O maior é a Ponte. E tá tudo certo, não tá, Corsado? Mas no momento, o momento atual é do Mirassol. O Mirassol tá orgulhando... Sim. O interior do estado de São Paulo. Apesar de no Campeonato Brasileiro não estar tão bem assim, né? O Campeonato Brasileiro no ano passado foi excelente, mas está disputando Libertadores, né? Tá no Campeonato Brasileiro da Série A. Parabéns pro Mirassol. Mostrando como se faz futebol hoje. E o Bragabu também. É um outro projeto. No Campeonato Brasileiro tá melhor, né? É um outro projeto. Não, mas aí vamos falar de maior do interior. No momento... eu vou colocar o Mirassol, porque tá na Libertadores, né? Se o Mirassol sair da Libertadores e o Bragabu estiver lá na frente no Brasileirão do Mirassol, aí eu falo, então Bragabu no momento, tá na Sula, né? o Bragabu é melhor. É o maior. Mas o momento hoje acho que é o Mirassol, cara. E brincadeiras à parte, viu, Fabrício? A Ponte Preta que há 10 anos atrás, não muito disso, 2016, 2017, chegou a ser a quinta força do futebol de São Paulo. A Ponte já chegou a ser a segunda força do futebol de São Paulo, mas já foi a quinta. Olha a bola para a equipe do América. O passe para trás, chegou a zaga para tirar, a bola voltou. Vai fazer, bateu pro gol, para fora. Para fora, vai embora. O árbitro tá marcando o tiro de meta. Os caras do América querem escanteio. E ele marcou escanteio, Corsato. Chegaram a pedir pênalti também de novo lá dentro da grande área. É que hoje no futebol atual, né? Todo lance, a gente vai ficar preocupado agora com a marcação de pênalti, né? O Mastriani tá lá, dentro da grande área, me parece sim que ele marca o escanteio, na jogada que veio aqui pelo lado esquerdo. Não sei se ele não estava impedido e se essa bola não saiu, mas pênalti não foi, viu? O jogador da Ponte, o Márcio Silva, que zagueiro, hein? Trava essa bola aí. E manda a bola para escanteio, Carlos. Escanteio para a equipe do América fazer a cobrança. Vem o Tauan para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do América aqui pela ponta esquerda. Vem levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte para tirar. Esse é o sexto escanteio do América no jogo. Que vem, bola lá pela ponta direita. Vai para a linha de fundo por baixo. Chega a zaga da equipe da Ponte e tira. Rapaz, os caras do América também se jogam, né? Vai na bola ali. Aí vem o Miguelzinho. Se joga ali para cima do jogador da equipe do América. Camisa número 10 da equipe do América, o Iago. A bola, ele foi na bola, pô. Era escanteio e não falta. Eu também daria escanteio. Miguel fez a falta. Achei até que o árbitro dá cartão para ele, viu, Carlos? Na frente do Bandeira ali. Foi, mas... Pra mim erra, porque ele pega na bola. Pra mim não foi falta, ele só tocou a bola. Bola pra equipe do América. Paulo Vem Tauan pra fazer a cobrança. Não, é o número 11. É o número 11. É o número 11. É o Tauan pra fazer a cobrança com a perna esquerda. O América quer empatar o jogo, coisa que a Ponte não quer deixar. 23, levantamento na boca do gol, toca de cabeça pra fora. Mastriani. Meteu a testa dela, tava sozinho, hein, Corsato? Ninguém marcava ele. Tava ele com o Paulo Vitor no segundo pau, livre de marcação, né? Escaparam ali da marcação.
E ele golpeou de cabeça, cara. A bola foi embora, é tiro de meta para Ponte Preta. O Coelho aperta, a Ponte vence e ele vem aí, hein? Jonathan Cafu. Já novidade no time da Ponte Preta, Carlos. E o Lucas Justen também. Daqui a pouco camisa número 2. Serão Canais 2. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Ah, cara, a Ponte, depois que o Potker saiu e o Luiz Felipe, a Ponte perdeu a força ofensiva, né? Tomara que o Jonathan Cafu entre e mostre o futebol que ele já mostrou uma vez na Ponte Preta. Bola para Barcelos. Barcelos fez o passe no meio, toca a bola para o Jonathan. Chegou a zaga da Ponte, tira completa. O André chega para tirar dali, toca a bola para o Brandão. Não tinha ninguém ali. Aí o Brandão olha para um lado, olha para o outro. Não tinha ninguém para ajudar ele. Aí vem o Rafa Barcelos. Rafa Barcelos tomou o cartão amarelo, estava pendurado, não joga no próximo jogo do Coelhão. Bola para Natan. Natan vira esse jogo. Toca a bola aqui para Rafa Barcelos. Vem o Rafa Barcelos. Vem trabalhando bola aqui para a equipe do Coelho. Toca a bola para o Iago. Temos 2 Iagos no jogo. Ah, não, o outro saiu, que era o Iago Santos. O 10 é o Iago. Bola aqui no campo de ataque, na frente do árbitro, né? Falta em cima do Jonathan, o jogo tá parado. É falta para a equipe do Coelhão fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta esquerda. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O Sinditáxi está ao lado do taxista. Bom, o Diego Tavares vai sair e vai sair também o Thales. Então sai o 7 e o Thales, número 22, né? Para a entrada do 2 e do 19. O 2 é o Justen e o 19 o Cafu. Jonathan Cafu, que até agora não se apresentou bem no time da Ponte Preta. Quem sabe é hoje, né, Carlos? Quem sabe, né? O Jonathan Cafu que foi expulso contra o Náutico, né? Foi expulso contra o Náutico, cumpriu suspensão automática contra o Vila Nova. Falta para a equipe do América, levantamento na boca do gol, toque para trás, chega a zaga para tirar. Aí ele cumpre contra o Vila Nova, não é relacionado contra o Avaí. E agora entra no jogo contra a equipe do América. A bola vai ficar aqui na ponta direita. Jonathan Cafu vai brigar ali com o Felipe Amaral, mas o Jonathan Cafu deixou a bola sair para a lateral. E as alterações na ponte aí. Sai o Diego Tavares, mais um bom jogo do Tavares, correndo bastante, né? E sai o Thales, que estava meio que uma avenida aqui pela direita. Vamos ver se o Lucas Justen arruma esse negócio aí, né, Frank? Na verdade, a esperança do Rodrigo é que o Lucas venha suprir essa dificuldade que estava realmente complicando bastante o time da Ponte. E eu tô na torcida, Carlão. Quem sabe hoje é o dia do Jonathan Cafu. Miguel, lá na ponta esquerda, vem o Miguelzinho, garoto da base da Ponte, sai da bola pela ponta, fez a finta, bateu pro gol, Gustavo. Ele tá na esquerda, traz a bola pra direita e bate pro gol, cruzado, Gustavo fez a defesa, Corsato. Jogada característica do Miguelzinho, né? Jogador da Ponte Preta, da base, fez a finta, bateu pro gol, pegou o Gustavo, olha o América. Tauan na ponta esquerda, 1, 2, 3, 4 homens na barreira, pra cima dele, é o Jonathan Cafu. Cara, juvenil, né? Quinta série o tal do Jonathan Cafu, né? E vai tomar cartão amarelo. Olha lá, ó. Quinta série o Jonathan Cafu. Falta, E o Justen tava na frente do cara, né, velho? Tá certo que tava indo pra trás igual caranguejo, né? Vou confirmar só se o árbitro deu cartão pra ele não, porque o árbitro tava anotando alguma coisa ali, né? O Diogo Silva tá lá armando a barreira. Jogador da Ponte Preta preocupado ali. O time do América quer o gol de empate, Carlos. Vamos ver se deu cartão pra mim. Deu cartão ali pro Cafu. Deu. Mas que coisa, velho. Cartão amarelo pro Cafu. Confirmado, então? Confirmado. Jonathan Cafu entrou pra tomar cartão amarelo. Já tinha tomado contra o Náutico, depois tomou outro e vermelho e agora outro. É isso que falta pra equipe do América. Vem Tauan ou Paulinho pra fazer a cobrança. É o Paulinho que tá por aqui. O meia dúzia pra bola. Levantou, tocou na grande área. Diogo Silva! Rapaz, que defesa maravilhosa! Sensacional! Cruzamento na área da Ponte, apesar da zaga estar se dando bem por baixo, né? Mas quando vem bola cruzada, é um Deus nos acuda, hein, Corsato? Cara, se não fosse o Diogo Silva, meu pai, o toque de cabeça ali dentro da grande área, eu acho que foi o Paulo Vitor, hein? Que mandou essa bola de cabeça no cantinho, o Diogo Silva foi buscar como um gato, fez a defesa, Carlos, que sufoco, hein? Bola para a equipe do América, que vem, bola aqui para o campo de ataque, vem Paulinho, Tauan, tocou na boca do gol, chega a zaga, era para o Paulo Vitor.
Aí chegou o Lucas Cunha tirando. Só dá América, velho. Só dá Coelhão. Bola aqui na ponta. É pro Jonathan. Vai de novo. Vai pro cruzamento. Aí vem na marcação aqui o Murilo Cavalcante. Perdeu. Recuperação de bola pra ponte. É pro André Lima. Vai, André. Brandão tá no meio. Miguel tá na ponta esquerda. O André vem. Toca. Passa pelo primeiro. Passa pelo segundo. Ficou pedindo falta. O árbitro parou e marcou. Não, ele deu simulação. O André também poderia ter tocado a bola, né? É o Miguel, né? É. Poderia ter tocado a bola o Miguel, né, velho? É menino, né, cara? Ele já, naquela outra bola que ele cruzou, que ele chutou, não a primeira, a segunda, eu achei que ele poderia ter jogado a bola dentro da grande área. E agora tinha o Brandão no comando, partindo pelo lado esquerdo também, tinha mais um jogador da Ponte Preta, eu acho que era o Brian Borges, ele não toca, e aí ele, por simulação, toma cartão amarelo, Carlos. Ele rouba a bola aqui no campo de defesa. Até achei que era o André Lima. Sobe a zaga da equipe da Ponte para tirar com o Márcio Silva. Ganha essa bola para Macaca, toca a bola para André Lima. André Lima pro Brandão. Muito forte o passe para ele, não pegou. Vem Cafu, também não pega. Rapaz, acho que quando coloca o Cafu, a Ponte erra. A Ponte tá jogando com um a menos. Vem os caras. Olha o América. Bola na ponta esquerda. Toca a bola para Tauan. Chega a zaga da Ponte para tirar. Só dá os caras. Só dá os caras. Só dá os caras. A Ponte vai ter que mexer aí. Tem mais uma alteração por fazer, né? Saíram Potker, Diego Tavares, Luiz Felipe e Tales. Vai ter que mexer. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. A bola passa, vai embora. Passa a bola, vai embora na linha de fundo. Tiro de volta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Passados 30 minutos do segundo tempo. No giro do giro que gira o placar do futebol para você. No regressivo faltam 15, né? Para terminar o jogo no toque eletrônico da mesa de som aí do Felipe Marques. Nos canais de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior. No Majestoso, a Ponte vence. Potker marcou. Ponte 1 no primeiro tempo ainda. América 0, Corsato. Campeonato Italiano, 34ª rodada. O Napoli teve gol até do Kevin De Bruyne, bateu a Cremonese pelo placar de 4-0, resultado que coloca a Cremonese na zona do rebaixamento. O Napoli é o segundo colocado do campeonato com 67 pontos. Informação para Rivalo, a maior patrocinadora do futebol paulista, agora também apoia o seu time do coração. Acesse agora o QR Code que está na tela e aproveite até 25% de cashback. Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Carlos Costa. Sempre, pra sempre, de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Vem Ponte, bola com Brandão lá na ponta esquerda, vai pra fazer o cruzamento. Pega na zaga, sai, vai embora. Linha de fundo, é escanteio pra Ponte, é só o segundo escanteio pra Macaca. Um no primeiro tempo, um no segundo, Corsato. O Rafa Barcelos fez o corte e o Brian Borges estava lá na boca da botija. Mas o cruzamento foi cortado do Brandão. Murilo Cavalcante, escanteio para Macaca. Lá pelo lado esquerdo, perna canhota, vem bola na área. A Ponte parece que tá sem fôlego. Vem Murilo Cavalcante, perna esquerda, levantou, tocou na boca do gol. Chega a zaga do Coelhão para tirar. Bola volta de novo para Ponte. É pro Cavalcante, de novo, cruzamento para trás. A zaga tirou, a bola voltou para Ponte, bateu pro gol. Brian Borges, volta a bola para Ponte na ponta esquerda. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Ela passa, vai embora. Todo torto, o cruzamento lá pela ponta esquerda. Perdeu uma chance boa, Macaca, agora, hein, Corsato? Era o André Lima, não, era não, o Lucas. Lucas, né? O Jussen. Não, Lucas Cunha. Lucas Cunha, dentro da grande área, é verdade. Lucas Cunha é zagueiro, né? É zagueiro, fez o que deu lá, perdeu a chance a Ponte. E vem a equipe do América, vem o Coelhão, perde o jogo 1-0, não quer perder, a Ponte não quer deixar um empate. Bola do Iago, lá na ponta direita, chega, 0 pro Paulo Vitor. Aí chegou a zaga da Ponte para tirar. Chega a zaga da Ponte, tira, a bola fica com o time do Coelho. Aqui pela ponta direita, vai reforçar esse meio campo aí. Vamos de volante, hein, Corsato? Vai sair um volante, entrar outro, né? O Murilo Cavalcante, cansadaço, sai do jogo para a entrada do Rodrigo Souza, a última na Ponte. Número 5, Rodrigo Souza na vaga do Murilo Cavalcante. Fecha, coloca gás novo aí no time da Ponte. O treinador, o Rodrigo Santana. Carlos. Precisava mexer ali. Agora o Murilo Cavalcante tinha um pouquinho mais de saída, né? Mas tinha que mexer porque a Ponte estava perdendo meio campo, né, ô Frank? Carlos, a Ponte vai perder essa saída com o Murilo, mas ele estava muito cansado, né? E o Rodrigo provavelmente vai posicionar um pouco mais atrás ainda, Carlos. Digamos assim, uma espécie de 3 zagueiros lá,
para ajudar a defesa, porque o América tá com tudo para buscar esse empate. Johnny faz a finta, vira o jogo, trabalha a bola na ponta, procurava o Paulo Vitor tocou, bola na ponta ali pro Tauan, passou pelo primeiro, pelo segundo, bateu pro gol, pegou na zaga, saiu. Linha de fundo, é escanteio pro Coelhão, Corsato. Quem fez o corte foi o capitão da Ponte, o Brian Borges, comemora muito. O capitão da Macaca, mas é escanteio. O América aqui daqui a pouco vai fazer mais uma alteração, vem aí o W Bigode. É escanteio pro América lá pelo lado direito, Carlos. Tauan, vem ele pra fazer a cobrança do escanteio, perna esquerda na bola, o América tá apertando, Tauan pra bola, levantou, tocou na boca do gol, Diogo Silva! Sensacional, Diogo Silva! Cabeça na bola do jogador do América. Bola cruzada na área da Ponte. É um tormento. Diogo Silva, número 3. Natan. E o Diogo meio no susto, Corsato, mas defendeu. Ele é bom goleiro, teve sorte nesse lance agora, porque se vai um pouquinho fora dele, não pegava não. O Bigode está no jogo, número 9, William Bigode, do Bigode, entrou no lugar do Mastriani. Então sai um centroavante, entra outro. Mastriani foi embora para a entrada do William do Bigode, número 9, Carlos. 1, 2, 3, 4, 5 também. Ninguém pode mexer mais. Todas as alterações foram feitas. Brandão, que não entrou bem no jogo. Brandão não entrou bem no jogo. Cafu não entrou bem no jogo. Olha, eu vou falar pra você, viu? Que fase. Bola para a equipe do América, que vem, tenta o gol de empate. Vem América, Johnny, toca a bola aqui na ponta, a bola volta. Rodrigo Souza, ganha a bola para Macaca. Chegou o André Lima, Rodrigo Souza ganha de novo. Toca a bola pro Brandão, pro André Lima, aqui na ponta direita. Toca a bola aqui pro Jonathan Cafu. Cafu, toca a bola para Lucas Justen. Vai, Justen. Vai, Justen. Justen fez a finta, vira, toca a bola para Brandão. Brandão na ponta, volta a bola para André Lima. André Lima ganha a bola aqui para a equipe da Ponte, tá no meio campo. Ele faz a finta e tenta tocar. Toca errado, aí vem o Brandão. Ganhou, cutucou, bola pro Brian Borges, vai queimar dali, forte pro gol pra fora. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. O João Amaro, Ricardo Monteiro, Luciano, reforçar no meio. Pede ele aqui, Nery Menezes, Ponte baixou demais. O Alexandre Figueiredo, técnico mexeu errado. O Aparecido Alves também tá ligado conosco, tá falando que o Juninho é nosso zagueiraço. Boa noite, Corsato. Última narração, ótima narração, parabéns. Capricha aí pro nosso amigo Juninho Fonseca, que deve estar curtindo junto com o Rochinha aí em Olímpia. É o João Amaro. Ô, João, obrigado, viu? O João, que é nosso ouvinte lá do Bate Pronto, na Jovem Pan Ribeirão Preto. Eu participo toda segunda-feira ao meio-dia com o Rochinha e toda a equipe. Vem o time do América e o árbitro tá marcando falta. Toque de mão, hein? Toque de mão ali do Márcio Silva. Velho, um passo seria pênalti, hein, Corsato? Vamos ver o lance aí, né? Mas bateu na mão do... Cara, ele esticou o braço. Ele tava com o corpo fora da grande área, né? Ele tava com o corpo fora da grande área. Mas é aquela história. Corre o risco, é falta pro América. E a Ponte Preta toma sufoco, viu, Carlos? Falta para a equipe do América fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta à esquerda. O William do Bigode tá próximo da bola, hein, Corsato? Quem mais tá ali? O VAR tá analisando, é o Paulinho. O VAR tá analisando o lance, né? O árbitro já colocou a mão no ouvido umas 2 vezes. Vamos ver o que vai ser decidido, mas porque a bola tá muito próxima ali da linha da área, Carlos. Paulinho vai pra bola. Paulinho Isso. na bola. 1, 2, 3 homens na barreira. O Diogo Silva tá meio que no meio do gol. Cara, no bico esquerdo da grande área. A falta é muito perigosa. Vem Paulinho pra bola, perna esquerda, uma bomba pra fora. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Mais uma vez aqui, um abraço pro nosso ouvinte aqui, o João Amaro, que é lá da Pan News de Ribeirão Preto, 107.5. Ele trabalha lá, o João? Não, ele é nosso ouvinte. Ah, sim. Ele é nosso ouvinte, lá da Pan News, lá do Bate Pronto, com o Wilson Rocha, com o Pedro, com o Thiago, com o Juninho Fonseca, com o nosso querido Mário Baio, toda a equipe lá do Rochinha. E eu na segunda-feira participo. Nesta segunda-feira não estarei lá atestado, mas na terça, se Deus quiser, estarei no Bate Pronto. Bola pra Ponte, aqui na ponta à esquerda, vinha a zaga da equipe do América, tira Felipe Amaral, abre o jogo na ponta, toca a bola pro Jonathan, chega a zaga da Ponte para tirar.
Chega, o Kevson tira. Essa bola foi para escanteio, né, Corsato? Ou não? Ou foi lateral? Foi para escanteio. Ele tinha que ter dado falta, né? Ele tinha que ter dado falta lá na frente, mas ele não deu. Aí seguiu o lance, eu tô com fome. Não, e foi falta no Kevson também, né? Não, aí eu achei que foi jogo de corpo. Né? Nas Mas costas? eu acho que ele tinha que ter dado falta lá no ataque. Né? Mas ele marcou alguma coisa ali. Ele marcou falta pra ponte. Ele marcou falta pra ponte. Falta pra ponte, Então falta no marcou Kevson. Ô, Frank Francisco, fala do jogo aí. 38 segundo tempo, Frank. Carlão, 38, a Ponte agora tem que ter um pouco de tranquilidade, calma, segurar essa bola. A Ponte tá rifando a bola. E é aquele problema que eu falei, precisa melhorar essa última bola da Ponte. E, infelizmente, Carlos, realmente o Brandão até agora, nada, hein, amigo? André Lima é fraquinho, diz aqui o Luciano PP, Neuri Menezes, sei não se não foi dentro. Não, essa eu tenho certeza que não foi. Essa, a bola estava, a mão estava fora da grande área. Eu ainda estou em dúvida naquele lance no começo do segundo tempo em cima do Segovinha. Isso, do Kevson. Aquele lance do Kevson em cima do Segovinha, eu tô em dúvida. André Moreira está dizendo que o time é fraco, ele não colocou qual aqui. O Rafa Quack, vamos Ponte. Manda um abraço pra mim, Corsato. Ô, Rafa, um abraço. Bola pra equipe do América. Vem Natan, vem Coelhão. Quase 40 do segundo tempo. A Ponte tenta segurar. O Coelhão quer vencer. O William do Bigode vira o jogo pro Iago. Aqui na ponta esquerda. Toca a bola pra equipe do América. Bola pra Paulinho. Paulinho volta um pouco mais atrás. Bola pra Tauan. Eles inverteram posição. O Tauan tá atrás. O Paulinho tá na frente. Bola pro Natan. Natan traca a bola aqui pra Rafa Barcelos. Rafa Barcelos na ponta esquerda. O capitão do time. Tá suspenso. Não joga no próximo jogo do Coelhão fora de... Não, é em casa, né? Bola para Rafa Barcelos. Daqui a pouco o Marcelo confirma com quem é aí. Bola no campo de ataque, Cafu, chega, tira. Contra o CRB. Lateral, contra o CRB, né? Domingo que vem, dia 3 de maio, não esse, o próximo, 8h30 da noite, contra o CRB. Em casa, fora. No Independência. Independência. Bola para a equipe do América. Johnny trabalha a bola aqui para a equipe do Coelhão, que quer público o e renda. A bola volta aqui na ponta. Chegou a zaga da equipe da Ponte com o Jonathan Cafu. Volta a bola para Paulinho, daqui a pouco público e renda. Bola para Rafa Barcelos. Só o América tem a bola. Na ponta esquerda, bola para o Paulinho. Muito forte, ela passa, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta. Vai, Corsato. Vamos lá, não batemos 5 mil torcedores, não. 4.353 o público total. 4.353 para R$ 104.270. Desses 4.353, 3.938 pagantes, 415 não pagantes. Para bater o 4.353, R$ 104.270 de renda. O ingresso a R$ 60, o mais barato, né? O ingresso. E deu um pouquinho mais do que no jogo anterior, né? Que deu R$ 99 mil no jogo contra a equipe do Vila Nova. Vem Ponte, bola aqui no campo de ataque para o Brian Borges. Virou, tocou a bola para o Justen. Justen, cruzamento, levantamento na boca do gol. Muito forte, era para o Miguel, né? Era o Brandão que era para estar do lado do Miguel. Aí a bola voltou para o Jonathan. Vem, Jonathan. Coloca o América no campo de ataque. Chega, Márcio Silva. O Márcio Silva, tira e fica sentindo o jogador da Ponte. E o pior nem é isso, né? O pior é que a Ponte não pode mexer, né, Corsato? O atleta do América foi na disputa e o Márcio chegou primeiro, falta, né? Hein? Foi o Paulo, né? Foi o camisa 20. Foi o Paulo Vitor. Isso. Ele que estava na jogada. Foi falta. O árbitro marcou a falta. Tá. E agora eu tô preocupado para ver ali se não se machucou, porque foi o que você falou, né? Porque se ele se machucou mesmo, e me parece cãibra, que o William do Bigode chega lá para esticar as duas pernas do zagueiro da Ponte, a Ponte não pode mexer mais, né? Estamos chegando a 42 minutos do segundo tempo, mas o Márcio Silva, tá certo que a Ponte teve alguns perrengues aí nas bolas aéreas, mas por baixo, fazendo também cobertura. Tá jogando muito o tal de Márcio Silva, hein, Carlos? Tá parado. E o árbitro tá dizendo que vai acrescer lá. O Gilberto Manuel, bola pro mato. Rafa Quack, manda um abraço pra mim, Corsato. Tá dado, Rafa. O Luciano, será que temos fôlego até o fim do campeonato para viver de um lance? Uma bola por jogo, diz aqui o Luciano. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Hora da Macaca, excepcionalmente nessa semana, na terça-feira, tá? Eu tinha programado uma entrevista com o então diretor de marketing da Ponte Preta, o Ricardo José Silva, mas ele foi desligado. O Ricardo ficou de confirmar para mim na segunda-feira se vai ou não
participar do programa. Vem a equipe do América no campo de defesa. Gustavo bate nas costas do Brandão. A bola sai, vai embora a linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do Coelhão fazer a cobrança. Bola para Macaca aqui no campo de defesa. Vem Lucas Justen. Briga com essa bola para Ponte. Toca a bola para Jonathan Cafu. O Cafu deixou o braço, né? Deixou o braço, ele já tem cartão, o Cafu, hein? Cara, o Cafu não tá jogando nada, meu Deus. Hora da Macaca, então, que é toda segunda, 9 da noite no YouTube, Hora da Macaca. Excepcionalmente nessa semana, na terça-feira. E por quê excepcionalmente? Porque na segunda-feira estaremos no Hotel Vitória para transmitir a festa de premiação da Série A3 do Campeonato Paulista, que termina nesse final de semana. Olha o Rodrigo Souza, com toda a sua experiência ali para cima do jogador da equipe do América, a bola sai, vai embora, linha de fundo. Tiro de volta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. As notas dos jogadores da Macaca após o jogo, hein? Na minha coluna no site futebolinterior.com.br/colunistas. É só procurar lá por Planeta dos Macacos, o meu blog no portal Futebol Interior, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. Diogo Silva põe bola aqui na grande área para a equipe da Ponte. Vem ali o Brandão e a Ponte vai parando o jogo, né? Vai parando o jogo, falta, mas o América bate. Felipe Amaral, 44. Vamos chutar aqui, Corsato. Quanto você acha que teremos de acréscimo? 6. E aí, Frank? 5. Eu queria só 2. Bola aqui pro campo de ataque. Bola para a equipe do América. Mas é óbvio que ele vai dar mais que isso, viu? Aguarde aí. Bola vai dar mais que 5 e 6. Acredito uns 7, 8 minutos aí de acréscimo. Paulinho, na ponta, ele vira o jogo. Lá para Johnny. Tá na direita. O América no canto alto. Tem a bola. Ó, no segundo tempo, com certeza o América ficou muito mais com a bola do que a Ponte. Tô para dizer para você que é 70-30. Bola na ponta esquerda para Paulinho. Paulinho vira a bola para o William do Bigode. Do Bigode vem Rodrigo, marca para cima dele. 6. Quem falou 6 aí foi Marcelo. Bola aqui na ponta, hein? Podia ter falado só 2, que quem saberia na sua. Bola para Ponte. Olha o Brandão. Vai ganhar essa bola para Ponte por baixo. Por baixo chegou o camisa número 3, o Natan tira. Preciso, Natan, que se o Brandão passa ele, ia ficar ele, a bola, o goleiro e o gol. Carlos, 64% de posse de bola pro América nesse segundo tempo. Falei 70-30, então foi 64 Na verdade, 36. no jogo, né? É no jogo, né? Mas no segundo tempo, o América ficou com a bola, hein? Já chegou a estar 67. Bola para a equipe da Ponte, Justen, bate na bola, zaga tira, bola volta para a Ponte, André Lima, falta. A Ponte tá parando, né, o jogo, né? A Ponte vai parando o jogo. E agora o Gustavo vai bater essa falta. Já passamos de 45, caminhando para 46. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de gerar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 46 agora no reloginho. 5 para terminar no regressivo. Majestoso. Ponte 1, América 0. Vem a equipe do América. Sai da ponta, vem pro meio, Jonathan. Vira daqui a pouco, Marcelo completa o placar ao vivo porque vem Paulo. Vitor toca a bola ali pro camisa número 62. Quem é o 62? É o Paulinho. Ele vira o jogo para Rafa Barcelos. Barcelos levantou, sobe a zaga da Ponte, tira. Majestoso, 1 Ponte, 0 América, Corsato. Bom, pelo Campeonato Alemão, 31ª rodada, o RB Leipzig bateu o Union Berlim pelo placar de 3-1. Informação para Rivalo, nada ganha da emoção. Acesse o QR Code que está na tela, faça parte desse movimento em prol do futebol de verdade e aproveite. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Eu quero que a alegria te convença que a tristeza não compensa. Paulinho vai brigar com o Justo em cruzamento, levantamento na boca do gol. Lucas Cunha tira. Aí a bola volta aqui pro Jonathan Cafu. E aí o Iago empurrou o Cafu, o jogo tá parado, falta pra Ponte. Falta para Macaca. Sérgio Carvalho também é futebol interior, um dos ícones do jornalismo esportivo brasileiro, hein? Acesse futebolinterior.com.br e confira a coluna Toque de Bola. O Frank, mais 4 para terminar o jogo. Tá 1-0 para Ponte, Frank. Não tem jeito de dedo no relógio aí não para passar mais rápido. Passar o tempo rápido? Carlão, espero que a Ponte consiga manter esse resultado. Agora é hora de cabeça no lugar, né? Não sair abruptamente, mas também não entregar a bola no pé da América, senão nós vai morrer do coração aqui, bola né? pra Ponte aqui na direita. Olha o Brian Borges, recebeu ali do Brandão.
mas foi muito forte o passe, a bola acabou saindo. Tô contigo, não pode entregar a bola pros caras, né? Não pode entregar a bola pros caras. A torcida da Ponte quer que o jogo acabe, o que, obviamente, a torcida do América não quer. Bola para a equipe do América, Natan, vira o jogo, toca a bola aqui pro Rafa Barcelos. Suspenso, ele tomou cartão amarelo hoje, não vai jogar contra o CRB no próximo jogo. Na ponta esquerda, a bola para Tauan. Tauan vira na marcação, chega Justen, tira. Chega Justen de novo, ganha, mas aí ele não consegue levantar. Comemorou, mas não conseguiu levantar. 48 dos acréscimos, 50% já se foram. Mais 3 minutos. 3 minutos que não termina. Parece que quando a gente está correndo, velho, você vai fazer um treino, por exemplo, de 4, 5 quilômetros, né? Chega a 6, 7, 8, 9, 10 quilômetros, mas os 4, 5 quilômetros não chega. Bola para a equipe do América na ponta, chegou o Rodrigo Souza, tirou, jogou bola linha de fundo. Escanteio, vem bola aérea na zaga da Ponte. Escanteio pros caras, Corsato. Corte do Rodrigo Souza. Você pensa o quê? Ainda tem jogo. O Tauan vai pra bola lá pelo lado direito, Carlos. O pulso ainda pulsa. Rafa Barcelos está na grande área, o Natan também. Se segura aí, Ponte. O árbitro conversa com todo mundo lá. O Rodrigo Souza tá dentro da grande área. Tem que trazer o Brandão. Tem que trazer todo mundo. Tem que trazer todo mundo. Se possível, até o Toguro. Tauan pra bola, levantou. Chega a zaga da equipe da Ponte, tira. Chega, a zaga da Macaca, tira. Quem tirou? Márcio Silva. Não, o André Lima. O André Lima. André Lima chega para tirar, é mais um escanteio, é o 7º no segundo tempo para o América. Tauan, tira daí, Ponte, levantamento para trás, chega a zaga da Ponte para tirar. Aí vamos ver, Johnny pega na bola, vem Brian Borges para brigar com ele, vem na ponta, tá ali, é o Miguel que tá na disputa com ele. Vem o Miguel, vem Miguelzinho, vem o Brian Borges, ganha a bola para a equipe da Macaca, toca a bola aqui para Jonathan Cafu. Vai Cafu, o Brandão pede, o Cafu tá com a bola, vai Cafu, fez o passe pro Brandão, Gustavo saiu, o Brandão vai bater, bateu pro gol, Gustavo pegou, Brandão! Ah, Brandão! E tava impedido também. Ah, Brandão! Ah, Brandão! O Gustavo fez a defesa na primeira, não tinha impedimento na primeira não, Corsato? O árbitro marcou impedimento, é aquilo, não presta atenção na linha de impedimento, né? Mas e o Cafu também, né? Pô, demorou pra também tocar, acho. pô. Demorou pra tocar, a Ponte tinha a bola do jogo. Mais 1 minuto pra segurar aí. Segura a Ponte. Barcelos, porque vem bola na área da Macaca. Iago, perna direita, levantou, tocou na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte pra tirar. Vem Brian Borges, não consegue pegar. Vem de novo, vem Tauan. Trouxe a bola pra perna esquerda, ele vai queimar dali. Vai bater pro gol. Pegou na zaga, vai Diogo Silva, vai Diogo Silva, vai. Não consegue pegar. Saia escanteio. Escanteio para os caras, Corsato. É pressão total do América. Quer pelo menos um empate aqui no estádio Moisés Zucarelli. A Ponte precisa da vitória. Olha, todo mundo com o coração na boca, viu, Carlos? Vem Tauan para fazer a cobrança do escanteio. É o 10º escanteio para a equipe do América. A Ponte só teve 2 e teve uma chance agora no contragolpe. Mas os caras não foram legais. Se segura aí, Ponte. Tauan bateu, fechado na boca do gol. Diogo Silva dá um soco na bola. Tira dali. O Diogo Silva tá caído, mas o árbitro não quer saber de conversa não. Levanta aí, Diogo, vem levantamento na boca do gol pra trás, chega a zaga pra tirar, a bola voltou, chega de novo a zaga da equipe da Ponte, tira. Chega a zaga da Ponte, tira e não há tempo pra mais nada. Pode comemorar que acabou. Segunda vitória da Macaca na competição. Esses caras têm que ser aplaudidos de pé. Trabalhar sem receber e fazer o serviço bem feito. Foi no sufoco? Foi, claro, a Ponte está enfrentando o América, um grande, um gigante dessa Série B, mas vence. O que importa é os 3 pontos. A Ponte vence o jogo. Segunda vitória consecutiva da Ponte na competição. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. A Ponte vence. A torcida da Macaca faz a festa no Majestoso. Os jogadores da Ponte também se abraçam. Diogo Silva sai com o braço todo cortado. Esse sim representa a camisa ponte pretana. Deu Ponte. Ponte vence, 1 para Ponte, 0 para o América. Saída dos jogadores no gramado. O seu destaque, Corsato, para mais uma vitória da Ponte.
A segunda seguida na competição. Quem disse que seria fácil, né? Ponte Preta vence mais uma, 1-0, segunda vitória consecutiva da Ponte no campeonato, vai para 7 pontos, 13ª colocação no momento. É claro, tem que esperar aí o término da rodada para sabermos se vamos sair da zona do rebaixamento ou não. O Potker marcou no primeiro tempo, o América com esse resultado vai continuar na última colocação do campeonato, mas um jogo muito difícil. O América teve chance de empatar, o Diogo Silva pegou muito, a Ponte Preta lutou, a torcida aplaude os jogadores. Essa rapaziada aí que tá jogando com a camisa da Ponte Preta pode não estar recebendo salário, mas a nação ponte-pretana tá com eles, né? Porque sabe da luta, do dia a dia, que não é fácil não. E a gente viu vários jogadores apontando ali para a torcida. Enfim, provavelmente jogador da Ponte nenhum vai falar, né, na saída do gramado. Mas todo o respeito para esse time da Ponte Preta que conseguiu mais uma vitória no campeonato. 7 pontos, Carlos, menos 45. Então, 38 para alcançar o objetivo de permanência. Ponte vence o jogo pelo placar de 1-0, gol do Potker. Você lembra no início da transmissão, né? Que eu falei que eu estava conversando com um repórter que é ponte-pretano, né? Bem ponte-pretano como a gente aqui. E ele falou, e aí, Corsato, seu palpite pro jogo? Eu falei, pô, nós vamos golear, cara. Ele falei, vamos golear, 1-0, gol do Potker. E tá registrado aqui, viu? Por isso você vai pagar pra gente a pizza do Dadá hoje, por ter acertado esse palpite aí. E tá registrada a conversa, porque eu não sou igual a você, Marcelo, que apaga a mensagem, cara. Eu não tenho, a minha vida é um livro aberto, ó. Olha a hora, não vai falar contra quem, ó, com quem foi o cara. Mas, ó, olha a hora, às 14h26. Entendi. Escreve aí. Vamos golear. 1-0, gol do Potker. Animado, ele mandou 2 áudios de 50 segundos. 2 áudios. Mas você ouviu ou não? Ouvi, cara, claro. Ó, a nossa enquete fechou com 66% da nossa audiência, entendendo que a Ponte venceria o jogo. 581 votos tivemos, viu, Carlos? Opa, muito bom. Deixa eu só mandar um eu não disse aqui pra ele, né? O Paulinho. Porque nessa hora, os repórteres ponte-pretanos, eles fazem a festa. Como ninguém da Ponte vai falar, deixa eu pegar a palavra do Paulinho, lateral do América. Ruim de falar. Não tem o que fazer, precisamos erguer a cabeça, trabalhar forte, mais ainda, e se Deus quiser, no próximo jogo, buscar a vitória. Cara, o Paulinho continua falando, eu vou continuar com o Paulinho, mas falar pra você, eu não achei ruim o time do América não, viu? É um time que toca bem a bola e apertou a Ponte. Fala, Paulinho. Terminar a melhor jogada, escolher a melhor opção. Infelizmente, não conseguimos fazer o gol e sair vitorioso. Muito bem, tá aí o Paulinho, então, falando, lateral esquerdo da equipe do América, que entrou no lugar do Dalbert no intervalo de jogo. Repito, achei um bom time do América. É claro que precisa de acerto, né? Mas tem uma molecada boa aí de bola. O Coelho perdeu para a Ponte Preta. Não acho o elenco da Ponte Preta ruim, mas entendo que vamos lutar até o final do campeonato pela permanência. Esse é o foco. Esse é o foco e até por tudo que acontece fora do campo. Né? Todo dia é um capítulo diferente, né? Todo dia, como é que você fala? É um eita? É um eita. Todo dia um eita, né? Uma vergonha diferente. E a Ponte Preta só hoje, uma informação em cima da outra, né? Ontem, hoje, preparação do time para o jogo. E a Ponte conseguiu ganhar. Repito o que eu falei agora há pouco. Essa rapaziada aí, esses caras que estão entrando em campo, pode até, eu acho que boa parte deles, como já fizeram os campeões na Série C, vão entrar na justiça para tentar receber o que eles têm de direito. E é justo. Né? Tá trabalhando, merece e tem que receber. Agora, eles já ganharam o respeito da nação ponte-pretana por tudo isso que está acontecendo, né? Por jogar, claro, em respeito à camisa da Ponte Preta e fazendo o que tem que ser feito, né? Para não prejudicar o time, a instituição, né? Fazendo o protesto, mas aquele protesto que, eu não vou concentrar, eu não vou treinar, porque, por exemplo, pode ser feito outros protestos, né? Que pode prejudicar o time na competição e eles não estão fazendo isso, estão pensando na instituição e fazendo o protesto até no limite, mas precisa receber, né? Pô, tem gente aí que não recebe há 7 meses, cara, isso é um absurdo. Esse Marcelo Corsato, é isso, daqui a pouco ele vai apresentar o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. O Frank Francisco, e aí, meu querido, vitória da Ponte 1-0. Justiça, como eu sempre falo, Carlos, bola na rede. A Ponte foi competente, fez seu gol, teve uma queda no segundo tempo, né? Infelizmente, alguns jogadores que entraram não conseguiram manter o nível dos que estavam em campo. Mas, de novo, hein?
belíssima apresentação de garra, de luta, de espírito de companheirismo entre os jogadores. Valeu! Parabéns para o time da Ponte Preta, parabéns para esses guerreiros e parabéns ao torcedor pontepretano. O Aparecido Alves, o Aparecido mandou uma mensagem, faltava 3 minutos para acabar o jogo, faltavam, né? E eu falei, eu vou ler depois. Esses 3 pontos serão importantíssimos, pois subimos na tabela e seguramos o América. Aparecido, eu só não li antes para não dar aquela zicada, sabe? Mas obrigado. Paulo Rocha, tá carimbado, 3 pontos para Macaca. Jacir Ferreira, ponte. Ufa, foi sofrido, diz a Ângela Maria. O Fábio Deusdete, time de heróis. Falei aqui, né, Fabião? Obrigado, viu? Você tá com a gente. Jacir Ferreira, mais um. A gente sabe que fora de campo tá uma bagunça, né? Mas, cara, todo mundo quer uma vitória, né? Todo mundo quer uma vitória. E, assim, não tem nada. A vitória livra a barra da diretoria. Nada disso. Eles têm que continuar fazendo o serviço dele. O que não pode é a instituição ser prejudicada. E esses caras têm que ser aplaudidos de pé. De pé. Ó, o pessoal tá votando aqui no Melhor em Campo. Um abraço pra Amélia. Vai ter a votação no Melhor em Campo porque a Ponte venceu, né? Então, então é isso. Tem que vota aqui no Melhor em Campo, tá? Quem mais aqui? O Adriano César, grande Corsato. Já pode dizer que a crise acabou? Um abraço, caixa, rapaz, Adriano. Grande Adriano lá da Rádio Cidade, meu parceiro de Rádio Cidade. Velho, a crise da Ponte é que nem a crise do Santos, cara. É interminável. Só que a Ponte não tem o Neymar, né? Um abraço. Quer falar? O Frank, fala. Crise Highlander. O José Ponte. Obrigado pela audiência. Valeu. Fábio Almeida. Time foi guerreiro, melhor em campo. Ele já vota no melhor em campo aqui. Daqui a pouco o Marcelo vai colocar o voto de melhor em campo, tá? Vai colocar aqui, vai trazer. Tá tendo protesto lá no estádio, hein? Tá, né? Tá, tem um internauta aqui que falou que tá tendo protesto. O Roberto César Santos. Boa. A torcida tem que se manifestar. E eu vou insistir aqui. Se vocês viram lá o nome dos 19 conselheiros que votaram contra a aprovação do orçamento as contas de 2025. Se vocês viram lá o nome de 19 guerreiros que ergueram o braço e votaram contra, só tivemos 19, eu tô falando tivemos porque eu tava no meio, porque vocês estavam lá, viu? Tinha muita gente lá para dar suporte pra gente. Apesar que saíram xingando todo mundo lá, mas tá certo, tá tudo certo, tá? Tá tudo certo, é democrático, não teve pancadaria, então bora que bora. Você xinga, a gente xinga do outro lado e tá tudo certo, né? Mas se não fosse a pressão da torcida lá fora do estádio, esquece. Teriam lá uns 4, 5 que ia levantar a mão e só. Parabéns para os 19 e meus pêsames para você que aprovou, né, o orçamento, né, para você que aprovou as contas da Ponte Preta em 2025. É só isso que eu tenho a dizer. E pergunto ainda se você continua conseguindo dormir em paz depois do que você fez lá naquela reunião. Mas é isso, gente. Vamos pro intervalo? Na volta, o Marcelo Corsato vai apresentar o fim de jogo. Vamos falar de coisa boa. Coisa boa, vitória da Macaca, segunda consecutiva. A Ponte vai a 7 pontos na competição. Daqui a pouco tem a palavra do treinador da Macaca, o Rodrigo Santana. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor.
Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Coçador. Simbora, 10 da noite mais 12 minutos. Eita, nós, hein? O final de semana pro torcedor Ponte Pretano vai ser daquele jeito, ó. Sorrisão de orelha a orelha. Macaca venceu mais uma no campeonato, a segunda. Vitória no campeonato, a terceira no ano. Com 4 meses, quase 5 meses do ano de 2026, a Ponte vence a terceira partida na temporada, a segunda consecutiva. A Macaca venceu pelo placar de 1-0. William Potker foi para a rede no primeiro tempo. Tivemos aí a vitória da Macaca para cima do Coelho. Frank Francisco, comentarista de Carona com o Frank. Já já vamos eleger o melhor em campo. Já já também a palavra do Rodrigo, treinador da Ponte Preta, tá? O Carlos vai mandar pergunta lá pro estádio Moisés Zucarelli. Acho que hoje não, porque hoje é o pessoal que tá lá que vai perguntar. Mas Frank Francisco, que alegria, hein? Que satisfação. A Ponte venceu mais uma no campeonato. O mais gostoso, Marcelo, é assim, o clube precisa vencer, né? O time de futebol se faz com vitórias. Não é só derrotas e empate. E nós mesmo carentes e saudosistas de sequências da Ponte. Olha que maravilha, segunda partida que a Ponte vence. Mas a gente tem que dar os parabéns, tirar o chapéu para a rapaziada que tá aí, que mostra caráter, comprometimento, que mostra respeito à instituição, respeito com o torcedor, respeito com o manto, coisas que a gente não vê de quem deveria mostrar. Vamos de forma que eu acho que já fica entendível, né? Quem tinha que estar mostrando isso, infelizmente, não é o que transparece. Mas os jogadores em campo, eu não tenho o que reclamar. Já vou avisar o torcedor. Não vou dar nota baixa, Marcelo. Minha mínima nota baixa aqui vai ser 5. Eu não tenho coragem de dar nota mais baixa que isso para os jogadores da Ponte. Tamanho comprometimento dessa equipe hoje, da organização. E um ponto para ressaltar que muitas vezes a gente se esquece. A Ponte, de partida a partida, ela vem apresentando ganho. Ela vem apresentando melhora em campo. E nós estamos com um time em formação. Mas uma coisa é certa. O Rodrigo Santana já começou a ser 11 titular. Muito bem, tá aí o Frank Francisco de Carona com o Frank, 10 da noite mais 14 minutos. Já já tem entrevista coletiva do Rodrigo Santana, treinador da Ponte Preta, tem a ficha técnica do jogo, tem também o comentário final que vai pro Portal Futebol Interior. Lembrando que no domingo, 10 da manhã, no Instagram, cobertura completa da final da Série A3, tá? Entre Portuguesa e Marília, Marília e Portuguesa. E na segunda-feira, aqui no YouTube Futebol Interior, vamos estar presentes na
premiação da Série A3 aqui em Campinas. O Portal Futebol Interior estará marcando presença nessa premiação e estaremos falando ao vivo e você vai acompanhar no nosso YouTube. 10 da noite mais 15 minutos. Vamos fazer o seguinte, vamos eleger então o craque do jogo nessa nossa jornada esportiva. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Para Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos, rivalo.bet.br. Hipercap Brasil. Com a gente também Sinditaxi e Auto Posto Casa do Taxista. Restaurante do Dadá Pizza. Eita nós, hein? Placar ao vivo Futebol Interior, ó, o mais completo. E Casa do Perfurador tem tudo para o seu poço artesiano. Casa do Perfurador. Carlos, eu vou lendo, você vai anotando aí, pode ser, não? Liga Será aí. um prazer. Então vamos lá. O Fábio Almeida, time foi guerreiro. Melhor em campo, Márcio Silva. Fábio Almeida? Isso. O Roberto César Santos, parabéns Deixa eu aos só marcar jogadores. aqui, ó, eu acho que vai ficar entre o Silva, mas vamos lá, vai. Entre os Silvas. Vai, Fábio Almeida. Família Silva vai brilhar muito. Vai. O Neuri Menezes, melhor em campo, Diogo Silva. Falei. O Roberto César Santos manda um vaza, fora Berlim. O Marco João Carvalho, meu Cara, médico. Esqueçam disso, Roberto. Não perca Não perca tempo, suas dedo. forças para fazer isso, para ficar escrevendo essas coisas, estressando com isso. Eu vou falar para você, Roberto. Ó, a gente fala só para amigo isso, tá? Eu vou falar o que eu falo para minha esposa. A minha esposa, ela também ela quer o óbvio, entendeu? Ela sempre quer o óbvio, mas o óbvio nunca acontece. Então não perca os seus cabelos, porque depois você vai gastar uma bala para fazer implante e na maioria das vezes você vai perder dinheiro. Dá uma olhada nisso aqui. Então, Roberto César Santos, não estressa com isso, velho. Estamos aguardando a entrevista coletiva aí, hein? Carlos, então, por favor, não vamos comentar o que o ouvinte fala, não, senão não vai dar tempo, cara. O Marco João Carvalho, meu médico disse que a ponte ainda vai me matar do coração, mas não fico sem ver a minha paixão. O Jacir Ferreira, Luiz Felipe também jogou muito, tá dizendo ele aqui. Ele votou no Luiz Felipe, será? Ah, eu acho que sim. Por enquanto, coloca aí, Jacir Ferreira, Luiz Felipe. Isso é muito indeciso. Ah, não tem outra mensagem dele. O Roberto César Santos está aqui. O Jacir também fora da diretoria. O Roberto César Santos, Diogo Silva. Roberto César Santos. Melhor em campo. Valeu, Roberto. Mas calma aí que nós ganhamos hoje, viu, Roberto? Silvio Seico, agora rumo ganhar mais 3 pontos no quintal de casa. É contra o São Bernardo, cara. Jogo difícil, hein, no próximo domingo, hein? Ô, Silvião, aquele abraço. Estaremos aqui na transmissão do Portal Futebol Interior, se Deus quiser. O Marco João Carvalho, melhor em campo. Diogo. Goleirão, hein? O Wagner Cruz está falando de excelente transmissão, parabéns. O Silvio Seico, para variar, Diogo Silva, melhor em campo. Menção honrosa pro Kevson. Ele escreveu Keverson aqui. O Aparecido Alves, melhor em campo, Diogo Silva, monstro. Jogou muita bola. O Gorila Raiz, melhor em campo, Diogo, sem dúvida, salvou a ponte mais uma vez. O Jacir Ferreira, Brandão, muito lento. Ah, o Brandão. Tá mal, hein? Tá mal. O Brandão e o tal do Cafu, hein? Nossa. Gorila, o Cafu, pelo amor de Deus. O Cafu foi pior do que o Brandão. Eu acho que não. Eu acho que o Cafu foi melhor do que o Brandão, porque o Cafu pelo menos ajudou na marcação. Aqui ele fez uns dois, ele tirou umas 2 bolas aqui atrás aqui, tomou boa. cartão amarelo também. É. O Márcio Silva, zagueiro raiz, jogou bem, tá dizendo o Gorila Raiz. O Edson Mas Cláudio. ele votou no Diogo Silva. Tá. Melhor Luiz Felipe. Diretoria paga os caras, Luiz Felipe, é um voto diferente, hein? O Jacir também votou no Luiz Felipe. Ah, é verdade. O Abimael, melhor em campo, Diogo. O Luiz Simas. Boa noite, Ponte Pretanos. Que bela vitória. O melhor em campo foi o Diogo, tá dizendo ele. Pelas defesas. Quem que falou? Luiz Simas. Vai, Marcelo, o Jacir tá chegando aqui a entrevista. Certíssimo, Frank. Fábio Almeida, o time vem evoluindo e somente pagar os jogadores que iremos fazer uma Série B sem susto. O Nilcinho Paulino, melhor em campo. Sem dúvidas, Diogo Silva. Também gostei da dupla de zaga. O Nilcinho Paulino. Mas só que a Ponte tem muito problema na bola aérea, né? O que a Ponte tomou de sufoco na bola aérea hoje, a gente não pode também isentar a dupla de zaga. Ok, eles jogaram bem. Mas... Marca o último aí e fechamos. Márcio Silva melhor, tá dizendo o Juarez Forte. Juarez Forte, Márcio Silva melhor. Foi o último? Foi. Quantos votos tem aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tem 15 votos. 9 pro Diogo Silva. Então, Diogo Silva, pela galera, o melhor em campo. Já já entrevista do nosso treinador, o Rodrigo Santana. O Adão Pereira tá aqui. Parabéns, felicidades à nação. Frank, rapidinho, seu voto pro melhor em campo. Pra ser rápido, Diogo Silva, nota 8. Já as notas do jogo. Vai, Carlos, seu voto. Diogo.
Também tô no Diogo, então unanimidade. Ele, o goleiro da Ponte Preta, que hoje estava com o uniforme cor de ouro, eleito o melhor em campo. O melhor em campo, o craque do jogo. Podemos colocar a entrevista coletiva? Já tá aí, já. Então vai. Felipe Marques vai colocar no ar para você que está acompanhando a gente a coletiva do nosso treinador, o Rodrigo. Fala, Rodrigão. Uma vitória importante, embora a rodada esteja apenas começando, mas é uma vitória que joga a Ponte para 13º com 7 pontos. Eu fiquei com a impressão, e se você discordar de mim, você tem todo o direito, que a Ponte no segundo tempo ela recuou demais. E a pressão, imagino eu, que tenha sido maior do que deveria. Mas no final o que importa é que o América não fez gol e a Ponte venceu. Você enxerga dessa maneira também essa mudança de postura da Ponte do primeiro para o segundo tempo? E se sim, por qual motivo? Boa noite, Coral. Concordo com o que você falou. Existe uma pressão natural do adversário, também querendo buscar o empate. E a gente ainda já fez a primeira alteração no intervalo ali para colocar o Brandão, que também é um jovem, também compete bastante, e poupar o Potker, que estava competindo muito, já tinha cartão amarelo, era um risco muito grande de a gente perder um jogador. Né? Mas foi natural pelo volume que o América veio apresentando. Eu acho que os jogadores sentiram um pouquinho. A gente tem essa dificuldade, não sei se vocês perceberam ainda, no momento que a gente faz o gol, a gente dá uma baixada pela necessidade do resultado e acaba ficando um pouco com a bola. Isso ainda incomoda um pouco, né, início de competição, mas eu acho que a gente foi seguro no jogo, pelo menos defensivamente. Tivemos algumas transições que poderiam ser melhores terminadas, com o PH, né, tivemos 2, depois optamos pelo Miguel, para dar uma força maior ali pelo lado esquerdo. Depois, a segunda pausa, a gente tentou fortalecer o lado direito, colocando o Justin e o Cafu, para ver se a gente conseguia subir um pouco mais a nossa marcação, sustentar um pouco mais a bola. Mas foi uma ordem natural do jogo. Eu acho que a rapaziada sofreu no bom sentido, tentou optar pelas transições, pelos contra-ataques, mas não foi ordem de baixar a linha. A ordem era ter segurança, parar no Amaral, camisa 8 ali, que toda a bola de construção estava iniciando por ele. Nosso objetivo era anular ele para fazer com que ele jogasse e fizesse a ligação direta. Mas no momento que a gente roubava, a gente não estava conseguindo sustentar muito a bola e estava querendo também ser objetivos. Nos precipitamos muitas das vezes na hora de terminar a jogada, mais uma vez. Mas foi válido a vitória. Acho que vale o aprendizado. Agora a gente assistiu o tape com um pouquinho mais de tranquilidade para corrigir, mas eu concordo com a sua leitura de jogo. Boa noite, Rodrigo. Pedro Lino, do Portal Futebol Interior. Você, como treinador, poderia falar pra gente uma palavra oficial do que aconteceu com os jogadores na noite passada no hotel? E essa vitória foi para lavar a alma? Fala, Pedro. Foi uma decisão natural ali dos jogadores, né, que optaram por o jogo ser à noite, né, concentrar mais pela manhã, né, e a gente respeita. A diretoria tá correndo atrás, fazendo a parte dela. A gente confia, acredita que tudo vai estar sanado o mais breve possível, mas o grupo é isso. A hora que começa o jogo, começa o treino, eles estão entregando melhor, estão muito comprometidos com o clube, com o projeto, com a situação. A gente sabe que a vitória contribui para a diretoria, mas a gente respeita demais a decisão. Tem muito cara ali de família, sabe, que está muito comprometido, ficou insatisfeito com o início do ano, sabe que tem uma Série B para a gente fazer aqui, sabe que a gente precisa chegar o mais próximo dos 45 pontos, não tem ninguém aqui de brincadeira. E em relação à vitória, com certeza, né? Eu acho que, lava a alma. Uma vitória sofrida, poderia ser um pouquinho mais tranquila, mas faz parte da maturação, da união, da integração do grupo, dos jogadores que estão chegando, dos jogadores que já estavam. E é de lavar a alma, porque a gente estava devendo ainda uma vitória aqui. A do Ceará passou batida, a do Vila a gente foi superior, mas infelizmente a vitória não veio e a gente tinha essa cobrança. Quando fizemos o gol, paramos um pouco, né? Acho que a gente dedicou, foi muito comprometido ali na marcação, mas faltou um pouquinho o segundo gol, acho que dava para ter feito. Mas eu estou feliz, muito feliz, o grupo merece, todos os envolvidos, a diretoria, está todo mundo aí muito imbuído em fazer a ponte mais forte. Boa noite, Rodrigo. Fernando César, da Rádio Central. Até pegando esse gancho aí da situação da Ponte Preta, a torcida da Ponte está muito preocupada, não vê uma luz no final do túnel, a diretoria não se manifesta. Você que está nos bastidores, tem conversado com a diretoria? O que a diretoria te passa a respeito dessa situação da Ponte Preta? A torcida, a gente entende, né, que fica
preocupada, busca os nossos bastidores, mas converso sempre com a diretoria está todos os dias com a gente, na busca, né, de sanar todos os problemas. A gente entende que a nossa responsabilidade também é trazer resultado em campo. Então está todo mundo imbuído, né, em querer receber e entender a forma que a diretoria está angariando patrocínios, investimento para sanar essa situação. Eu acredito que a gente dando uma engrenada na competição vai facilitar o trabalho deles e a gente confia que a gente vai conseguir encontrar a solução financeira e encontrar uma solução um pouquinho melhor para estender mais a nossa concentração, a nossa parte tática, tentar terminar os jogos um pouquinho mais descansado e conseguir ter melhores resultados a cada jogo. Rodrigo, tudo bem? Sou Antônio Lupe, da Rádio CBN, boa noite. Eu te fiz uma pergunta, se não me engano, depois do empate com o Ceará, a respeito de qual rodada você já teria aí um time mais ou menos pronto, e você citou a 5ª rodada. E hoje, o Potker veio aqui durante a semana, conversou, falou sobre esse momento de transição, muitos jogadores chegando em momentos diferentes e com níveis diferentes fisicamente falando. Ainda é um grande desafio deixar esse elenco fisicamente aí na ponta dos cascos, porque hoje a gente viu o Murilo que jogou bem, mas saindo desgastado. A gente viu alguns jogadores também, o próprio o Brandão, que entrou no segundo tempo, meio que cansou ali na reta final. Ainda é algo que você está precisando melhorar, não só você, toda a sua comissão, mas a gente entendendo que cada jogador chegou de um momento diferente, de equipes diferentes, de regiões diferentes? Boa noite, Antônio. Fazer futebol é muito difícil. É muito difícil, ainda mais quando você está numa Série B, que é um campeonato muito competitivo e muito nivelado. Não existe jogo fácil. Falei da 5ª rodada, eu acho que as primeiras 4 rodadas a gente pegou os 5 primeiros colocados da Série B. Hoje a gente encontrou o América, que está embaixo na tabela também. E foi a mesma dificuldade. A Série B é muito nivelada. E quando você tem jogadores que estão vindo de lesão, sem ritmo de jogo, você precisa fazer trabalho de ganho, de força, de potência, mas isso você faz na pré-temporada. E dentro da competição você faz manutenção, para não dar um overtraining e chegar no jogo, machucar, lesionar, ou estar com a perna pesada, não produzir. Então a gente tem tentando equilibrar isso e fazendo o ganho de força, o ganho de potência, de velocidade dentro da competição. Então a gente está integrando muito o trabalho com a fisiologia, com os fisioterapeutas, porque a gente sabe que a gente necessita disso. Eu acho que está existindo uma evolução. O próprio Murilo, no outro jogo contra o Avaí, correu quase 12 quilômetros, quase 1.000 metros em alta intensidade. Então é um trabalho, e vinha de uma divisão um pouco menor, do clube que de repente não tinha tanta estrutura. Então a gente está tentando equilibrar esse condicionamento físico com a parte tática, porque como você vai conseguir sustentar a parte tática, o equilíbrio emocional dentro do jogo, se você não tem perna, né? Então eu sei que a torcida às vezes cobra, as pessoas às vezes não entendem, pode achar que isso é uma muleta, que é uma desculpa, mas não é. Não é. E a gente vê que tem jogadores aí que vieram aí de 6, 7 meses parados sem um jogo oficial. Então a gente está tentando capacitá-los da melhor forma possível para produzir e ter os resultados, né? Eu acho que eu estou feliz com a resposta que eles estão dando, com muita humildade, eles entendem essa situação e diante de uma pressão se torna mais difícil ainda, né? Mas eu acho que eles estão conseguindo se adaptar, começando a entender o peso da camisa da Ponte, a cobrança que é a camisa da Ponte, a responsabilidade e amadurecendo. A gente precisa amadurecer e eu sei que a hora que todo mundo estiver bem, 100%, acho que vai ficar mais seguro, mas como eu citei, a partir da 5ª rodada, hoje é a 6ª, né? Então, da 5ª a gente venceu fora de casa o líder, na 6ª a gente venceu hoje o Spado e a nossa tendência é procurar sempre estar pontuando, né? Muito difícil. Eu tinha noção disso e a gente espera manter e evoluir, né? A gente tem que evoluir de força, fisicamente estar muito atento e procurar agora também somar ponto fora de casa. Boa noite, Rodrigo. Pedro Piscinato, da Rádio Bandeirantes. Eu gostaria que você falasse a importância dessa vitória até para o seu trabalho. Antes da vitória contra o Avaí, a gente recebia até algumas mensagens nas rádios, o torcedor começando já a te criticar, talvez um ou outro ali pedindo sua cabeça. Qual que é a importância dessa segunda vitória na Série B, neste campeonato tão difícil que a gente comentou aqui,
não para deixar a peteca cair, não para vocês abaixarem o nível, mas para dar mais tranquilidade para a sequência do trabalho aí. A Ponte Preta também, possivelmente, vai sair da zona de rebaixamento nessa rodada. Sinato, a motivação é vencer, né? Nada melhor do que a gente vencer jogo, e isso mostra que eles estão no caminho certo, que está valendo a pena a dedicação nos treinamentos, eles saírem esgotados para no final do jogo entrar no vestiário com aquela alegria, com aquela felicidade. Eu acho que não tem preço que pague, e a gente sabe o quanto é importante um ponto na Série B, né? Quando você consegue sair com 3, a gente fica muito feliz, que é muita gente torcendo a favor, muita gente vendo nossa luta no dia a dia. Em relação às cobranças, é natural, principalmente quando a pessoa não entende como é que está o dia a dia, né? Da forma que os jogadores chegam, como faz para encaixar o time, né? Quem está melhor, às vezes o cara não está no melhor dia, e a gente opta pela semana que ele fez, e às vezes as coisas não acabam dando certo. Mas é natural essa cobrança do torcedor. A gente até gosta que quando ganha, eles estão tão felizes que eles saem para comemorar e tal. E até esquece de mandar mensagem pra gente. Aí, e quando perde, eles não saem para comemorar, eles saem para xingar a gente, né? Mas isso aí faz parte do nosso torcedor. Hoje a gente saiu aplaudido mais uma vez, a gente fica muito feliz. Não tem preço que pague ver a torcida feliz. Todo mundo trabalha a semana inteira, torce, é fanática. E chegar aqui também ver o time não produzir é digno de cobrar e xingar. Mas faz parte da nossa profissão. Eu tenho, como eu falei, eu estou muito preparado para isso. Entendo o momento do torcedor também. E essa vitória aí eles fazem parte, porque apoiaram o tempo todo. Teve um momento que o América estava em cima da gente, eles não paravam de cantar. Isso dá confiança para o jogador. É muito ruim quando a gente está sendo pressionado pelo nosso próprio torcedor dentro de casa. Isso vai tirando a confiança. Tem muito jogador assim, aqui ainda no nosso elenco, não tiveram a experiência de ser protagonista num clube grande, e quando chega na Ponte, de repente se assusta um pouco com o tipo de pressão, começa a tocar de lado, não vai para individual. Então a gente também tem que trabalhar muito mentalmente com eles para passar essa confiança. Só que com o apoio do torcedor aqui as coisas mudam. Fica diferente, todo adversário sabe que quando chegar aquele Moisés Lucarelli vai ter que correr muito para tentar arrancar ponto da gente aqui. Boa noite, Rodrigo. Aqui Thiago Cipollini da Rádio Resenha do Interior. Primeiramente, parabéns pela vitória importantíssima aí. Pela segunda vez a Ponte sai com a vitória, né? Algo que não acontecia, né, nessa temporada, né? 2 vitórias seguidas, né? A Ponte 13ª colocação. Você acha que a equipe está se encaixando no seu padrão de jogo, Rodrigo? Tiagão, obrigado pelas palavras, obrigado pelo parabéns. Para eu te ser bem sincero, sou eu que estou me encaixando no que eu tenho dentro do vestiário, né? Muitas das vezes você chega num clube e fala, eu quero jogar nesse sistema com essas características de jogador. Aqui eu estou tendo que entender quem está no seu melhor momento e construir um sistema para fazer com que eles se sintam seguros, né? Acredito que desde o jogo do Ceará a gente vem nesse sistema de jogo, os jogadores vêm evoluindo. Eu acho que é a característica das peças que a gente tem e está procurando montar dessa forma. Hoje eu fico feliz por ser acho que foi o primeiro jogo que a gente não toma um gol. Acho que foi, né? Guarani de Bagé. Na Série B, que sobe um pouquinho o sarrafo, foi o primeiro jogo. Então, o Diogo também fez uma brilhante partida. A hora que ele teve que participar do jogo, ele estava muito vivo ali, fez umas defesas difíceis. Mas a equipe soube se comportar. E na Série B, quem menos toma gols, mais sobe os que mais pontuam. Então, isso faz parte do nosso sofrimento. Esse elenco precisa aprender a não tomar gol, a saber sofrer, fazer gol. Vai ter um momento que vai ter que fechar a casinha, colocar o ônibus lá dentro do gol, se defender e terminar com a vitória. Eu espero que a gente não precise disso. Mas hoje foi muito válido. Eu fico feliz por não tomar gol, odeio tomar gol, não gosto de tomar gol. E a rapaziada está de parabéns. Bom. Rodrigo, boa noite. Diego Linardo, da TV Bandeirantes. Eu queria saber, você falou um pouco do nível de condicionamento físico de alguns atletas, que ele tem se variado. Existe algum setor que você enxerga uma carência por alguma contratação ou algo do tipo? Diego, eu estou muito feliz com o trabalho que o Thiago Vegetti e o Lucas vêm fazendo.
né, da parte física com a gente, essa integração. No momento, a gente está extremamente focado em condicionar esses caras para ter condições dos 90 minutos. Eu sei que dentro da janela do meio do ano vão ter opções de troca. Eu entendo que tem jogadores que vão ser valorizados, isso aí vai ser natural. Os jogadores da Europa que estão se destacando, os jogadores da Série A que estão se destacando vão para a Europa, e os jogadores que estão se destacando na B vão para alguns clubes da A. Então eu acredito que a gente possa até perder jogadores. E a partir daí a gente vai ver. Hoje a gente tem um elenco muito cheio, grande, e até para mim é difícil você conseguir dar atenção a todos, né? Você tem mais de 30 jogadores no elenco, sempre é um pouco mais difícil de conseguir dar atenção. Porque 11 está feliz, 18 está mais ou menos porque está entrando, o restante está um pouco insatisfeito. Então até para motivá-los é difícil. Então a gente está procurando entender se eu consigo até o meio do ano arrancar o melhor deles para não ter que buscar. A partir do momento que a gente perder jogador, aí a gente vai ter que optar por algumas contratações, que também não está fácil. O futebol está muito caro, está muito inflacionado. E foi o que eu falei, a gente precisa capacitar esses caras aqui. É uma grande oportunidade, uma grande camisa. Eles precisam dar o melhor deles e performar. Eu acho que nada melhor do que motivar o jogador, ele terminar o jogo e falar, pô, hoje eu fui bem pra caramba, rodei alto pra caramba, fiz gol, dei assistência, eu tirei aquela bola, cortei aquela bola que poderia ser um gol. Eu acho que isso vai nascendo na motivação e automaticamente a autoestima vai melhorando, vão conseguir produzir mais e todo mundo vai sair feliz com as vitórias. Rodrigo, boa noite. Gabriela Troia, do Globo Esporte. Hoje, algumas ausências. David Braz no departamento médico, Elvis, Baianinho. Queria que você falasse sobre essas ausências. Se tem alguma previsão de retorno, principalmente aí do Elvis e do David Braz, e a escolha de não relacionar o Baianinho para essa partida. Boa noite. Gabriela, baseado nessa resposta que eu dei para o Thiago, em relação ao elenco muito grande, vou começar pelo Baianinho, tá? A gente está fazendo um rodízio. O último jogo o Baianinho foi. Nesse não. O último jogo o Cafu não foi. O Baianinho foi. O Léo foi lá em Florianópolis. Aqui veio o Tarek. Então, para todos se sentirem inseridos no contexto do trabalho, eu estou tendo que fazer esse rodízio dentro do banco para todos se sentirem motivados e vão aproveitando as suas oportunidades devido ao que eles entregam dentro da semana. Se surgir oportunidade dentro de campo, eu estou colocando os jogadores. Em relação ao Elvis e ao Braz, a partir de segunda-feira eles retornam para a transição. Então são jogadores que vêm em tratamento, tratando firme, quase 2 períodos, e a partir de segunda-feira eles iniciam a transição. Aí a gente vai ver quanto tempo vai durar a transição para retornar como opção nos próximos jogos. Valeu, gente. Obrigado. Bom final de semana, hein? Hã? O da hora, lesão. Eu fui muito xingado porque eu tirei o Porfírio. O Porfírio também tinha lesão. Tirou o Porfírio, não sei o que. Você pode falar qual lesão que é? Posterior. Os dois? Quem? Porfírio. Eu acho que o da hora é reto, femoral. Um negocinho. Eles voltaram para a transição. Eles estão em transição. Eles estão fazendo transição. Porfírio tem histórico. Da hora tem histórico. Estavam muito tempo parado. Então é natural que vem pipoca. O Elvis é tendão. Tornozelo, aquele que ele já quebrou e tal e tudo mais. Fechou. Tá bom, gente? Valeu, Rodrigo. Tá aí, então, a entrevista coletiva do Rodrigo Santana, e o finalzinho foi bem legal aí, porque ele tira algumas dúvidas, Tira algumas dúvidas. E é aquilo que eu falo, né? Eu falei esses dias, o Frank vai comentar aí rapidinho, mas é aquilo, a falta de comunicação judia até do treinador, porque você acaba fazendo um comentário às vezes que você não sabe o motivo da substituição, por que o cara não tá jogando, entendeu? E aí do Elvis, aí falaram, o Elvis só vai jogar quando receber. Cara, o problema do Elvis é tendão, tornozelo, pô. E ele já fraturou, né? Fratura. E ele reclama do elenco, fala que o elenco é inchado, que tem que fazer rotatividade. A perspectiva de meio do ano perder jogador também preocupa o treinador da Ponte. O que você achou da entrevista, Frank? Vamos dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Eu era um dos que contestavam muito o Rodrigo Santana. Mas estou com o Carlos nessa observação, a falta de comunicação, ela realmente traz uma dificuldade até para a gente emitir uma opinião. Não sei porque o futebol entrou nessa babaquice
do repórter não poder mais acompanhar treinamento. Então a gente fica vendido sem saber o que acontece. Mas o Rodrigo ele tem uma boa leitura de jogo. E a cada entrevista que ele vai se soltando mais, ele vai mostrando não só um conhecimento amplo, técnico do futebol, Marcelo, como se mostra um administrador. Você vê que ele tem uma preocupação em manter todos num nível, numa atenção, entendendo que está incluído no contexto e que, dependendo do que fizer no treinamento, vai poder jogar. Gostei, concordei com a entrevista dele e achei muito interessante. Boa, esse Frank Francisco. A gente vai trazer as notas do jogo, mas a estatística do jogo, os números, 65% de posse de bola pro América, 35% para Ponte Preta, tá? A Ponte teve 70% de passes certos, muito baixo o número de passes, e a Ponte ficou menos com a bola ainda hoje, 84% de acerto o time do América. Olha que o América teve um nível de acerto muito melhor do que o da Ponte e perdeu o jogo, né? Então, às vezes, a Ponte finalizou 10 vezes, o América 11, a Ponte jogou 3 em direção ao gol, o América 4, mas a Ponte teve uma bola que entrou, o América não, por isso a Ponte venceu. Escanteios, 10 pro América, 2 pra Ponte. Marquei certinho aqui. A Ponte teve um escanteio no primeiro tempo e um no segundo tempo. E faltas cometidas, a Ponte cometeu 29, o América 13. A Ponte com o Rodrigo Santana é um time que faz bastante falta, lembra o time do Hélio dos Anjos, né? Cartões amarelos, 4 para Ponte, 3 para o time do América. Muito bem. O Luciano Mendes, boa noite, Corsato e Frank. Estou dizendo há um tempo, esse time tem condições de melhorar muito ainda, eu estou acreditando. O Luiz, boa noite, Corsatos e Frank. O Ricardo saiu mesmo? E Saiu. É o fim do mundo, essa diretoria amadora. Já publicaram notas, tanto a Ponte como o Ricardo. Inclusive lemos aqui. Isso. O Silvio Seico, Justin, o técnico chama de Justin. Brandão e Cafu não entraram bem, Miguel e Rodrigo entraram bem. O Adão Pereira, manda parabéns e felicidades à nação. Muito bem, vamos lá então, trazendo aqui para você mais um quadro neste programa no fim de jogo do Portal Futebol Interior, as notas do jogo. Eu vou falar o jogador e o Frank vai gabaritar os atletas da Ponte Preta. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Lembrando que o Carlos dá as notas dele lá no Portal Futebol Interior. Você procura lá no blog da Macaca, tá bom? Diogo Silva, eleito por nós o melhor em campo. Frank. Nota 8. Que partidaça do Diogo, né? Goleiraço, que bom, né? Que bom, né? Mostrar que tá voltando aos grandes momentos. Eu preferi ele mais tranquilo. Mas já que tem que aparecer, que seja assim. Mostrando que continua sendo a mesma segurança, a mesma fortaleza que nós conhecemos aqui. E o Thales, que teve um dado momento no segundo tempo que parecia o Messi no campo de ataque, lateral direito da Ponte, que foi substituído, mas depois a gente fala dos jogadores que entraram. Marcelo, o Thales, eu acredito que ainda deva ter alguma defasagem física. Mas eu vou dar nota 5 pro Thales, porque ele alternou bons e maus momentos. Não, mas aquela jogada não merece um pouquinho mais, não? Não, 5 tá bom. Tá bom, então tá bom. E o Lucas Cunha, zagueiraço da Ponte? Marcelo, posso te interromper? Posso dar a nota para dupla de zaga? Pode. Porque vai ser a mesma. Tá. Eu tô gostando demais. Regularidade, consistência. Tô com o Carlos, precisa ter um pouquinho de atenção nessa bola aérea, mas aí não é só a zaga. Aí é quem tá deixando a bola vir para dentro da área, é um conjunto. Mas vou ficar na nota 7 para os dois. Lucas Cunha e Márcio Silva, portanto, nota 7 para os dois. Kevson, o Porfírio saiu machucado, o Kevson tá no time. Ô, Santana, por favor, deixa o Porfírio no banco, o Kevson de titular. Tomou cartão amarelo, vai, só nota para ele. O Kevson, ele tem me surpreendido, né? Ele é um jogador que tem um pouco de dificuldade na marcação e vai muito ao ataque. Hoje, pela característica do jogo, ele não pôde descer tanto, mas fez uma parte defensiva hoje muito boa. Nota 6,5 pro Kevson. André Lima, volantão da Ponte. Marcelo, até comentei em off, né? Gostei da partida do André. O André precisa trabalhar o passe. Pode ser condicionamento também. Sim. Né? Mas eu dei 5,5 para ele. E o Murilo Cavalcante, que pra mim fez a melhor partida com a camisa da Ponte. Temos a mesma opinião também. Não foi ótima, né? Não, longe disso.
Mas assim, uma boa partida. Ele também precisa trabalhar passe. Passe. Ele erra muito passe, passe. mata muita jogada de contra-ataque. Eu dei nota 6 para ele. Gostei da partida dele. O Brian Borges, capitão da Ponte, olha, fazendo uma função de meia e toda vez que ele joga nessa função, ele melhora os times. Brian Borges. Eu já vinha falando, né, Marcelo, a respeito disso, de usar o Brian como meia. Gostei da partida dele hoje. Teve um certo momento no segundo tempo, em torno de uns 25 minutos, ele teve uma queda, mas é físico. Deu para notar. Eu hoje vou dar 6,5 para o Brian Borges. Naquele aplicativo, o pessoal fala ID, né? Mas eu sou brasileiro, né? Eu vou trazer para o português. Ponte ID, o Brian Borges está como lateral. É Ponte ID mesmo. ID, né? Mas se você vai procurar, você não vai achar como ID. Você vai achar Ponte ID. Você vai procurar como Ponte ID. Brian Borges, que nota? Eu dei 6,5 para ele. Mas lá no elenco ele tá como lateral direito. E o Júlio não tá no elenco. O Júlio, eu olhei lá, não tá no elenco como lateral direito, como lateral. Depois, se você tiver curiosidade, vai lá. Luiz Felipe, quando o técnico fala PH, ele fala Luiz Felipe. E por que PH? Porque o Felipe é PHE. Nota do Luiz Felipe. Luiz Felipe, nota 7, né? Pena que saiu. Teve que sair, mas nota 7. É aquela defasagem na parte física, né? Sim. E o Pottker, que fez o gol, foi substituído no primeiro tempo e não foi expulso porque o juiz foi amigo nosso, hein? Eu mantive a nota do Pottker na mesma nota do Luiz Felipe. Para mim, os dois estavam num nível muito igual. Eu ainda falei pro Carlos, né? A dupla deu certo. Então, eu dei nota 7 pro Pottker. Pois eu vou querer falar da arbitragem. Diego Tavares. O Tavares fez uma boa partida tática, mas não luziu tanto como nos outros jogos, né? Mas eu dei nota 6 pro Diego. Um espírito de luta, voluntariedade muito grande. Como sempre, né? Bom, vou falar do Brandão, que jogou um tempo, né? Que foi o segundo tempo, ele entrou no intervalo. Só nota pro Brandão, o Frank. Eu quero acreditar que o Brandão ainda vai mostrar muito mais, mas me parece fora de forma. Achei pesado. E com pouca mobilidade. Nota 5 para ele. Jonathan Cafu tomou cartão amarelo. Jonathan Cafu. Que saudade do primeiro Jonathan Cafu que passou aqui. Realmente não tem agradado quando entrou. Hoje também não, nota 5. Tomou amarelo também o Miguel. Miguelzinho é jovem, né? Ele, se vê que ele entrou, pôs fogo no jogo, quase faz um golaço na primeira bola. Eu dei nota 6 pro Miguel, gostei. Kevson não. Justen. O Justen 5,5. Hoje ele ficou lá atrás, deu o bico para onde o nariz estava virado e era o que nós precisávamos. 5,5 para o Justen. Você já deu nota para o Rodrigo Souza ou não? Não, ainda não. Vou dar agora nota meia dúzia. Entrou dentro da que a gente esperava. Um pouco mais recuado, tentando fechar a frente da zaga. Não perdeu uma bola, meia dúzia. E o treinador da Ponte Preta, o Rodrigo Santana, que hoje escalou bem o time. Eu Isso também. é corneta demais. Eu também gostei da escalação hoje. Ele, no jogo passado, eu dei nota 6. E no jogo de hoje eu vou dar nota 7 pro Rodrigo. E vou explicar. Não é que ele tenha ido mal, não. É que ele... Gostei dessa regra. Ele tá indo... Ele passa o jogo dobrando ela, cara. É mole. É borracha, né? É. Ele passa o jogo. Não é borracha aqui, É que a gente não, pode mostrar porque a cor ajuda. Né? É um outro... A raiva vai chegando, o nervoso vem, aí você desconta na régua, você vai régua. dobrando ela. É. Mas eu dei nota 7 pro Rodrigo Santana e ele também vem subindo gradativamente, né? Você viu o que ele falou? Eu estou me adaptando. Sim. Isso foi... Nossa, eu achei fantástico. Isso é o básico do treinador, né, cara? De uma sobriedade, de uma humildade, de uma característica de alguém que trabalha sério, que se esforça na profissão, a gente vê que ele é um estudioso, e uma pessoa simples. É isso que a gente queria. E fácil de comunicação, né? Você entende o que ele fala, né, velho? E assim, até nas derrotas ele era assim. Você calmo, pergunta, ele tranquilo. responde. Você pergunta, ele responde. Eu tô a caráter para falar dele porque eu venho elogiando o trabalho dele nas derrotas. Então, verdade. Isso é verdade. Muito bem, você não estava no coro aí dos que queriam a saída do Rodrigo. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Marco João Carvalho. Vamos subir para a Série A. Calma, Marcos. Calma. Como é que é, Marcelo? Hashtag empolgou. Qual que é a meta? Não, mas vamos falar só isso, tá? Só isso. A meta pontos. é 45 pontos. Falta 38. Faltam 38. Isso. Aí depois, caso dê certo de chegar na meta, a gente não dobra a meta, porque não vai dar para dobrar a meta. Mas quem sabe a gente consegue mais uns pontinhos. Mas calma, gente.
cara, com a desorganização fora do campo, se a Ponte conseguir os 45 pontos, ó... O Neuri Menezes pega essas 29 faltas, metade é para parar o jogo. Picar, mania de arbitragem brasileira. Um abraço para você, viu, Neuri? Mas Renata Dalgalo. Foi a falta tática, eu falava na transmissão. Falta tática, a Ponte parando o jogo. Mas eu gosto dessas faltas, Marcelo, lá no campo de ataque. E a Ponte fez algumas lá, isso é importante. Agora, por exemplo, aquela última falta ali no bico da grande área, hein, pelo amor de Deus, hein, cara. Renata Dalgalo, já estou iludida. Que venham mais vitórias. Amém. O Estevam Polozzi. Ó, nome de craque, hein, velho? Agora vem o melhor. Aliás, nomes de craques, né? 2 zagueiraços. Mande um abraço pro meu tio Polozzi, ex-jogador da Ponte Preta. Cara, fechou, né? Sensacional. Mas... Jogava muito o Polozzi ou não jogava nada, Frank? Pelo amor de Deus. Meu Deus. Vou ficar com a opinião do Oscar. E o Carlos, acho que estava nessa entrevista, se não me engano, foi o Carlos que fez. O Oscar fala que o maior zagueiro que jogou ao lado dele, Polozzi e Dario Pereira. E ele ainda falou que o Polozzi era fora de série. Cara, e eu vi jogar, né? O Polozzi jogava muito, cara. O Polozzi jogava demais. A gente ficou mal acostumado com o zagueiro aqui em Campinas. Eu falo pro Juninho no bate-pronto da Jovem Pan News Ribeirão Preto, que eu participo toda segunda-feira, meio-dia. Grande Juninho Fonseca, que foi um estupendo jogador da Ponte, né? E quando me perguntam, e assim, sem pestanejar, qual é o seu time da Ponte Preta de todos os tempos? É o time de 77, você tira o Rui Rei e coloca o Juninho, joga com 3 zagueiros. Porque você já imaginou, velho? Juninho, Oscar e Polozzi juntos? Não passa ninguém, meu amigo. Tira o Rui Rei de centroavante, joga com 3 zagueiros. Dá vontade de chorar se você pegar Juninho, Oscar Polozzi nossa. E ver hoje em dia, né, velho? Se bem que os 2 zagueiros que estão na Ponte Preta, e até o David Braz... Não dá pra comparar. Não dá pra comparar. Mas a Ponte já teve cada zagueiro hoje ruim, eu posso dizer que a Ponte tá com bons zagueiros. Teve zagueiro que recebeu até a homenagem. O cara fazia ele sofrer todo o jogo. Não, aí fez lá 100 jogos, 50 jogos e deram homenagem pra ele. Eu tava lá, Abdala, que hoje é presidente do Conselho Deliberativo da Ponte Preta, era o presidente da Ponte Preta. Eu prestei serviço pra Ponte Preta na Rádio 1900, que eu adorava a Rádio 1900. Quando vieram com a nota, Ponte Preta vai, eu não vou falar o nome do zagueiro, vai homenagear o tal zagueiro com 50 jogos. Falei, gente, não faz isso, cara. Não faz isso com a história da Ponte Preta, não, mas os motivados, incompetentes, deram a camisa 50 pro cara. Neucilo Cato, Juninho Fonseca jogava muito. Luciano Mendes, Polozzi, Juninho e Oscar. Rumo à Série A, confiando. Boa noite, Neucilo Cato. Gente, a torcida Hashtag empolguei. Torcida da Ponte sensacional. Luciano Mendes, e outra, Oscar e Polozzi foram para a Copa de 78 jogando pela minha Ponte Preta. A Ponte do interior é o time que mais levou jogador para a seleção brasileira, tá? Não tem nenhum time no interior que levou mais jogador na seleção brasileira do que a Ponte Preta, vestindo a camisa da Ponte e vestindo a camisa, jogando no momento e indo para a seleção brasileira disputando uma Copa do Mundo, né? Teve times aí que já, claro, teve do interior, Guarani, por exemplo. Guarani, Rio Branco, enfim, que já teve jogadores em Copa do Mundo, mas jogadores que foram formados, mas que quando disputaram a Copa do Mundo não estavam mais no clube. Isso. Né? Mas a Ponte é o time do interior do Brasil que mais levou jogador para uma Copa do Mundo vestindo a camisa da Ponte. Tá? Então, vejam o que esse pessoal aí que comandou a Ponte nos últimos tempos está fazendo com o clube que tem essa história mais do que centenária. Eu não sei se o Polozzi estava na Ponte quando ele foi convocado. Acho que ele não estava no Palmeiras? Não. 78 ele estava na Ponte. Era a dupla titular de 78. Bom, 10h53, a gente vai fazer o seguinte, vamos com o comentário final, Carlos, você vai comandar, mas vamos fazer um comentário final mais curto, né, pra gente terminar às 11 horas da noite, porque eu tenho ficha técnica, cara, destaque final, muita coisa ainda. Se a hora que você arranjar um trampo pra mim, seja lá em qual for o lugar que você arrumar. Mais? Eu vou te dar mais trabalho do que o Alex Júnior, você vai ver, cara. Mais do que eu já fiz pelo senhor. 10h54, vamos lá então. Esse comentário final vai ficar gravado lá no YouTube, aqui no YouTube Futebol Interior. Agora, o comentário final. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Transmitimos aqui nos canais Futebol Interior, ó.
Eu narrei, o Marcelo comentou, reportou e comandou a jornada, o Frank Francisco comentou também a jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Vitória da Ponte, segunda vitória consecutiva da Macaca na Série B do Campeonato Brasileiro, 1-0. Gol de William Potker, segunda vitória consecutiva. E o Potker, que ficou 33 jogos sem marcar um gol sequer, agora já tem 2 gols em 2 jogos com a camisa da Ponte Preta. E aí, Frank, Ponte 1-0 pro América. Fala do jogo aí, Frank. Justo o resultado? Sim, Carlos, é aquela história, né? Se falar de justiça no futebol tá errado, mas eu vou cravar, hoje foi justo. A Ponte foi competente. A Ponte teve a sua oportunidade, guardou e fez um jogo muito aguerrido. E eu vou fazer uma festinha rapidinha, eu sei que vocês não vão gostar, mas eu vou fazer. Ah, eu tô maluco! A Ponte ganhou a segunda, mano! Quem é que não vai gostar disso, Frank? E aí, Marcelo? Ponte venceu pelo placar de 1-0, o gol do William Potker. E agora volta a campo no próximo domingo, lá no 1º de maio contra o São Bernardo, Corsato. Dia 3 de maio no 1º de maio. Contra o São Bernardo, jogo que vai ter transmissão aqui do Portal Futebol Interior. Você narra. 4 da tarde. Cara, é o seguinte, a Ponte teve boa chance, mas posse de bola o América teve mais, né? Se aquela história do merecimento, o resultado justo seria um empate, né? Porque a gente elegeu aqui na nossa transmissão o Diogo Silva como o melhor em campo. E a gente tem que abrir também um parênteses aí. Se o torcedor do América quiser reclamar da arbitragem, ele pode, porque teve lances, no mínimo, polêmicos, né? Por exemplo, o Potker poderia ter tomado o segundo cartão amarelo, poderia ter sido expulso e aí depois ele faz o gol, né? E teve um lance lá em cima do Segovinha, do Kevson, lateral esquerdo da Ponte Preta, que eu fiquei na dúvida se foi pênalti ou não, mas o VAR nem chamou. Mas enfim, o Lucas Casagrande do Paraná foi o árbitro da partida. O torcedor do América pode até reclamar, mas o América vai ficar na última posição, dorme na última posição e a Ponte vai ficar, no momento, na 13ª posição e pode terminar a rodada fora da zona do rebaixamento. Jogo complicado, mas a Ponte venceu, Carlos. É isso, mas o mesmo vento que venta lá, venta cá, né? Contra o Vila Nova, por exemplo, o melhor em campo foi o Elton Leite, goleiro do Vila Nova. A Ponte perdeu o jogo pelo placar de 1-0 e teve, pra mim, na minha opinião, um lance de pênalti não dado para a Ponte Preta. É difícil. Eu discordo no lance do Potker, né? Acho que ele não pega. Teve encenação lá do jogador do América. Ele correu o risco, mas não pegou. Então, por isso, não se aplicaria o cartão amarelo. Agora, no lance do Segovinha, eu não vi o jogador da Ponte, o Kevson, pegar a bola. Ele pega a perna do jogador dentro da grande área. Então seria pênalti não marcado. Teve também um lance que pediram pênalti do Márcio Silva, né? Mas lá claramente o Márcio Silva colocou a mão no limite ali, mas fora da grande área. Então é isso. O América joga contra o CRB. Próximo jogo em casa, tentando a primeira vitória na competição. A Ponte Preta, o jogo do América contra o CRB, domingo, 8h30 da noite. A Ponte Preta encara o São Bernardo fora de casa, 4 da tarde, no próximo domingo, dia 3 de maio, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Comentário final. Tá aí então, 10 da noite mais 57 minutos. Para Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Já a ficha técnica do jogo, tá, Carlos? Mas eu quero o destaque final do Frank Francisco nessa vitória maiúscula da Ponte Preta. Goleada, hein? 1-0 para cima do América. Fala, Frank, destaque final. Marcelo, eu vou usar e tomar a liberdade de usar um adjetivo que os nossos ouvintes colocaram aí, né, que os internautas que acompanharam, que o time da Ponte hoje foi guerreiro, os meninos foram guerreiros. Então aqui eu quero deixar meu agradecimento aos jogadores da Ponte que têm sido gigantes, guerreiros, enfrentando uma situação anormal no futebol, porque isso a gente jamais pode aceitar e classificar como normal. O que acontece em termos, principalmente de Ponte Preta, é anormal. Eu não vou passar régua para essas coisas, não. E não é de hoje. Então eu quero que deixe meu agradecimento a esses guerreiros que vestem a camisa da Ponte Preta, que estão envolvidos com o projeto e mostraram muita responsabilidade. Quero agradecer o torcedor pontepretano, que pelo menos os que foram a gramar, o Moisés Lucarelli, entenderam a situação do clube, apoiaram do começo ao fim. O Rodrigo fala isso, né? A gente acompanhou na transmissão.
muito 10. Isso é muito bacana. Então é isso. Beijo do gordo. Fui! Esse Frank Francisco, você aqui no Portal Futebol Interior, sempre de carona com o Frank. Para Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor Hipercap Brasil. Agora vamos trazer o quê? A ficha técnica do jogo aqui no Fim de Jogo. Ficha técnica do jogo. Carlos Cossa. Ponte Preta venceu a América pelo placar de 1-0, sexta rodada Série B Brasileirão. Diogo Silva no gol, um monstro. Diogo Silva melhor em campo, Thales, Lucas Cunha, Márcio Silva e Kevson, André Lima, Murilo Cavalcante, Brian Borges, Luiz Felipe, Diego Tavares e Potker. Saíram Potker, Diego Tavares, Luiz Felipe, Murilo Cavalcante e Thales. Para as entradas de Lucas Justen, Rodrigo Souza, o Miguel Brandão e Jonathan Cafu. Rodrigo Santana foi o treinador da Ponte. O América Mineiro do Roger Silva. O Roger não tá levando sorte com a Ponte, né? Roger, muito boa sorte na sua carreira, mas contra a Ponte, não, Roger. Gustavo no gol, Johnny, Natan, Rafa Barcelos e Dalbert. Felipe Amaral, Eduardo Persson e Iago Santos. Segovinha, aliás, que fumaça do tal do Segovinha, hein? Mastriani e Tauan. Saíram Mastriani, Segovinha, Iago Santos, Persson e Dalbert. Para as entradas de Paulinho, Jonathan, Paulo Vitor, o William do Bigode e também o Iago. Roger Silva, o treinador. Gol da Ponte, 44 minutos do primeiro tempo. Gol do Potker. O Murilo Cavalcante rouba a bola para a Ponte no campo de defesa. Ele cutuca para o Potker. O Potker ganha na velocidade do camisa número 3, o Natan, e toca na esquerda para o Luiz Felipe. Luiz Felipe vai para a linha de fundo, faz o cruzamento. Potker de cabeça manda a bola para o fundo da rede. 1-0 para a Ponte. Público 4.353 total, para uma arrecadação de 104.270. Kevson foi amarelado na Ponte, Miguel, Potker e também o Cafu. Portanto, foram 4 cartões para Macaca. No América, 3. O Rafa Barcelos, o Segovinha e também o glorioso treinador, o Roger Silva. Fim de jogo majestoso, este é o 28º encontro entre Ponte Preta e América. Agora a Ponte pula na frente, são 10 vitórias da Ponte, 9 empates, 9 derrotas, 29 gols para a Ponte, 30 gols para a equipe do América. A Ponte que não venceu a América desde 2016. Eu falei aqui, 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro daquele ano. A Ponte, Série A do Campeonato Brasileiro daquele ano, 2016, a Ponte venceu a América fora de casa pelo placar de 2-1. De lá para cá haviam sido 9 jogos, 5 vitórias do América, 4 empates. Tabu quebrado, a Ponte Preta venceu, vai para casa feliz e contente. O árbitro Lucas Casagrande, assistente 1 Andrei Luiz de Freitas, 2 Roberto Rivelino dos Santos Júnior, 4 árbitro Leonardo Delfino de Abreu Lima, o VAR do Alexandre Vargas Tavares de Jesus, 37 anos, ele que é carioca. Fim de jogo majestoso. Ponte 1-0 para a equipe do América. Ficha técnica do jogo. Bom, 11 da noite, mais 3 minutos para Cindy Táxi, Auto Posto Casa do Taxista, Restaurante do Dadá, Placar ao Vivo, Futebol Interior e Casa do Perfurador. Vou pedir o destaque final do Carlos, mas eu quero que você olhe para a câmera da verdade, Carlos, e pega o seu caderno e mostra lá para a câmera. Gente, quem está acompanhando a gente, cara, isso aí parece receita de médico. Não vai dar para ver. Não dá para entender nada o que ele escreve. Cara, o que acontece? Frank, né? Que letra feia, cara. Deixa eu ver, abre a do Frank. Não sei se é mais feio o Carlos ou a letra dele. O bom. Ó que horror, cara. Não dá pra entender nada. Por isso que ele vai fazer a ficha técnica, ele fica lá. O bom de tudo isso, cara, é que eu entendo, né? Eu entendo o que eu tô escrevendo, mas o bom de tudo isso, pode tirar, viu, Felipe? Ninguém merece essa coisa aqui na tela. O bom de tudo isso é que quando você fala de feiura de lata, né? Você sabe, né? Você tá bem, né? Porque dá uma olhada aqui.
Destaque final, Carlos. Destaque final, vitória da Macaca, né? Antes, André Cruz no lugar de Juninho, tá dizendo o José Carvalho aqui. Boa, o André Cruz foi bom zagueiro, mas, cara... Juninho jogou mais. Juninho jogou muito mais. Não, o André Cruz jogou bola pra caramba, Não, velho. o Frank vai falar. O Frank não tem concorda. problema, pode falar. Pode falar. Pode falar. Não, o André Cruz, pra começar, quarto zagueiro, né, gente? Jogou até de meio armador. Ah, não, mas Ponte que eu Preta. montei um time com 3 zagueiros. Ah, Acho que o José de Carvalho tá falando isso. Mas eu discordo de vocês dois. Vocês estão deixando o Mega Massa de fora do time de 77? Vocês estão loucos. Sim. Não, essa é a sua Não, opinião. o Carlos tá deixando. Eu ainda não parei pra fazer esse time. Sim. Não, mas a gente tem que terminar 11 horas. Ih, deu ruim que já é 11h04. Vai. Não, mas o André Cruz jogou um bolão. Mas não foi comparado ao Juninho, na minha opinião, viu, Zé? Respeito demais a sua opinião. Na Ponte Preta, o Juninho foi o concurso. Mas é isso, a Ponte teve vários zagueiros, né? Não estamos falando aqui do Júnior. Júnior que jogou depois no Santos, jogou até na seleção brasileira também, não em Copa do Mundo, mas serviu a seleção. Samuel, gente. Samuel, pô. Tem se a gente for falar de zagueiro, tem um monte, né? Tem um monte. Agora, na Ponte, eu acho que o Juninho jogou mais do que o André Cruz, mas o André Cruz fez mais carreira do que o Juninho. Não, isso eu tô Tanto que o contigo. André Cruz foi titular de seleção brasileira em Copa do Mundo. É a Juninho mesma não, coisa né? se você perguntar pra mim, quem jogou mais na Ponte, Luiz Fabiano ou Washington? É lógico que foi o Washington, mas quem fez mais carreira? Quem é melhor? Quem é o Luiz Fabiano, obviamente. É a história do Borges com o Roger na Ponte. Quem jogou mais? O Roger, mas quem é melhor? Quem fez mais carreira? O Borges. O Borges, obviamente. Mas eu sou 1000 vezes o Roger, né? Então, tchau. Então, é isso. E lembrar que segunda-feira não tem Hora da Macaca, porque estaremos transmitindo a festa do Campeonato Paulista da Série A3. Decisão entre domingo 10 da manhã. 10 da manhã. No Instagram do Futebol Interior, todas as informações, entre Portuguesa, Santista e Marília. Mas na segunda-feira, aqui em Campinas, a festa, hein? Lá no Hotel Vitória. Estaremos ao lado do Marcelo Corsato, do Marcondes e também do Pedro Lino para transmitir a festa. Então, a Hora da Macaca na terça-feira. Eu tinha programado uma Hora da Macaca, pelo menos com 40 minutos aí com o Ricardo José Silva, então diretor de marketing da Ponte Preta, mas ele foi destituído do cargo hoje. Vou falar assim porque ele é diretor, né? Mas ele ficou na segunda-feira dizer se vai falar comigo ou não na terça-feira. Então é isso, vamos aproveitar, né? A vitória da Nega Véia. Agora, para quem criticava, né? São 16 jogos já e aí conseguimos a terceira vitória, né? 16 jogos na temporada. No Campeonato Brasileiro são 6 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. É isso, Corsato. Um abraço do tamanho do Majestoso para todo mundo. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Até mais. Muito bem, esse Carlos Corsato transmitiu o jogo para você ao lado do Frank Francisco, que comentou, agradecendo todo mundo que mandou mensagem pra gente, você que participou aqui na nossa live, as parceiras que estiveram conosco também, e é claro, a Rivalo, a Hipercap Brasil, Sinditaxi, Auto Posto Casa do Taxista, Restaurante do Dadá, Placar ao Vivo, Futebol Interior e Casa do Perfurador, com a sonoplastia, bonita essa palavra, né? Do Felipe Marques, a coordenação do Carlos Corsato. Você já deu tchau, não vai falar não, Carlos, só o Frank pode fazer isso aqui na transmissão. Com a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, a direção executiva do Elcio Paiola, a coordenação comercial de Roberto Marcondes. É isso, eu, Marcelo Corsato, agradeço o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia. Segunda-feira, aqui no YouTube Futebol Interior, na premiação da Série A3, estaremos juntos e misturados. Na terça-feira tem Hora da Macaca no YouTube, Hora da Macaca, e no próximo domingo, não amanhã, claro, mas no dia 3, lá no 1º de maio, São Bernardo e Ponte, estaremos nessa com todo o timaço F. Valeu, gente! Um grande abraço, excelente final de semana, juízo, se cuida e até a próxima. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Já era, tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.